as duas escalações aí, mas vamos ouvir o Corinthians então, né? Como é que vem o Corinthians para esse jogo, para essa partida, para essa decisão, porque Palmeiras e Corinthians é sempre decisão. Teve cabeça de porco hoje também, não é, Ramiro? Esse negócio agora parece que não vai acabar mais, né? Largaram uma cabeça de porco no entorno aí do Allianz Parque hoje, não é? Pois é, Capri, um abraço para você novamente, pro Pretzel, Quesada e quem nos acompanha. O Corinthians viu mais uma vez, não dá pra gente dizer que foi um torcedor do Corinthians, porque pode acontecer, sei lá, né, de algum outro torcedor de outro time colocar isso pra dar uma provocada também no Palmeiras, ou ao contrário, enfim, mas é fato que tinha uma cabeça de porco lá no Allianz Parque, aqui no Allianz Parque, e essa cabeça de porco tava na entrada ali do estádio. Mais um episódio, mais uma vez, mais um episódio. A gente já teve no último duelo contra o time do Palmeiras, o Corinthians viu um torcedor, aí sim, do Corinthians, foi identificado e que não foi preso, é verdade, não foi preso. Ele acabou arremessando uma cabeça de porco. Corinthians que também está escalado, viu, Capri? Quando você quiser, a gente manda o timão a campo. Já pode escalar aí, manda aí o Corinthians, quero saber como é que vai jogar o Corinthians, vamos lá. Capriotti, hein? Pegou, né? Deu até um relâmpago aí. Nossa, tomara que seja tudo bem com o Capri aí. Tá louco. Olha, eu vou falar, soltou um trovão, um segundo trovão aqui, viu, Capri? Eu mandei aí eu mandei pro jovem as imagens aqui do Allianz Parque. Vamos soltar aqui, Ulisses. Tá feio o negócio, né? Você tá dá uma olhadinha. Agora a pergunta é, até o Capri voltou? Oi, Capri. Não, eu tô aqui. Oi, não. Capri. Oi, Só Capri. aqui são muitos relâmpagos, trovões, mas não chove, não é? É impressionante isso. Não chove, tem relâmpago para todo lado, trovão para todo lado, mas não tá chovendo. Tá seco por enquanto. Toma cuidado. São Paulo aí, é uma cidade impressionante, não é? Você vê tem um dilúvio a 10 quilômetros daqui e outros locais nem uma gota. É São Paulo, né? Isso resume bem a cidade de São Paulo. Diga lá, Pretzel, você chamou? Não, apenas para dizer que nada ainda, se o protocolo será mantido ou não, nenhuma confirmação. E o público pequeno, né? Perto do que se previa. Pequeno, talvez muita gente não tenha conseguido chegar ainda no estádio. Vai atrasar o jogo, não tem jeito. Deixa eu só ir pro intervalo rápido, uma parada rapidíssima, 2 minutinhos, e a gente já volta aqui com o Esporte em Debate. Rede Bandeirantes de Rádio. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, hit de verdade a jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Hit de verdade a jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Valtec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Valtec emborrachada, tinta Valtec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Valtec. Levanta aí! Cadê a energia? Tem que tá sempre no pique pra qualquer hora do dia. Pro trabalho, estudo, academia e até aquele after que eu sei você queria. Passe na sua farmácia e conheça a Forte Viron. É desempenho fora do normal, pra mandar bem no físico, mental, sexual. É desempenho, então vai lá, se anima. Use Forte Viron, você sempre pra cima. Forte Viron é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. E a bula. Esporte em debate na Bandeirantes. Oferecimento Estrelabet, hit de verdade a jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. 7h40, não vai começar às 8, né? É. Fala, Ulisses. Aí, que horas começa agora, Ulisses? Fala. 8h30. 8h30. Tá aí, portanto, confirmado. E eu fui dar uma conferida aqui, agora aqui na divisa de Osasco. E deu uma piorada, São Paulo, viu? Né? No gramado, viu, Capri? Piorou daqui de cima, piorou o gramado. Né? Talvez não comece agora, nem, eu tô vendo, talvez não comece nem às 8h30, né? Existe um problema muito sério, que é do lado de lá do gramado, que estava realmente muito encharcado, e as cortiças subiram, então tampou todo o gramado, tá cheio de cortiça. E aí o que está acontecendo? As cortiças, elas estão escorrendo, indo para o lado de fora do campo. Ou seja, aquele lado vai estar duro pra caramba. E outra coisa, do lado de lá, para você imaginar, o lado externo do gramado, até onde a linha do gramado chega à lateral, do lado externo já está um rio. Então, ou seja, a água não tem mais para onde sair. Do lado de cá ainda tem água, mas está saindo, porque ele tem uma canaleta, né? Onde ficam praticamente as placas de publicidade ali. Então você observa que aumentou muito a quantidade de cortiça no campo de jogo. Tá demais, e do lado de cá, que tinha poucas poças d'água, agora já tá praticamente quase a intermediária de um lado totalmente tomada de cortiça e de poças d'água, onde fica o banco do visitante aqui no Allianz Parque. Assim, Capri, a gente não é especialista, né, o Quesada, mas continuar esse nível de chuva aqui até 8, 8h10, pode esquecer que o jogo sai às 8h30. Tô com vocês também, olha, só para confirmar isso que a gente tá falando, né, gente deu a informação na hora que aconteceu, o Twitter aqui do Paulistão, da Federação Paulista de Futebol, né, informa que os dois times se falaram, né, se conversaram, se reuniram ali com a arbitragem e devido a essa forte chuva que cai na cidade, a decisão de forma unânime foi adiar o início do jogo para as 20h30. O Ulisses e o Pretzel estão no estádio. Olhando aqui a imagem na TV, sabe qual é a impressão que eu tenho, gente? É que tem barro no gramado. Parece uma lama. Parece uma lama. Que eu tô falando. Sim, claro. Você explicou, mas assim, a visão de quem tá aqui, Ulisses, é que parece que entrou barro no campo, né? É um negócio. Fica até mais claro pro ouvinte, né, Cassado, entender o que tá acontecendo. Agora, eu explico um negócio se vocês puderem aí. A cortiça, ela levanta com a água, certo? Sim, ela boia. A água vai baixar. Só que você tem que espalhar essa cortiça. Sim, é isso que eu estou dizendo. Como é que vai fazer isso? Então, a pergunta é técnica. Eu não sei se tem um equipamento alguma máquina, especial. Né? Pode ser alguma máquina, o Palmeiras pode ter isso, para espalhar essa cortiça. Mas o problema é o seguinte, que muita cortiça foi embora. Foi pro ralo, como se diz, né? Então é isso que a gente observa, muita cortiça foi pro ralo. Então tem ainda, a chuva diminuiu, a chuva não está tão forte quanto estava. Não, ela diminuiu. Mas tem muito trovão, raio, o Pretzel tem medo.
de raio de trovão. Não tenho medo, só tô dando a informação porque... Não, pensei que você tiver, tem gente que tem medo. Claro, viu, tá relampejando, como a gente dizia. Diminuiu bastante a chuva. O vento parou, né? Parou de ventar, então a chuva diminuiu. Vejo aqui na iluminação, diminuiu aquela chuva, aquele temporal, aquela quantidade de água que estava caindo. Ainda chove, mas diminuiu. Só que, como bem descreveu o Quesada aí, parece que tem barro no gramado, que é a cortiça do gramado sintético. Só que aonde essa cortiça saiu, ele fica um concreto, o gramado sintético, entendeu? É isso que eu tô dizendo, a chuteira ali é um problema de jogar. Aqui na divisa de Osasco, aqui com São Paulo, na região do Butantã, agora tá chovendo forte. Capri. Agora chegou, agora o negócio tá pegando aqui também. Ou seja, já tem informação de chuva na Zona Sul, agora a chuva está espalhada por toda a cidade de São Paulo e é chuva forte, já veio o alerta aí da Defesa Civil, é chuva forte mesmo agora, toda a cidade de São Paulo em estado de atenção. Diga lá, Pretzel. Não, Capri, era o Puzóvio aqui. Oi, Puzóvio. Tem bola rolando também pelo Campeonato Paulista no estádio 1º de maio, só que o juiz da partida acaba de paralisar a partida entre São Bernardo e Novo Horizontino, 39 minutos do primeiro tempo, também partida paralisada no 1º de maio. Quanto estava o jogo lá, quando foi paralisado? Tava 0-0, 39 minutos do primeiro tempo. Ah, boa, é isso aí. Então vamos aguardar aí, porque agora nós estamos nas mãos de São Pedro, né, minha gente? Agora depende dele. A hora que ele resolver é só parar fazer de um jogar estádio água... coberto, hein, Capri? É só cobrir o Allianz Parque aqui, fica perfeito. Mas a gente tem pouquíssimos estádios cobertos no Brasil. A Arena da Baixada só, não é? Que é um estádio coberto. E só. Ninguém mais. O Morumbi tem um projeto, não é, de cobrir o estádio. Há um projeto lá do Morumbi de cobrir o estádio. Mas, por enquanto, mas vou te falar, muito caro, né? Desde que o estádio foi inaugurado em novembro de 2014, foi o maior temporal que eu vi aqui no Allianz Parque. Mas disparado. E agora, né, o Pretzel até começa a diminuir um pouco ali as poças d'água, mas ainda tem muita, e a gente começa a ver o barro se sobressaindo, a água ficando para baixo e o barro em um dos cantos. Não é barro, isso é cortiça. Isso, a cortiça. Ela tem cor de barro, ela é marrom. A cortiça, aquela de vinho, sabe? Aquela rolha de vinho é feita de cortiça, que inclusive está acabando no mundo, né? É um problema isso. Sim. Eu tô pedindo pro Bruno Puzóvio pra gente entrar em contato lá com o pessoal do CGE, porque ele sempre tem uma perspectiva futura aí, não é? De quanto tempo deve durar a chuva, enfim. Então eu vou pedir pro Bruno Puzóvio entrar em contato lá com todo o time do CGE. Os meteorologistas lá conseguem nos dar pelo menos uma previsão de essa chuva, quanto tempo vai e se já tem problema mais sério aí também na cidade de São Paulo por conta dessa chuva, não é? E repetiu o alerta aqui de chuva forte, hein? Chegou pra gente aqui. Opa, Capri, Defesa Civil. Só uma informação. Olha que informação importantíssimo, Ulisses. Parem as máquinas. Defesa Civil mandando aqui pra gente no celular. Chuva forte, não é brincadeira não, hein? Chuva forte se espalhando por Osasco. Risco alto para alagamentos e enxurradas. Mantenha-se em local seguro. Vou printar e vou te mandar. É isso aí, eu recebi muito aqui bem. também. O Capri, nesse momento, né? A nível de informação aqui, que nós que estamos aqui no Allianz Parque, eu percebo que algumas poças d'água estão diminuindo de tamanho, tá? Porque diminuiu a quantidade de chuva que caía sobre o gramado. Eu já diria que eu já fiz jogos em campos piores nesse momento, viu? Mas vamos aguardar. Eles estão testando o gramado agora também, né? Entrou um grupo de 6 pessoas que começa a pisar no gramado e fazer testes ali, alguns fiscais. A drenagem começa a funcionar e aí começa a restar apenas essa cortiça que deve ser espalhada, mas a chuva já é bem mais tranquila do que já foi no Allianz Parque. Que bom, né? Pelo menos uma boa notícia. Já chove menos no Allianz Parque, então talvez, se isso se mantiver, porque às vezes a chuva também vai e volta. O fim de semana, gente, acho que foi de sexta para sábado, né? Ou de sábado para domingo. Sexta para sábado, né? O que choveu e depois de domingo para segunda, começou a chover 6 horas e não parou mais. Rasgou a madrugada, chuva constante. Muita água. Aliás, em 3 dias, choveu quase a metade do esperado para o mês todo na cidade de São Paulo. É muita coisa, né? É muita coisa, é muita água. Para uma cidade impermeabilizada como São Paulo, vai sofrer mesmo, não tem jeito. Mas enquanto isso, a gente aguarda aí que nós temos...
a chuva melhorando em algum lugar. O Joel da Atena tá dizendo que você é adepto do polo aquático, viu, o Pretzel? Ele falou, o Pretzel é adepto ao polo aquático. E eu gosto, viu? As seleções mais fortes são Croácia e Sérvia, da ex-Iugoslávia. São os times mais fortes de polo aquático. Estados Unidos também é muito forte. O Brasil já chegou até em quartas de final. Mas é um esporte completo o polo aquático. É simplesmente espetacular. Ô Capri, eu não sei se o Pretzel e o Ulisses conseguem, à distância ali, embora muito bem posicionados, observar um negócio que eu vi na imagem aqui da TV. Sabe tapete quando tem água embaixo? Você pisa e aí o tapete parece que dá aquela estufada? É essa imagem que a gente vê com algumas pessoas andando no gramado sintético do Allianz Parque. Cara, é uma cena realmente que eu nunca tinha visto antes. Então, porque embaixo tem uma lona de plástico, né? Então, quer dizer, tem a água entre a lona e de fato o gramado sintético, né? É uma cena muito curiosa realmente diante de toda essa chuvarada nesse momento são 8 pessoas dentro do gramado e tem uma delas, um cidadão com camisa clara e calça preta, que ele tá ao telefone a todo momento. Ele deve estar falando com o presidente da federação, Reinaldo Carneiro Basco, alguém. Mas com essa chuva que tá e com esse tempo aqui, sai jogo. A não ser que volte a desabar o temporal. Mas nesse momento, se continuar desse jeito, a bola vai rolar 8h30. E aí, Ulisses? O que eu vejo aqui, daqui a pouquinho a bola vai rolar, as poças d'água estão diminuindo. O que você disse, você tem razão, né? Tá encharcado embaixo, obviamente é um tapete aqui, né? Na realidade é um tapete, né? Um tapetão, a grama aqui do Allianz Parque. Mas assim, a cortiça está totalmente espalhada ou concentrada em alguns pontos. E principalmente à esquerda. Entraram os fiscais com rodos agora. Os fiscais com rodos vários para tentar organizar isso. Eu não sei se a cortiça ela encaixa. Eu acho que ela é leve, né? Então é capaz deles conseguirem acertar um pouquinho. Só que deixa o campo desbalanceado, né? Uma parte vai estar com muita cortiça, outra vai estar sem nenhuma, caso não aconteça o pessoal espalhar essa cortiça de maneira correta. Essa informação do Ulisses é importantíssima. Eu só peço um segundo para vocês, porque a gente está com Adilson Nazário, do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergência Climática, um especialista. O Adilson está conversando com a gente. Todo clássico o Adilson conversa, porque só chove antes dos clássicos, né? O Adilson já está na escuta? Oi, Adilson. Muito boa noite, Queixada. Tudo bem? Muito boa noite também aos ouvintes da Band. E logo, meu time vai jogar hoje, Queixada. Qual é o seu time? Conta aqui, ninguém está ouvindo. Qual é o seu time? Ninguém vai ouvir, Queixada, mas é Verdão. Adilson, o que é isso? Eu falei que tudo bem, é força de expressão, né? Porque não tá legal, né? Que chuvarada, a gente tá recebendo vários alertas. A gente não perde a amizade por causa de time de futebol, né, Queixada? É isso aí. Capri, estamos aqui com a Adilson Nazário, hein? Pra gente saber se... Porque a notícia do Ulisses é legal, né? Nesse momento aqui, um trator entra no gramado que espalha toda a cortiça no campo de jogo. Onde ele passa, espalha e vai limpando legal. Além dos fiscais de rodo, né? Os caras com rodo também tirando a cortiça acumulada. Mas vamos saber do Nazário. Ô Nazário, boa noite. Muito obrigado por estar conosco aqui. Até que horas vai essa chuva aqui? Porque lá no Allianz Parque ela já caiu bem forte, bem mais forte, e agora já diminuiu. Mas agora aqui na zona oeste, por exemplo, de São Paulo, tá chovendo bem forte. Aparentemente esse temporal tá se deslocando, não é? Até que horas vai chover desse jeito aqui em São Paulo, Nazário? Muito boa noite, Capriotti. Essa leitura mesmo. Você foi feliz em fazer essa observação. A chuva está andando muito embora aqui lentamente, de leste para oeste. Então agora, nesse momento, a chuva mais forte é na região aí da zona oeste do Butantã, já entrando na região de Osasco, Taboão, né? A região dali do Boi-Mirim também, traçando um paralelo um pouco mais para baixo. Eu acredito, nós estamos aí com 19h52, que dentro da próxima meia hora esse quadro muda totalmente, tá? Muda totalmente. E isso se vai, aos poucos, vai diminuindo, já diminuiu, né, sobre o Allianz Parque, mas essa chuva mais forte que agora, nesse momento, está aí na zona oeste, bem em cima da zona oeste. Na próxima meia hora ela já está praticamente dentro das cidades que fazem limite com a capital paulista, aí na porção oeste, como a região aí de Carapicuíba, Barueri, Osasco, como eu te falei. Sim. As zonas norte e sul estão sendo mais poupadas dessa chuva então, Nazário?
já choveu forte. Essa chuva, sabe, ela veio lá da zona da zona leste, né? Então, a chuva começou, na realidade, por volta de 18h30, aí no Grande ABC. Parou, e depois um núcleo muito forte, que esquentou muito hoje, né? Nós tivemos aí 32 graus, a gente já esperava isso, né? Temperatura de 32 graus, o vento mais frio que vem do oceano, ultrapassa a Serra do Mar e encontra essa cidade toda aquecida, e as nuvens, a dinâmica de formação dessas nuvens é muito rápida. Então ela cresceu a partir da zona leste, né? E foi andando lentamente no sentido aí de leste para oeste. E aí estamos com ela até esse momento, 19 horas, praticamente 20 horas, monitorando essa chuva que felizmente ela está saindo da cidade, mas vai atingir outras cidades aí que ficam a oeste da capital. Muito bom. E amanhã vai ser a mesma coisa. Amanhã não tem futebol, né, Nazário? Pelo menos amanhã não tem jogo, ou pelo menos um clássico como um Palmeiras e Corinthians, mas amanhã vai ser a mesma coisa? Vai fazer sol, esquentar durante o dia? A gente pode ter esses temporais aí no final do dia? Vai sim, vai sim. Nós temos aí essa temperatura mais alta nos próximos dias, inclusive tem um estado de atenção para altas temperaturas, né? A prefeitura faz um trabalho de distribuir água às pessoas que estão nas ruas e tal, pelo menos aí até o final de semana, na segunda-feira, temperaturas altas, e sempre com essa condição de chuva. Todos os modelos que a gente trabalha, eles indicam indicavam que amanhã seria um pouco pior do que hoje. Então eu diria para você, se nós tivermos essa chuvarada toda hoje aqui, amanhã a gente pode ter com um pouco mais de intensidade. Então vamos esperar amanhã e monitorar e esperar que pelo menos não se confirme a previsão. Mas essa é a tendência para amanhã. Chuva forte na capital, não tem uma região preferencial, não tem. A gente monitora através do nosso principal equipamento, né, que é o radar meteorológico, e daí sim, a partir do momento que as nuvens começam a se formar, a gente sabe para onde elas vão, a intensidade e tudo mais. Hoje teve rajada de vento, muita queda de granizo e o diferencial de algumas chuvas que passaram aí ultimamente. Elas tinham um deslocamento rápido. Essa não, essa estava praticamente parada, e aí a gente tem esse tipo de coisa. Felizmente, viu, Quesada e Capriota, a gente não teve, pelo menos até o momento, transbordamento de muitos rios e córregos. Que bom, pelo menos uma boa notícia aí, né? Alguém quer fazer uma pergunta pro Nazário aí? Fique à vontade aí, o Nazário sabe tudo. Vou falar de futebol com ele, se vai ter chuva de gols. Se vai ter chuva de gols, já que ele é palmeirense, né? Ele revelou pra gente que vai ter chuva de gols, a gente quer saber. Se ele puder antecipar pra gente. Eu tô querendo, né? O time precisa se alinhar, né? Um baita do esquadrão desse aí, ainda tá penando aí, tá na tabela, tá em terceiro, mas vamos lá, daqui a pouco ele se renova, se restabelece, ressurge aí das cinzas, o time tá começando a engrenar. Muito bom. Maravilha, Dilson Nazário, muito bom aí, muito obrigado. Não dá para saber quantos milímetros tá chovendo aí, ou já choveu, essa informação tem que esperar um pouquinho ainda, né, Nazário? Isso, exatamente. A gente faz um apanhado depois, a gente tem de pontos isolados, né? Já teve locais aqui que já choveu quase 40 milímetros, mas assim, muito pontual. Então a gente, depois que trabalha, que nós terminamos o estado de atenção, a gente continua lá, trazendo todas as informações, né, para a mídia, para vocês, da rádio, TV, para que possam saber onde que choveu mais, quais foram os impactos, né, os alagamentos. Então esse é um trabalho que a gente faz depois da chuva. Por enquanto a gente só tem parcial, né, e ainda não dá para fechar tudo muito não, porque ainda está chovendo bastante. Sim, e também, não é, Nazário, a gente precisa entender que nós estamos no verão, e isso vai ser uma constante, mesmo com o efeito aí do Laninha, que em tese, não é, com a água do Pacífico mais fria, mesmo assim no verão, mesmo com Laninha, vai chover bastante ainda, né? Isso, a gente tem, né, vários, quando tem Laninha, na realidade a gente tem vários outros sistemas que se alinham com ele, né? Então a gente teve, por exemplo, na semana passada, no final da semana passada, um pouco antes, a gente teve chuva muito forte em São Paulo. Tudo isso porque a gente teve uma zona de convergência do Atlântico Sul, quer dizer, a gente tem um sistema que traz a chuva lá para o norte do país, né? Natal foi muito assolado também, né? Nordeste, desculpa. E então são ventos em altitude que jogam, né,
toda aquela chuva, o vento para dentro do continente, e agora a gente vai ter um refresco, é claro. As chuvas mais fortes, elas têm uma tendência de ocorrer nos estados do sul do país, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então isso é fato. Também a temperatura mais alta nos estados do sul. Mas esse tipo de chuva que a gente tem é muito particular. Ele é a combinação mesmo, como eu falei para vocês, de calor, né, associado com a entrada do ar mais fresco que vem do oceano, a brisa. Isso aí já tem dados históricos a respeito disso. A gente trabalha com essa condição agora. Não temos fria passando, nada. Calor, umidade e chuva. É o que deve acontecer amanhã também. Se você tiver que escolher um verão para passar com menos problemas, um verão com menos problema, é verão com Laninha ou com El Ninho? Pois é, então, você me deixa aí, porque cada ano, mesmo com esses sistemas aí, eu gosto mais da neutralidade, né? Eu gosto mais de quando é uma neutralidade, não tem El Ninho nem Laninha. E daí a gente tem as estações um pouco mais dentro do que normalmente ocorre, né? Tá certo? Se é inverno, a gente vai ter, né, temperaturas mais frias, e bem mais frias. Se é verão, é mais alto, mas não tem essas nuances, assim, toda essa diferença, né, que faz esse espalhamento de chuvas e que faz com que os sistemas todos se alinhem para provocar chuva forte. Eu diria para você que, bom, para quem mora no sul e para o nordeste agora não é uma boa, né? Temos um vórtice ciclônico lá na região do nordeste jogando chuva para dentro do oceano, né? Para dentro do continente. Então aí todo esse vento, ele bate também na Cordilheira dos Andes de volta, né? Agora, voltando principalmente agora, nesses próximos dias, aqui para a região sul do país, que vai ser a bola da vez com chuva forte. Adilson Nazário, que aula de... Viu, Pretzel? Olha aí, Pretzel, aula de meteorologia para o seu conteúdo aí, viu, Pretzel? Foi muito bom, uma honra ele participar do Esporte Debate e pelos meus minutos aqui, seu Adilson, o senhor aguentou 22 minutos, parabéns, seu Adilson, o senhor é um monstro. Não, um prazer falar com vocês são chapas, eu gosto muito, assisto vocês sempre que possível, né, e aprecio muito o trabalho de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom espetáculo, que, para quem é palmeirense, é claro, né, que o Verdão saia vencedor, mas não também, não tem problema, a gente vai, mas no final da competição a gente já chega junto aí. O Palmeirense está acostumado com isso, sofredor. Boa, Nazário, grande abraço, viu? E até a próxima. Isso, enquanto a gente está conversando, a chuva está andando, tá? Vou dar uma atualizada antes da gente desligar. Vamos lá, então. Chuva mais forte ainda, agora sobre a região de Osasco, tá? Então andou um pouco mais, né? E também na divisa de São Paulo, aí com o Embu, tá? Então esse é o quadro que se alinha agora, nesse momento. Aí por volta de 20 horas e 1 minuto. E eu tô bem aqui na divisa de Osasco com São Paulo, aqui na região do Butantã, e aqui já choveu bem mais forte, agora já deu uma aliviadinha também. Isso, significa que a chuva tá... Isso, tá bom da Serra agora tá recebendo uma chuva muito forte também. Boa. Valeu, Nazário, grande abraço, viu? Até a próxima. Grande abraço, boa transmissão para vocês. Obrigado. Ó, o Flávio Palhares mandou aqui uma imagem em frente aí do Allianz Parque, viu, pessoal? Avenida Antártica com a Padre Antônio Tomás. Tem árvore caída aí no meio da avenida, árvore caída, bem em frente aí do Allianz Parque, na Avenida Antártica com a Padre Antônio Tomás. E tudo alagado ali, é um caos, né, do lado de fora aí, é um caos o lado externo, mas choveu muito, né, caiu uma água demais. Alô, Manuel, alô, Caboclinho, alô, Beraba, aí não tá chovendo, né, Manu? Mas aqui tá chovendo barbaridade, viu? Aqui tem muita água caindo. Grande abraço ao Manuel e ao Zaidan também, que tá sempre com a gente aqui acompanhando as nossas transmissões. Oba! O perfil da Neoquímica Arena no Twitter colocou assim: Paulistão, por aqui tá tudo bem lá no estádio. Bora pro jogo? Dando uma ironizada aí no estádio do Palmeiras. Você não perdem a chance, né? Ninguém deixa escapar nada, isso hein? Tudo bem, né, Capri? O duro é um negócio, posso falar rapidinho um negócio que eu não acho legal? É cabeça de porco e
E hoje mataram aquele gambá. Mataram o gambá e jogaram em frente aí também ao Palmeiras. Parece se essa imagem é de hoje, se é recuperada. É uma pergunta. A cabeça sim, a cabeça está confirmada, né? Isso, A cabeça. Isso. E o gambá, Pedrinho? Parece que era fake a história e... Era fake, tá? Mas vou me ater só a cabeça, tá? Do porco. Pô, não acho legal isso. Eu não acho. Eu não aprovo esse tipo de coisa, não. Eu também não. Eu fico chateado com isso, sério mesmo, não acho legal. Eu também não gosto. Acho que você tem outras maneiras de valorizar um espetáculo, dessa coisa aí de rivalidade de torcida. Eu também não acho legal, acho que é de muito mau gosto isso, né? Eu sei que pro torcedor adora isso, aplaude, né? Mas eu realmente não gosto. Acho que a gente deveria incentivar outro tipo de rivalidade. Essa do Twitter aí do Corinthians é uma boa sacada, né? É uma boa sacada. Você faz ali uma brincadeira, uma ironia, tá tudo certo. Aí você já envolve animal, né? Essa não é bacana. Eu, pelo menos, não gosto disso. Uma rápida, eu tava vendo uma live lá na Holanda, traduzido, claro, português, não entendo holandês. E aí o Capriotti de lá, o Pretzel, o Ulisses de lá, o Quesada e tal, eles estavam discutindo isso, né? Que foi naquele jogo da cabeça que foi jogada no estádio do Corinthians, na vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro, segundo turno, né? E olha só como é a coisa, né? A leitura como é diferente, né? Os caras acharam aquilo a coisa mais assim excepcional, entendeu? Olha, que rivalidade, gente. Olha, eles cortaram a cabeça do porco e jogaram dentro do campo. Sabe, por isso que o futebol deles é diferente. Aí eu falei, não é possível que os caras estão achando isso legal, estão normalizando isso. Você vê como que cada um vê de uma forma, a gente é contra, né? Mas os caras lá do outro lado do Atlântico, na Holanda, achando que isso é o diferente, né? Meio que assim, pô, a gente poderia começar a fazer isso aqui também na Holanda, né? Realmente tem maluco pra tudo. Tem pra tudo, Bom, e aí, minha gente, 8h05. Parou aí, amenizou bem a chuva, diminuiu a água no gramado aí. Bruno Migliozzi, dá um panorama aí de cima aí, Pretzel, me conta aí. Vamos lá. Não, sai jogo, viu, já. Mandei foto pra ler ali. Sai jogo 8h30, sem nenhuma dúvida. É isso, aí o pessoal sim. tá tirando agora com o rodo, Capri, o restante da cortiça que se acumulou no gramado, né? Mas já conseguindo limpar bem o gramado, os times voltam ao campo para fazer o aquecimento, então tudo certo pra bola rolar às 8h30. Agora, parabéns aí à drenagem do Allianz Parque, né? Porque vamos combinar, num outro estádio não teria jogo tão rapidamente assim, né? Seria adiado mais um pouquinho. Então a drenagem trabalhou rapidamente e o motorista do aí, trator... Né? Bom também o motorista do trator, tá a imagem aí no nosso canal também. Você Bom, viu que ele derrubou o moleque, coitado? Pois é, né? Eu até gravei o momento. O menino foi ajudar lá, aí ele acabou tropeçando no fio que carrega esse material pra tirar a cortiça do gramado. O menino tomou um rola, o estádio inteiro comemorou. Coitado do menino. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. O Esporte em Debate está terminando porque vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes, vem aí um show de transmissão para esse clássico emblemático do futebol de São Paulo, do futebol brasileiro e do futebol mundial. Palmeiras e Corinthians jogam já 8h30 da noite no Allianz Parque e a partir de agora você vai ficar com o melhor do Brasil. Ele vai soltar a voz, vai emocionar e vai, como sempre, narrar com a precisão e a emoção tradicionais já da sua transmissão, da sua narração. Ulisses Costa tá chegando, eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e depois no apito final. Tomara, pra gente falar muito, não é, desse jogo, pra gente analisar muita coisa bacana, positiva, que certamente vai acontecer nesse grande clássico entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então, bom jogo a todos vocês. O Esporte em Debate volta amanhã a gente vai estar todos estaremos reunidos, todos juntos, eu, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, João Paulo Capelanes, para fechar a semana do Esporte em Debate e muito provavelmente também analisando lances polêmicos, muita polêmica, muito debate desse clássico Palmeiras e Corinthians. Que seja um grande jogo, um belo futebol, aproveitem muito, corintianos e palmeirenses, ótimas emoções a todos vocês e até já, Brasil. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br.
começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus tá com o melhor do futebol. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite pra você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, definitivamente desde o Allianz Parque. Jogo atrasado em meia hora. A bola vai rolar daqui a pouquinho, em 20 minutos. Começa pra você, Palmeiras e Corinthians. A chuva parou nesse momento, nem garoa tem. Pelo menos que eu observo aqui da cabine. Continuam dando um tapa no gramado pra começar o jogo. Klaus já tá lá, o árbitro do jogo, dando uma observada. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras jogam no Allianz Parque. O primeiro destaque da Bandeirantes vem com Bruno Migliozzi. Destaque o verde pra gente. Alô, Migliozzi, boa noite. Alô, Ulisses, boa noite, abraço pra você, pra amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, que hoje vem com mudança, vem pela primeira vez na temporada com 3 zagueiros escalados, mudou o sistema, Aníbal Moreno no banco e Piquerez de volta à equipe titular. E o Corinthians, Pedro Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Um abraço para você e pro ouvinte da Bandeirantes. O Corinthians que também já está escalado e definido para a partida de hoje, sem muitas novidades. O Timão que tem 18 pontos em 7 jogos do Campeonato Paulista. Vem de 2 vitórias seguidas. Só perdeu um jogo na competição e foi justamente para um rival, o São Paulo. E busca, quem sabe, a segunda vitória seguida contra o Verdão. Palmeiras e Corinthians vão jogar aqui no Allianz Parque para você, torcedor brasileiro. Mais um destaque do Verde, Migliozzi. Retrospecto que é todo alviverde, Ulisses. Antes dessa derrota no ano passado contra o Ramon Dias, o Palmeiras vinha de 8 jogos de invencibilidade. Inclusive, nos últimos 17 encontros, últimos 17 derbys paulistas, 8 vitórias do Palmeiras, 7 empates, só 2 derrotas. O Palmeiras que vem mandando nesse clássico nos últimos anos, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais uma do Corinthians, Ramiro. Isso, enquanto o Palmeiras tem Abel Ferreira, o Corinthians já teve mais de 10 treinadores diferentes. E nesse período, só 2 conseguiram vencer o Verdão do técnico português. E aí eu tô falando do Ramon Dias, atual treinador que venceu no ano passado, e Silvinho, que hoje é técnico da Albânia e também conseguiu bater o Palmeiras. No Allianz Parque, o Timão não vence desde 2019, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O destaque da Opinião Bandeirantes, Alexandre Pretzel, Leandro Quezado, abraço para vocês, boa noite. Boa noite, Ulisses, a toda a equipe. O time do Palmeiras com 3 zagueiros. O Abel deixa o Aníbal Moreno de fora, é sinal que ele vai soltar os alas e pressionar o time do Corinthians com a velocidade do Estevão e também adiantando o Veiga e Maurício. Isso é que eu imagino. E no Corinthians, força máxima em campo, mas o Hugo na lateral esquerda, que ele marca melhor que o Matheus Bidu para conter a estrela alviverde no gramado daqui a pouco, Quezada. É uma mudança interessante aí, Pretzel, Ulisses, ouvintes, não é?
essa linha de 3, claro, que a gente está falando que vai liberar os laterais quando o time estiver atacando. Quando o time do Palmeiras estiver sendo agredido pelo Corinthians, obviamente o Piquerez e o Mike voltam para reforçar essa linha de 5, mais a presença do Rios. Mas esse esquema libera principalmente ali o Veiga e o Maurício para organizarem o jogo para Torres e Estevão. E hoje o Coronado tem que mostrar realmente que ele tem condições de ser um cara importante até para dividir em campo como titular a tarefa de organizar o jogo do Corinthians quando o Garro estiver de volta. Então, como não tem o Garro hoje, o Garro faz uma falta estupenda, Coronado hoje tem a grande chance de ser o cérebro desse time e organizar o jogo principalmente para Yuri e Memphis. Yuri e Memphis nesse início de temporada ainda não conseguiram iniciar esse ano, Ulisses, como fecharam a temporada passada, arrebentando e formando uma dupla fundamental para colocar o Corinthians longe do rebaixamento e classificado para a Copa do Brasil e Libertadores da América. Vai ser um duelo muito tático já no Allianz Parque. É o futebol da Bandeirantes para você. O destaque da Bandeirantes do QG Bandeirantes e Esportes. Bruno Pozóvio, boa noite. Paulo Ulisses, Nina Gagliotti, é Nina ou Bruno? Não, sou é eu, Bruno, sou né? No plantão. É que o Pretzel falou Nina. E aí? Não. Só se mudaram meu nome. O Pretzel só se mudaram agora. O Pretzel que gritou aqui no meu ouvido. Fala aí, Pretzel. Que tava aí mudado. Tava no YouTube, por isso que eu te chamei. Desculpa a todos. Que eu tava aqui, não, tá tudo bem, acontece. A intenção foi pra ajudar, não foi pra atrapalhar, Pretzel. Tá tudo bem, você fez o certo. Embora tenha errado. É o futebol da Bandeirantes pra você, o QG Bandeirantes e Esportes, Bruno Pozóvio, boa noite. Paulo Ulisses, grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, uma quinta-feira de muito campeonato estadual. Agora temos bola rolando em Campinas para a vitória do Guarani 3-0 no Água Santa, 2 golaços marcados por João Vitor e João Marcelo no estádio 1º de maio. Temos jogo paralisado por conta das chuvas, às 39 minutos do primeiro tempo o jogo foi paralisado. Agora logo teremos o reinício dessa partida, por enquanto 0-0 no placar. Pelo campeonato carioca temos a vitória do Maricá contra o Volta Redonda, por enquanto 16 minutos de jogo, 1-0. Mais tarde às 9h45 teremos Nova Iguaçu e Botafogo em campo. Pelo campeonato paranaense, por enquanto 0-0 também para Atlético Paranaense e São Joséense. Pelo campeonato, pela Copa da Liga Inglesa, por enquanto agora a gente tem os classificados para as finais da competição. Mais cedo o Liverpool goleou o Tottenham por 4-0 no placar, um gol de Salah, um de Van Dijk e um de Gakpo. Szoboszlai fechou a conta. Agora teremos na final Liverpool e Newcastle. Pela Liga Italiana, a Fiorentina venceu a Internazionale 3-0 no placar. Também tivemos Copa do Rei, as quartas de final. A Real Sociedad venceu o Sassuolo 2-0 no placar e o Barcelona goleou a Valência fora de casa por 5-0, passando pelos classificados para as semifinais. Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad e Barcelona. O sorteio dos confrontos para a semifinal deverá acontecer no dia 12 de fevereiro. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes pra você. Palmeiras diante do time do Corinthians. Você ligado no futebol de maior tradição do rádio esportivo no Brasil. Obrigado, torcedor ouvinte, pelo carinho da sintonia. Tibaço técnica, mesa de som, Michel Lopes. Michel Lopes? Fala, chefe. É o Michel Lopes que tá lá? Fala, chefe. Não é possível. Que grata surpresa. Seja bem-vindo. Nada como ter privilégios na empresa. 90 dias de férias. O cara tem 13º, 14º e 15º. Chamou atenção. Não, é impressionante, não sabe nem disfarçar. E ele tá animado hoje, que ele acha que vai ser 2-2. É o futebol da Bandeirantes para Palmeiras. Michelzão Lopes tá ligado na Bandeirantes, meu fiel escudeiro. No futebol da Bandeirantes, na Central Técnica, Betão, Rebeca e Robertão Dias. Também arrebentando a boca do burro na Central da Bandeirantes. Para você, a boca do Capelanes. No Twitter, Alexandre Marques. No digital, Guilherme Marcel, Tibaço de Externa. Daniel Xingote, Rafael Pellegrini. Palmeiras e Corinthians. É o futebol da Bandeirantes. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para Palmeiras e Corinthians. A bola rola já. Fique ligado, porque futebol é aqui, ó. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Futebol é com a Bandeirantes. Ulisses Costa. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pra curtir Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, pra você, torcedor brasileiro, você curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes escala os times pra você, começando pelo Verdão, 7ª rodada do Paulistão. Quando surge o verde imponente. Escalando o Palmeiras do técnico Abel Ferreira, que vai a campo com 400, o Everton comemorando os 400 jogos com a camisa do Palmeiras. À direita 12 Mike, zaga de 15 Gomes, 26 Murilo, 34 Naves. Pela esquerda Piquerez volta ao time titular com a camisa 22. Meio de campo tem 27 Richard Rios, 23 Rafael Veiga e 18 Maurício para um ataque de 17 Facundo Torres, 41 Estevão, o Palmeiras de Abel Ferreira. É o futebol da Bandeirantes e o Banco do Verde. Opções para o técnico português: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Giai, Emiliano Martínez, Fabinho, Benedetti, Aníbal Moreno, Vanderlan, Figueiredo, Thales, Alan e Luigi. No futebol da Bandeirantes, que vem para escalar o Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos
emoção, é felicidade no coração. Vai a campo escalado com Hugo Souza no gol que veste a 1. No sistema defensivo 2, Mateuzinho, 5 André Ramalho, 25 Kaká e Hugo 46. No meio de campo 14 Ranielli, Alex Santana 80, Carrilho 19, Coronado 77 e a dupla de ataque Memphis com a 94 e 9 Yuri Alberto. No momento em que o pessoal que ajudou a passar o rodo no gramado sai aplaudido e reverenciado aqui com a torcida do Palmeiras. Merecido, rapaziada, trabalhou muito bem no futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte no Brasil, você conferindo comigo o jogão de bola no banco do Timão. Corinthians tem à disposição Donelli, Félix Torres, Charles Romero, Giovani, Pedro Raul, Bidu, Héctor Hernandes, Léo Maná, Rian, Thales Magno e Choca. É o futebol da Bandeirantes para você nesse momento. Os times vão se perfilar aqui no Allianz Parque para você, para Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, torcedor ouvinte no Brasil. Palmeiras e Corinthians, a bola vai rolar já já. Análise, opinião na Bandeirantes. Falam o derby do Paulistão, Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Fala, Pretzel. Olha, eu acho que vai começar o hino agora. Eu acho que o Palmeiras sabe se vai ganhar esse jogo, né? Porque o Palmeiras hoje ele está atrás do São Bernardo e a Ponte Preta na frente do Palmeiras. Então é uma situação que a gente não imaginava, uma situação inimaginável para o Palmeiras chegar em terceiro no derby com um futebol realmente duvidoso e que foi bem contra o Guarani, mas em jogos anteriores não convenceu muito. Ele tira o Moreno, põe o Naves, quero ver como é que vai ser a formatação da equipe para pressionar o Corinthians. E do outro lado, o empate para o Corinthians hoje, Quesada, é um grande resultado, porque a campanha do Corinthians é excelente, com 18 pontos em 21 disputados. Hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro para você, torcedor brasileiro no Allianz Parque. A bola vai rolar já já para você. Obrigado pelo carinho da sintonia. Forte abraço, torcedor do Brasil. Alô, Argel, tá ligado no microfone Bandeirantes. Leandro Quesada, espera o que do jogo Palmeiras e Corinthians, Quesada? É um clássico, a gente sabe que o clássico, claro que é importante vencer, óbvio, o Palmeiras precisa mais, o Pretzel tem razão, do que o Corinthians nesses pontos. Uma vitória do Corinthians abre 6 pontos em relação ao Mirassol e é tudo que o Corinthians quer, não é? Terminar em primeiro para disputar as quartas e a semi em casa. E se tiver uma pontuação boa, pode fazer a final também contra quem quer que seja, jogando em Itaquera. Agora, pensando em jogo jogado, né, naquilo que os times podem apresentar, é óbvio que esse Palmeiras ainda está no modo off, né? Esse Palmeiras pode jogar muito, mas muito mais do que vem apresentando nessa temporada. E o Palmeiras é assim, né? Tem alguns momentos dos anos vitoriosos que ele não consegue desenvolver tudo. E uma hora esse time pega firme, pega forte, e aí para segurar realmente não é a coisa mais fácil. Mas assim, eu tô achando que o jogo vai ser um pouco defensivo nesse início. Pelo que o Palmeiras apresenta aqui, pela escalação do Hugo também. Eu não gostaria que fosse assim, tá? E esse gramado também tem que ser analisado, né? Vamos ver como é que vai estar a condição do gramado na hora em que a bola rolar, porque isso vai atrapalhar principalmente os jogadores mais técnicos, como Coronado, Carrillo, Memphis, Veiga e por aí vai. Assim, só para que você tenha uma ideia, normal o gramado, não tem uma poça d'água.
Isso é muito tá bom. tranquilinho. O trabalho da equipe de limpeza foi espetacular. Aplausos merecidíssimos. Eu só tenho A Thaís Freitas tá ligada no microfone Bandeirantes. Grande Thaís Freitas, ligada no futebol da Bandeirantes, torcendo pro Verdão, torcendo pro time do Palmeiras. Thaís Freitas, a palmeirense, nossa diretora da Bandeirantes, ligada. A bola vai rolar já já. Mais alguma coisa aí, Pretzel Quesada? A camisa do Memphis, ô Ramiro, é a 94. Essa semana deu confusão, que ele queria a 10 e o Garro não liberou. Deu confusão nisso? Deu confusão, assim. O Garro já sabia dessa cláusula e o Memphis também. Ela foi assinada assim quando o contrato foi feito e produzido no Corinthians. Eles tiveram uma conversa até que amigável com relação a isso, e no domingo, atenção, no domingo o Garro já deve voltar a vestir a camisa do Corinthians, só que agora veste a 8 com homenagens na Neoquímica Arena. Pô, mas a camisa 8 do Corinthians... Doutor Garro, pronto. Ela é emblemática, Ulisses, começa a chamar Sócrates. de Doutor Garro, viu? Começa a chamar de Doutor Garro. A 8 foi do Doutor. Impressionante. Agora, quem é que botou uma cláusula no contrato do Memphis que a 10 seria dele também? Pô, o Memphis chegou depois do Garro, né? Chegou. O Garro, aliás, começou com a 16 no Corinthians. Aí o Rojas saiu. Meu Deus, Rojas. Aí o Garro foi lá e vestiu a 10. Mas agora mudou. Vai ficar com a 8. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai começar o jogo. A princípio, o Corinthians fica à esquerda do seu rádio, o time do Palmeiras à direita. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Matos Filho. Alô, Adam Labastli. Tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado, Labastli. Obrigado pela audiência. O William Oliveira ligado com José Santos, curtindo o som da Bandeirantes. Alô, Laurano Arantes ligado também. Obrigado pela audiência. Wesley Efigênio. Vem comigo, torcedor do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Milton Reis em Minas Gerais também tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. Ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da audiência. Marcelão Capace, curtindo o som da Bandeirantes. Vai começar o jogo. Corinthians, meias brancas, calções pretos. A camisa em degradê, ela começa a barra da camisa em preto, vai subir no cinza e ficando em branco, e os ombros e os ombros em preto. Essa é a camisa do Corinthians. Verdão, meias verdes, calções brancos, camisas verdes com detalhe nas golas e nas mangas em branco. Vai começar o jogo, tudo pronto para rolar para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Vai começar o jogo, você ligado no microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Vem comigo, é Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras para você sair daqui, pertence ao time do Corinthians. Vai tocar na bola Mendes de Pai pela primeira vez. Vai começar o jogo, você ligado. Coronado conversa ali com o Yuri Alberto. Vai começar a partida. Sai daqui, pertence ao time do Corinthians. Tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone Bandeirantes. Já estamos atrasados aí. 1 minuto de atraso. O jogo era para começar 20h30, agora 20h32. O Klaus está no centro do gramado. Apita Klaus, toca na bola. O Corinthians, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Futebol da Bandeirantes. O microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. É lateral para o time do Palmeiras, bater pelo direito do campo de defesa, vem para a cobrança de lateral Pigueires. Pires salta a jogada no campo de ataque, vem para ganhar. Carrinho ganhou pro Timão, desceu pelo setor de direita, vem pro breque, tentou levar para a linha de fundo, abriu o compasso, tentou passar, Carrinho tentou descer, vem para fechar a porta. Facundo Torres fecha a porta e o Carrinho vem para fazer a falta em cima dele, parado o jogo. E são Carrilho e Coronado quem chamam a responsabilidade nesse começo de jogo do lado do Corinthians. Ele faz a falta, o jogador peruano, setor de defesa, sobe o Verdão. É bola no campo de defesa para o time do Palmeiras, jogando a abertura, vem para a direita com o Mike, a novidade do time do Verde. Mike prende para o time do Palmeiras, tenta sair jogando no campo de defesa, vem para a marcação, Coronado ganha o lance, o árbitro para o jogo, marca falta novamente no campo de defesa para o time do Palmeiras, bater falta para o time do Palmeiras, Cabrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a série para o jogo novamente o time do Verde. José Luiz está lá em Washington, nos Estados Unidos, ligado no microfone Bandeirantes. E eu quero você comigo, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Ganha lateral. Mike vem para a cobrança, solta para Viga. Viga para Mike, Mike para Viga. Ele domina pelo campo de defesa, está jogando no toque. Ele bola contigo novamente no setor intermediário para o time do Palmeiras. Ele prende o lance na sua zaga central. Recolhe contigo no setor intermediário. Recolhe novamente, vem para o levantamento. Domina no campo de ataque, vem para a tenta posse. Ele bola contigo novamente para o setor de esquerda. Recolhe novamente, vem para o drible. Domina o time com Piqueires. Piqueires prendeu para o time
time do Palmeiras, tentou lançamento fácil. Hugo Souza sai do gol, goleiro do Timão para fazer a defesa. Na primeira chegada do Palmeiras pelo lado esquerdo, Piquerez, novidade na equipe titular depois de um processo longo de transição física. Tá de volta ao Uruguai, é o titular do Verdão. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda. Vai pra finta, tenta o toque contigo pelo setor intermediário. Você ligado comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tá parado o jogo e o Roberto tenta a finta. Vem Mike, toca na batida, ganha a jogada e ganha a lateral para o time do Palmeiras, que tenta descer do comando de ataque. A Vitória vem à frente no comando. Memphis de Pai tentou chegar na dividida. Domínio do time do Palmeiras, ganha Rios. Ele prende pelo campo de defesa, abriu pelo setor de esquerda para Piquerez. Piquerez domina para o time do Verde, tenta descer para o comando de ataque, faz o break, ergue a cabeça, ameaça o cruzamento, vem pro toque de bola Coutinho para Rios. Ele domina para o time do Palmeiras, sai jogando contigo no campo de defesa com Maurício. Maurício prendeu, volta na zaga central, recomeça Gomes, sai jogando para o time do Palmeiras. Abre a jogada para Naves, Naves domina pelo setor de direita para Estevam. Ele tenta domina, aperta na marcação. Alex Santana faz falta. Tá parado o jogo, direita, falta para o time do Palmeiras bater. Bautec protege, Bautec impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Marcelo Patti, ligado na Bandeirantes. Ludinei Pereira de Carvalho, obrigado. José Filho, alô, alô, ligado na Bandeirantes. Márcio de Abreu e vem Verdão. Domínio do campo de ataque, tenta partir, vem para afastar a zaga do time do Corinthians. A bola volta com o time do Palmeiras, vem pro toque de bola. Naves, Naves abre da esquerda para Piquerez. Piquerez cortou, partiu pela ponta, tentou lançamento à frente. Hugo vem para proteção. A bola vai embora para a linha de fundo, tá parado o jogo. Facundo Torres tentava chegar. Tiro de meta para o Corinthians bater. Na boa, jogada de novo do Piquerez. O Facundo na projeção consegue as costas do Ramalho. Corinthians vacila e o Palmeiras aperta a saída de bola. Mateuzinho tenta ser jogando, vem pro toque de bola, afasta novamente Facundo, põe pra fora, tá parado o jogo, tá marcado tiro de meta pro Timão bater, tiro de meta pra Corinthians ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Abraspress, transporta suas encomendas em qualquer lugar do Brasil. É Abraspress, ela conta com 110 filiais distribuídas do país. É Abraspress Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando, já recolhe contigo pelo campo de defesa, o time do Corinthians para descer. Lateral para o Timão bater, você ligado na Bandeirantes. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. José Ferreira da Silva tá ligado no microfone da Bandeirantes. Obrigado, Alô Cristal. Recolhe no campo de defesa. O time do Corinthians prende a jogada com Kaká. Kaká domina para o time corintiano, deu para Hugo. Hugo domina para o time do Corinthians. Vai sair jogando para o time corintiano. Ele prende o lance, tenta o levantamento para Carrilho. Carrilho vai deixar a bola passar. Ela quica, vai sair em linha de lado. Lateral esquerda, defesa para o time do Palmeiras bater. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser seu. A mais premiada do Brasil, se é seu, pode confiar. E recolhe, tenta ser jogando novamente o time do Palmeiras. A abertura vem pela direita do campo de defesa, prende a jogada Gomes. Gomes domina pelo setor de ponta. Ele vem pra finta, abriu para Estevam. Estevam, talento, dominou um buraco para descer, bateu pro gol. Vai longe do gol. Mas o que é isso, Estevam? Mas o que é isso? Bateu mal na bola, Estevam, hein? Ele tem moral, né, Ulisses? Artilheiro do ano passado, mas agora, o que é isso? Pega embaixo da bola, sem qualquer direção. O Estevam deu uma precipitada, desperdiça a chance do Palmeiras. E vem Mike pra tirar a bola, volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras, ganha lateral pro time do Corinthians bater do campo de defesa, vem pra tocar da bola, afasta, quarto time, o perigo Facundo Torres, é lateral pro time do Corinthians bater pelo setor de direito do campo de defesa, vem pra cobrança de lateral o time corintiano, vem pro toque de bola com o time Mateuzinho, é bola do campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 5:30, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você, Palmeiras e Corinthians, o placar do jogo é de 0-0, domina Memphis, vem pra finta, 1-2 na marcação, ele toma falta, tá parado o jogo, falta pro time do Corinthians bater pela intermediária no campo de ataque, Estevam faz falta ali, ele cumprimenta Memphis, a bola volta pra Coronado, domina pro time do Corinthians, limpa pro lado errado, vem pro toque de bola, ganha a bola o time corintiano, recolheu Memphis, e por entre as pernas do Naves, passou Memphis, tentou ganhar, perde o lance, a bola vai embora, lateral pro time do Corinthians, batendo Memphis, meteu a bola no meio das pernas do Naves, driblou, passou na dividida, a bola acabou saindo, repito, 6 jogados, placar de Palmeiras e Corinthians 0-0 pros óbvio. Ulisses, intervalo de jogo no estádio 1º de maio, por enquanto 1-0 para o Novo Horizontino contra o São Bernardo, gol marcado pelo volante Jean Irmer.
Deu um elástico, Mendes ali lembrando a era de Rivelino. Domínio do campo de defesa, prazer, jogando recolhe Coutinho, Serginho Japa tá ligado na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Grande André no Only, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, domínio do campo de defesa, sai jogando Coutinho no campo de defesa. Gilson Rocha, alô Mauro Faustino, curtindo o sonsaço da Bandeirantes de Pirassununga, Valdo, obrigado pela audiência. A bola volta, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem para Estevam, tanto domínio, já passou no comando de ataque, Ranieri caiu, domina o Palmeiras da direita, Mike prendeu em cima do Hugo, vem Verdão, cruzou, levantou na boca do gol, passa por todo mundo, vem para tirar, Mateuzinho tentou, não consegue, por baixo, Mateuzinho tira, dá um bico na bola, corta dali, tentava o domínio, Piqueires, lateral pro Palmeiras, bater próxima linha de fundo pela esquerda. Bem na marcação agora o Mateuzinho, o cruzamento foi muito forte, é verdade do Mike, encontrou o Piqueires do lado esquerdo, mas a marcação cerrada, Corinthians atento no começo de jogo, tá 0-0 no Allianz. É bola pro time do Palmeiras, saiu jogando com o Rios, o bom Rios, ele domina pro time do Verde, volta a jogar para Gomes, recolhe pelo campo de defesa, sai jogando aqui atrás do campo de retaguarda, vem pro toque de bola com o Everton, domina o Everton, 400 jogos com a camisa do Palmeiras, levando o número 400 às costas o Everton, a bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Verde, domina do campo de retaguarda, prende a jogada, Veiga domina para Naves domina, vem pro toque de bola para Estevam dominou, soltou para Mike recolhe para direito do campo de ataque, vem marcação do Ranieri, já prende em cima da marcação, tentou passar Estevam, passou a marcação do Hugo também, domina novamente Mike, volta a jogada no comando de ataque para Rios domina para o time do Palmeiras, toca para trás no campo de defesa, o time do Verde até lá atrás com o goleiro Everton para começar. Hit de verdade, a jogar com responsabilidade, se tem hit tem estrela, acesse www.estrelabet.bet.br. Você comigo na Bandeirantes, vem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Amália ficou bem pro jogo, Palmeiras vai ser o gol, bateu! Maurício! Zaga do Corinthians, em cima do André Ramalho, Maurício, céu na cara do gol, no bico da pequena área pela esquerda, encheu o pé e meteu no fundo da rede, Maurício, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Maurício, que você proporciona à torcida do Verdão, agora Palmeiras 1, Corinthians 0, o detalhe do gol é teu, diz aí, a 8 minutos e 30 de bola rolando, Maurício abre o placar pro jogo, abre o placar do jogo, Verdão na frente, o detalhe do gol é todo seu, Milhazzi. Não é que o Maurício tá mandando bem de atacante, Ulisses, que bola do Piqueires, coloca o atacante do Palmeiras 18 na cara do Hugo, quebra a zaga do Corinthians, muito bem o uruguaio nesse lance, e aí ele foi inteligente, chute cruzado, rasteiro, difícil demais pro goleiro pra marcar, pela quarta vez da temporada, o artilheiro do Palmeiras do ano, o Verdão tá na frente no Allianz Parque. Maurício, 8h30 de bola rolando, 1-0 pro time do Palmeiras, que bobeira do André Ramalho, na Bandeirantes é com você, diz aí, alô, Pretzel Quesada. Ramalho perdeu pro gramado, ele não tá acostumado ao primeiro jogo dele aqui no Allianz Parque, não só ele, o Coronado, o Carrilho também, perdidaços com o gramado, com a velocidade da bola, Palmeiras mais acostumado, pressionou o Corinthians, um bolão do Piqueires e o Maurício, sem perdão, bateu de primeira na saída do Hugo Souza, 1-0, Corinthians não viu a bola ainda, Quesada. O setor esquerdo... O setor esquerdo arrebentou aí com o Corinthians, agora pela segunda vez uma bola nas costas do Ramalho, muito elogiado por mim durante toda a temporada passada, errou também no Noroeste e perdeu realmente uma grande chance de evitar esse primeiro gol da equipe do Palmeiras. Não tá legal o Ramalho, hein? Eu já sei o que quer e vou contar durante a transmissão. Escanteio pro Timão bater pelo setor de esquerda, Memphis vem para a cobrança de escanteio pro time do Corinthians, você ligado no microfone de Bandeirantes, Memphis para a cobrança de escanteio, 0 pro time do Corinthians, 1 pro Palmeiras, o Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN, se posiciona para a cobrança de falta, escanteio pro time do Palmeiras, bater pelo time do Corinthians, bater escanteio cobrado, levantamento no boca do gol, pro Coronado, perde o lance, bate muito mal, a bola volta para Estevam domina, vai pra cima da marcação do Hugo, ele passa sozinho, vai passar Mike, Estevam desceu, Hugo vem pra marcação, tentou o drible, soltou boa bola à frente, Estevam entrou na área, vem pra tirar Ramalho,
O Ramalho vem pra tirar pro time do Corinthians. Quase o Palmeiras abre, faz o segundo gol do jogo. Puxa o ar aí, Hugo. Respira que o Estevão tá só começando. Deixa na saudade com muita tranquilidade o lateral esquerdo. E ele tenta aquele chute falso pra enganar a marcação, mas agora o Ramalho acerta, intercepta e salva o Corinthians do 2-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Já domina no campo de defesa para sair jogando dentro, toque de bola contigo novamente, domina no campo da retaguarda. Prende o lance curto, recolhe, domina pelo setor de esquerda, tenta partir novamente. Domina pelo setor de ponta, aperta na marcação. Recolhe a jogada novamente no campo de defesa. Domina o time do Corinthians para sair jogando pelo setor de direita, abertura vem para Memphis. Memphis não toca na bola, perde o lance. Cochilou, perdeu, vem por baixo, faz a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras bater na circunferência central do gramado. Falta para o time do Palmeiras cobrar. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando, recolhe no campo de defesa novamente. 1-0 para o time do Verde, 1-0 para o Palmeiras. Com um amortecedor de qualidade, líder em suspensão, é a HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem para o toque de bola, o time do Palmeiras está jogando contigo com Gomes. 1-0 Verdão. Palmeiras na frente, 1-0 para o time do Palmeiras. Você domina no campo de ataque, a abertura vem para a esquerda para Piqueires. Piqueires dominou, vai para a finta, puxou perna direita, rolou, entrada na grande área, tentou o toque de bola para Rios. Rios domina pelo seu campo de defesa, vai para a finta em cima da marcação do primeiro. Dominou na ponta, Mike, ele domina, deu para Estevam no mano a mano, deixaram o Estevam perigoso, cruzou, levantou, na boca do gol, Ramalho de cabeça, vem para tirar, afasta perigo o time do Palmeiras, o time do Corinthians tenta ser jogando no campo de defesa, vem para o toque de bola, domina do comando de retaguarda, o time Corinthians. Mateuzinho é o sono do jogo, hein? Ele ficou olhando e não foi na bola o Mateuzinho. Tempo de reação negativo do lateral direito corintiano. A bola passa na frente dele, ele demora para acordar. Opa, essa é minha. E quando chega já tá atrasado. Lateral pro Verdão. É o futebol da Bandeirantes. Marcos Falopa tá ligado também no microfone de Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Se posiciona o Mozart curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Domínio do campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo no campo da retaguarda pelo setor de direita. Na direita, tanto posse, ele bola contigo novamente. Arranca, tenta descer contigo o time do Corinthians. A abertura vem pelo campo da retaguarda. Domina novamente, vem pro toque de bola curto. Já domina, recolhe o time corintiano para descer com Coronado. Coronado prende o lance, abriu de esquerda. Ele solta para Hugo. Hugo de primeira para Memphis. Memphis recolhe para Alex Santana. Domina para o time do Corinthians, tenta descer para o comando de ataque, vai para a finta do primeiro, finta do segundo, perde o lance, no bate, rebate, a bola volta com o time do Corinthians, Alex Santana dominou, tentou enfiar no comando de ataque, afasta o time do Palmeiras, na volta com Kaká, Kaká domina para o time do Corinthians, abre da direita no campo de ataque, solta a jogada para o comando, mas está parado o jogo. Gomes, choque de cabeça, está parado o jogo, marcada a bola para a equipe do Corinthians sair jogando, no lance ali o Gomes está com a mão no rosto, tomou uma bolada no rosto. E foi do Alex Santana que foi tentar o passe para cima ali do time do Palmeiras com o Yuri Alberto passando, ele acaba levando uma pancada no rosto. O Corinthians leva mais um gol. Em 8 jogos do Campeonato Paulista, só ficou sem levar gol em uma partida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs está na sua vida. Tá no Tenda, torcedor do Brasil. E do time corintiano, 1-0 para o time do Palmeiras. Abertura vem para a direita do campo de ataque, lançamento vem para Mateuzinho. Ele prendeu do comando de ataque para Coronado, vai para o cruzamento, erra o passe. Domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa, sai jogando errado, vem Carrilho para ganhar. Mateuzinho solta para Memphis, Memphis domina para o time do Corinthians, deu para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina para o time do Corinthians, vem para a dividida, chegou no toque, ele para tentou tirar. Fez a falta e vai tomar Alex Santana no amarelo. Chegou forte o Alex Santana, tá tomando o cartão amarelo do jogo. Uma pancada muito forte do jogador do Corinthians, uma tesoura por baixo, em cima do camisa 23 Veiga. Falta feia, aliás, é a 5ª cometida pelo Corinthians da partida. O tempo não para, Bandeirantes marca. 15 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Palmeiras 1, Corinthians 0. Maurício fez o gol pro time do Verdão da Bandeirantes. É você, Pusóvio. Ulisses também pelo Paulistão, 11 minutos da segunda etapa em Campinas. O Guarani vai goleando o Água Santa por 4-0 no Brinco de Ouro. Futebol da Bandeirantes para você, do time do Palmeiras, vem para o domínio, bola batida, gol, a pancada do Facundo Torres, no meio do gol, Hugo sai para fazer a firme boa defesa, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, é bola no campo de defesa para o time do Corinthians, ser jogando Pretzel, enqueçado um pouco atrasado, mas merecido amarelo, merecido. Com Alex Santana. Alex Santana entrou atrasado, aliás, repito,
Coronado não consegue se achar no gramado com o kick da bola e a velocidade do jogo, Kessara. O Alex Santana tomou um amarelo logo no início do jogo contra o São Paulo, vocês lembram? Aí ele se apagou em campo. Se ele se apagar em campo aí vai ficar difícil, porque ele é o cara do combate. Agora, que entrada desnecessária, hein, Ulisses? Que coisa absurda, Alex. Desnecessária. Um pouco ele mais foi de dar o tranquilidade. bote pra chegar na bola, mas chegou todo atrasado, né? Isso. Agora, o Piquerez, hein? Que jogador, né? Joga muito. Que domínio lance. do campo de ataque, recorde do time do Palmeiras pela direita, abertura vai ser feita à frente, Mike tenta o cruzamento, linda bola, Veiga dominou, tira a zaga corintiana, afasta mal, no peito do Piquerez, dominou, bateu pro gol, desvio do Estevão, vai pra fora, tiro de meta pro Corinthians bater, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, parece que o Corinthians estrange mais o campo de jogo, apático o time corintiano. E o Palmeiras se aproveita, roda a bola e agora nessa sobrada, o Piquerez tá inteiraço. Quem falou, porque tá machucado, vai voltando aos poucos, que nada, tá jogando muito e por pouco não abre 2-0. A bola volta com o time do Corinthians, está jogando, vem pro toque, ele para novamente o time corintiano pelo campo de defesa, já prende a jogada, o time do Corinthians, levantamento vem pelo setor de esquerda, abertura no comando de ataque, vai pro toque, ele para novamente Coronado, lançou para o Yuri aberto, tentou deixar a bola passar, ela não passa, vem pro toque, ele para tentar ganhar, o time do Corinthians sobe de cabeça, tira dali, Alex Santana bate de qualquer maneira, frente, tira o time do Palmeiras, voltou com o Coronado, vai para finta do primeiro, finta do segundo, tentou o toque, ele para na dividida, a bola sai, é lateral pro time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de ataque, manual pro time do Corinthians bater, Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa, Bautec, impermeabilizando e colorindo o Brasil, e domina Alex Santana, vem pro jogo para Memphis Depay abre a jogada pelo setor de esquerda, ele vem pro toque, ele para pro time do Corinthians, arma a jogada contigo no meio do campo, recolhe o time corintiano, tenta ser jogando, já prende o lance contigo no campo de retaguarda, prendeu o Carrinho domina, vem pro toque, ele bala contigo novamente na zaga com André, recolhe a jandada, André pra Kaká, prendeu de esquerda pra Hugo domina pro time do Corinthians, pra Kleber Santana novamente pra Kaká domina pro time do Corinthians, sai jogando 1-0 pro time do Palmeiras vence o jogo, gol marcado pelo Maurício, recolheu novamente o time do Verde, apertura vem pela direita, o time do Corinthians responde, lançamento do Bigo, domina Carrilho, muito mal, Ranieri domina mal, bola volta com o time do Corinthians, que tenta descer do campo de defesa, vem Estevão, toca na bola, vai sim pra cortar, tirar dali novamente Kaká, ele volta no toque de bola, recolhe com o Hugo domina pro time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem pro toque de bola, o time corintiano, já domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Coronado tenta o levantamento, lança a jogada pra Hugo, Mike sobe de cabeça, tenta tirar o primeiro tiro, vem Naves dá um bico na bola, corta, tira, Estevão tentou subir pra ganhar, não conseguiu, dominou do campo de defesa, a abertura vem do toque de bola, Coutinho, enfiada do Memphis, e o Yuri Alberto não domina, ele passa, a bola passa, sai do gol tranquilo, Everton pra fazer a defesa. E o Memphis foi muito inteligente e rápido pra dar esse passe pro Yuri Alberto, que não estava ligado no lance, 8 jogos do Yuri já na temporada e nenhum gol marcado. Alô, rapaziada do Boteco do Ivan. Alô, Laureano, Arantes Neto, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a Mili também ligada na Bandeirantes, obrigado. Domina no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, 19 minutos de bola rolando, placar de 1-0, Verdão. Dominou, Mike, passou, levantou na boca do gol, afasta, tentou tirar. Mateuzinho falhou, voltou pra Piquerez, bateu errado. Atravessa a bola pra Mike, mas tá impedido. Tá parado o jogo, impedimento para o Corinthians bater do campo de defesa. O Mike que fez o cruzamento demorou pra se reposicionar, né? Ficou olhando, esperando que o Piquerez fosse bater pro gol, e aí quando foi receber a bola já estava em posição ilegal. Bola para a equipe do Corinthians, 1-0 Palmeiras no Allianz. O Estevão puxa o Hugo da direita pro centro e abre a avenida pro Mike entrar nas costas. O Mike é um ponteiro direito, é um dos melhores em campo nesse momento. Palmeiras realmente é muito superior ao Corinthians, que ainda não entrou no jogo. Alô, Robson Ramos ligado no microfone de Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domina, tenta descer, vem pro toque de Valírio Alberto, perde o lance, domina Maurício, ele prende a jogada, soltou para Estevão, cochilou, vem para afastar Ranieri, que toma falta do Maurício, tá parado o jogo, é falta para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. É jogados para você conferir, jogados para você conferir. 21 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão.
O maior campeonato do Brasil continua para você, maior campeonato regional do Brasil. Continua para você, Corinthians 0-1 pro time do Palmeiras. Recolhe, tenta descer novamente, o time do Corinthians perde o lance, curtindo novamente no setor intermediário. Já recolhe no campo de defesa, vem para finta, tenta o toque de bola para o comando. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer novamente com o Facundo Torres. Ele dominou, lindo drible no Ranieri, cruzou na boca do gol, Ranieri na recuperação, toca na bola, põe para fora, escanteio esquerda pro Palmeiras bater. Repito, Palmeiras 0, Corinthians 21, jogada Lopes Óbvio. Ulisses, mais tarde pelo Campeonato Carioca teremos Nova Iguaçu e Botafogo às 15 para as 10 da noite no estádio Moça Bonita. É o microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E vem para a bola, vem para a cobrança novamente. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vem levantamento Veiga. Veiga vai partir para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras. Vai partir pelo setor de esquerda. Vem levantamento para dentro da grande área. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Veiga, ele vai partir, partiu para a bola, bateu muito mal. Pior ainda, tira o Yuri Alberto, a bola volta para Veiga, conseguiu o cruzamento, tira de cabeça novamente Ranieri, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, tenta descer, subiu de cabeça, vem pro toque, contigo no setor intermediário, Coronado tentou ganhar, não consegue, a bola volta no campo de defesa, já sai jogando contigo no setor intermediário, Palmeiras, aqui atrás com o Everton que domina para sair para o jogo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil, e domina, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, o time do Palmeiras prende, Rios domina, abre para Piqueires recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa, Mattioli tá ligado em Marília no futebol Bandeirantes, obrigado pela audiência, a abertura vem pelo campo da retaguarda, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras sai jogando coxinho com Naves prende o lance, tem aberto pelo direito do campo de ataque, soltou bom lance para Mike para Estevam para Mike recolhe novamente para o time do Palmeiras, volta para Naves no campo de defesa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina Piqueires já prende no campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, é Maurício quem domina, vai pra finta, vai pro drible, faz o break, prende, volta a jogada na sua zaga central, vai pro domínio novamente, recolhe a jogada, Gomes prende pro time do Corinthians, tenta o levantamento no comando de ataque, tentou o domínio, não teve, tentava o domínio de bola, o time do Palmeiras com o jogador Veiga, a bola passa, volta com o Hugo que domina e está jogando no seu campo de defesa, é bola campo de retaguarda para sair o gigante. O Disney Plus está com o melhor do futebol, assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Domina o time do Corinthians, tenta descer, vem pro toque de bola com Kleber Santana, ele prende a jogada contigo no campo de defesa, Ranieri domina, abre para Ramalho que falhou no gol do time do Palmeiras, ele domina pelo setor de direito no campo de defesa, empurra a jogada para o comando de ataque, tenta o toque de bola pro péssimo lateral direito corintiano Mateuzinho, domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola, Coutinho toma falta, tá parado o jogo, fica no chão, caído Carrilho, é falta pro time do Corinthians bater pela direita em frente ao banco de reservas do Palmeiras. E a quarta falta cometida pelo Palmeiras na partida, lado direito de campo, o Carrilho também errou o passe, bola pro Timão, campo de ataque. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer com Coronado prende na esquerda, abriu pra Hugo domina pro toque de bola de Coronado vai pro drible, empurra a jogada para Benfica, tentou um passe de bola pra Yuri Alberto pra empatar o jogo, bateu em cima do Everton, ele enche o pé, o Everton com o pé tira, põe pra escanteio, ele a bola, o goleiro e o gol, bateu em cima do goleiro Yuri Alberto, e aí? Mais um para a coleção de gols inesquecíveis que o Roberto poderia fazer. Memphis vem para a bola. Escanteio, Memphis para bater pro time do Corinthians, vai partir para a bola, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, Ramalho subiu de cabeça, deu passe de bola, afasta a zaga do time do Palmeiras, vem Coronado para marcação, ele marca, faz a falta, e tem que tomar amarelo Coronado que matou o contra-golpe do Palmeiras. Tinha que tomar cartão amarelo, Rafael Claus por enquanto não sinalizou nada, a torcida do Palmeiras fica revoltada. 10ª falta do jogo, a sexta, aliás, cometida pelo Corinthians. Ulisses. Bruno Gabriel ligado, José Bezerra Leite curtindo, Marcelo Patti também curtindo, Walter Luca. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pois não, Quesada. Passe do Memphis açucarado, hein, Ulisses Pretzel, que coisa maravilhosa. E o Coronado, pela primeira vez, apareceu no jogo agora.
A pergunta que fica no ar, o Yuri verdadeiro é aquele da reta final do Campeonato Brasileiro ou esse que não marca gols desde 1910? A bola volta no toque de bola, tenta descer Coutinho pela direita, recolhe novamente o time do Palmeiras, vem pra finta, tenta o toque de bola Coutinho no setor intermediário, afeta na marcação, vem pra rasgar o time do Corinthians, bola volta no toque de bola de Clã, Alex vem pro toque de bola Coutinho novamente, recolhe Alex Santana, ele prende do campo de defesa, sai jogando para Kaká, Kaká tenta o passe de bola ao Cacazão, ele domina, afasta o zagueiro, corta, tira, perde a bola, o time do Corinthians, recolhe o Verdão pra sair jogando. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. O tempo não para, Bandeirantes marca. 26:30 de bola rolando, 26:30 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Continua pra você, Palmeiras tem Maurício a 8:30 deste primeiro tempo, 0 pro time do Corinthians, Pusóvio. Ulisses, atualizando o grupo D do Paulistão, o São Bernardo é líder com 15 pontos, seguido pelo Palmeiras com 12, a Ponte Preta com os mesmos 12 e o Velo Clube com apenas 5 pontos somados. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta, Esteban vai fazer o gol, bateu o Hugo, defendeu, defensaça do goleiro, voltou, levantamento de Esteban, tocou pra Mike, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai pra fora, vai pra linha de fundo. Murilo cabeceou na pressão, tiro de meta pro Corinthians, Hugo dá uma bronca geral na zaga corintiana. E tem que dar mesmo, porque não acompanha, o Palmeiras troca passes, finaliza e ninguém consegue achar, só fica procurando o ataque do Palmeiras. Agora Maurício perde a chance de novo, o Corinthians fica à mercê do ataque alviverde. É uma linha de 3 na frente, que o Esteban não é ponteiro, o Mike é o ponteiro. O Esteban vem pelo meio, confunde a marcação do Corinthians, ficam 3 contra 3. Maurício de falso 9 aparece com qualidade para tabelar com o Esteban e com o Torres. Defesa do Corinthians e o meio campo também perdidos do jogo quando o Palmeiras aproxima da área. A bola volta com Carrilho, domina para o time corintiano, tenta o toque de bola pelo setor de direita, na direita do toque de bola, Coutinho vem com o toque de bola de Coronado, ele vai pro drible, vem pra a jogada bem fez de pai, pede a jogada para Naves, domina o time do Palmeiras para ser jogando pelo campo de defesa, volta a jogada no toque de bola com o Everton recolhe para o time do Palmeiras para ser jogando no campo de defesa, já domina pelo setor de direita, Mike se movimenta pro toque de bola de Veiga, que recolhe pro Verdão, 1-0, Palmeiras vence o jogo, segurança e conforto em qualidade no caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta, Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, prende, jogada contigo no campo de defesa. Recomeça o time do Palmeiras no campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, no meio do campo de retaguarda, vai para o toque de bola, o time do Palmeiras com Veiga prende o lance. Ranieri vem para sua marcação, tenta o toque de bola novamente, o time do Palmeiras. Abertura no campo de defesa, recolhe o Everton pro Verdão para sair jogando. Bautec protege, Bautec impermeabiliza, Bautec colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola já volta no toque de bola com toque de bola Coutinho de Everton. O Everton domina para o time do Palmeiras, vai para finta, abre a jogada pelo setor de esquerda. Tenta o toque de bola, recolhe Coutinho no campo de defesa, 1-0 para o time do Palmeiras. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Recolhe no campo de retaguarda para sair jogando o time do Palmeiras. Domina no campo de defesa com Murilo. Murilo já prende, abre a jogada pela esquerda, soltou para Piquerez. Piquerez domina, recolhe para o comando de ataque, vem para finta. Enfiou bom lance, boa jogada do Facundo Torres pro Piquerez. Cruzou na boca do gol, vem Kaká pra tirar, ele toca na bola, põe pra fora, é lateral e o Mateuzinho tá apanhando de todo mundo no Corinthians, hein? A zaga do Corinthians, meio de campo do Corinthians, criticando e chamando muita atenção do Mateuzinho, hein? Muitas broncas no lateral direito que não achou até agora o Piquerez em uma oportunidade, perde todas o 2 do Corinthians, mal demais na partida. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, jogados exatamente para você conferir. 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você. Palmeiras tem Maurício a 8h30 deste primeiro tempo. 0 pro Corinthians, Pusóvio. Ulisses, mais cedo, o Santos anunciou a contratação do meio atacante argentino Álvaro Barreal do Cincinnati dos Estados Unidos. Jogador de 24 anos assinou por empréstimo de 1 ano.
e vem pro jogo do meio do campo de ataque, tenta descer no time do Palmeiras, vem pra finta, Facundo Torres derrubado. Irritado André Ramalho no jogo. E é liso, hein? Esse uruguaio do Palmeiras consegue deixar para trás o Ramalho com muita facilidade. Ele chega atrasado, faz a falta e o Hugo está transtornado. O jogo inteiro reclamando, falando sozinho, com muitos gestos. Agora ele que trabalha porque a falta é perigosa pro Verdão. É o pior jogo do Carrilho que eu tô vendo pelo Corinthians. É o futebol da Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda, tem internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Aí tá parado o jogo, tá marcada a falta para a equipe do Palmeiras. Bater os jogadores do Palmeiras, conversam ali, Veiga, vai conversar com o Maurício, Piquerez, Rios. Todo mundo conversando e o Gomes sai da roda e vai para a área. É falta para o time do Palmeiras. Pode pintar a jogada ensaiada para você ligado no futebol da Bandeirantes. 1-0 para o time do Palmeiras. É falta para o time do Palmeiras bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Torcedor 20 do Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta. O time Palmeiras. Esse placar do jogo, repito: 1-0 para o time do Palmeiras. Maurício fez o gol, 8 minutos e 30 de bola rolando. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do Palmeiras. Rios na bola. Também tem para a cobrança de falta. Maurício também tem Veiga, Piquerez na bola, é falta para a equipe do Palmeiras bater, partiu Rios, a pancada passou no meio da barreira, Hugo! A barreira abriu, o Hugo fez uma defesa espetacular, a barreira do Corinthians entregou o goleiro corintiano, foi lá e fez a defesa, passou no meio da barreira, bola, que coisa, que defesa do Hugo! Mais um motivo para fazer valer as broncas que o Hugo tá dando na zaga, não pode, não é que a bola passou embaixo da barreira, passa no meio, não sei quem foi que abriu as pernas, mas o Hugo é obrigado a fazer mais uma grande defesa. E vem Corinthians, Mateuzinho dominou, deu pra trás, vem Veiga pra tirar para o time do Palmeiras, põe pra fora, lateral para a equipe do Corinthians, bater pela direita do campo de ataque, vem pra cobrança, Carrilho, deu pra Mateuzinho, Mateuzinho pra Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, vem pro toque de bola, ameaça o cruzamento, levantou, segunda trave no alto, Everton gigante sai do gol pra fazer a defesa. Troca de passes entre Mateuzinho e Carrilho, com tranquilidade, o Everton sai depois de um cruzamento errado. É o futebol da Bandeirantes pra você. E aí na Bandeirantes quem fala é você. Tá caindo feio Ramalho. A bola volta com o time do Palmeiras. Caiu de mau jeito o jogador do Corinthians. Levantamento vem na grande área. Tentou tirar, Kaká vai fazer contra. Pega Hugo! Kaká, normal dele. Kaká, perigo constante em ambas as áreas. Tanto lá quanto cá. Quase o Kaká fez caquinha, hein, Ulisses? Na grande área de calcanhar, porque ele fura a bola quando vai tirar e o Hugo tem motivo para reclamar. Agora todas as atenções pro André Ramalho, que na disputa de bola com o Rafael Veiga tá caído, com dores na lombar. Parece que quando ele cai no chão, ele tem ali esse choque justamente na região do cóccix e é atendido nesse momento pelo departamento médico do Corinthians. O Hugo tá pistola no gol do Timão. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. Quesada, Prédio. Nossa, vou falar pra você, o Prédio falou do Carrilho, né? Disparado é o pior jogo do Ramalho com a camisa do Corinthians. Sabe o que eu ia contar pra vocês? Zagueiro bom, ele é um zagueiro bom pra baixo, vai. Mas quando tem um companheiro do nível do Kaká, aí afunda a zaga, entendeu? E o Kaká vai mudar o nome, viu, Prédio? Vai ser KKKKK. Pode ser de só dar risada pelos erros dele, né? É mais ou menos isso. Agora, Mike é ponta, né, Quesada? Piquerez também é. Piquerez faz um grande jogo, hein? Mas quem comanda o time do Palmeiras, Richard Rios no meio campo. Ele simplesmente é o dono do meio de campo e o time do Corinthians não acha o Richard Rios. Então o que o Abel fez? Fez uma linha de 3 zagueiros atrás, botou os 2 alas como ponteiros, enfiou o meio, 3 homens de frente contra os 3 jogadores de trás do Corinthians, e o Corinthians perdidaço. Coronado, a bola quica, ele tá apavorado, perdendo totalmente o ritmo do jogo. Então é o seguinte, ó, a vitória do Palmeiras é merecida e poderia estar mais, apesar do gol perdido pelo Yuri Alberto. E nesse momento conversam Kaká juntamente com Coronado e com Hugo.
Coronado tudo bem, mas Caiu, imagino que sai, né? A bola volta no toque, bola para ser jogando o time do Corinthians, a abertura vem para o campo de defesa, prende Memphis domina para o time corintiano, recolhe a jogada na sua zaga central, tenta sair para o jogo, vem com Ranieri para Carrilho domina pelo seu campo de defesa para o time do Corinthians, tenta descer, abriu jogada pelo setor de direita, na direita no toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance o time corintiano, Carrilho domina para o time do Corinthians, volta a jogada contigo no campo de defesa com toque de bola curto, recolhe a jogada novamente o time do Corinthians com Ranieri, abriu pelo setor de esquerda, deu para Alex Santana já domina para o time do Corinthians, vem para Memphis, finta no primeiro, finta no segundo, ganhou na dividida, Coronado tentou de calcanhar, vem para tirar, Rios põe para fora, lateral esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians bater, lateral cobrado 1-0 para o time do Palmeiras, gol marcado por ele, Maurício, a 8h30 de bola rolando, o tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando, girando o placar do Campeonato Paulista em sua 7ª rodada de 12 na primeira fase. O Super Paulistão, o melhor campeonato paulista do futebol do mundo, o melhor campeonato paulista. E vem pro jogo, o Carrilho fez boa finta, ligou, boa bola pro toque de bola, Coutinho, recolheu o time do Corinthians, tentou cruzamento, Yuri Alberto, primeiro ele tinha que ter dominado a bola, não deixar passar, ele deixou passar, quase ela saiu pra linha de fundo, Carrilho mexeu ele na cara do gol, tá parado o jogo, é bola pro time do Corinthians, bater escanteio pela direita do campo de ataque, hit de verdade é jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br, escanteio pro time do Corinthians bater, na bola Coronado, 1-0, Palmeiras partiu pra bola, levantou no banco do gol, passa por todo mundo, toque, de 100 pulou, André Ramalho meteu na forquilha, o Everton faz uma defesa espetacular pro Verdão, escanteio Coronado na bola, perna direita, bateu, levantou no banco do gol, tirou, o zagueiro vem pra afastar, a bola volta com o Hugo para o time do Corinthians, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende Hugo, abre a jogada para Mateuzinho, recolhe pelo campo de defesa, Mateuzinho tinha Coronado na direita, voltou pro toque de bola de Hugo Souza que sai jogando, que defesa do Everton! Espetacular, aliás um chute sem pulo, como você comentou, do próprio André Ramalho, ele que tá louco pra marcar mais um gol com a camisa alvinegra, que defesa espetacular no reflexo do Everton. E aí, Prétio Quesada, que defesa do goleiro do Palmeiras. Eu critiquei o Carrilho, mas ele fez a melhor jogada do meio de campo do Corinthians, servindo o Yuri Alberto. No escanteio, o lance do André Ramalho para essa defesa espetacular. O Corinthians agora melhora um pouquinho no jogo, porque o domínio do Palmeiras era demais. O Everton é um monstro, né? Monstro, goleiro de seleção. Fantástico. É futebol, tá Bandeirantes, domina, tenta o toque de bola, Coutinho, pediu a falta por 2 vezes, o árbitro mandou seguir, ela volta com o time do Corinthians, domina Memphis prende a jogada pelo setor de esquerda, ele vai levar pelo setor intermediário, Yuri Alberto partiu, Memphis vai pra finta do primeiro, finta do segundo, vem pra tirar a zaga do time do Palmeiras, tira o período ali muito bem pra cortar, dá um bico na bola, corta o time do Palmeiras, vem pra tirar com Naves, a bola volta no toque de bola, recolhe André Ramalho, ele domina pelo time do Palmeiras para ser jogando pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola, Coutinho pela direita, recolhe o time do Palmeiras, o time do Corinthians para ser jogando com toque de bola, Ranieri domina para o time do Corinthians, tenta o tapa na bola, já abre para Mateuzinho, lento, sonolento, o sono no jogo, perdeu a bola, não foi nela, ganhou o time do Verdão, vem Piquerez, lindo drible, Piquerez cruzou na boca do gol, afasta a zaga, vem para tirar o time do Corinthians, vem para cortar a Ranieri, voltou para Piquerez, cruzou, tira dali de qualquer maneira, dá um bico na bola, Ramalho põe por sobre o gol do Corinthians, escanteio para o time do Palmeiras bater. Que caos que é a defesa do Corinthians do lado direito, o Mateuzinho escorrega, se machuca, agora o pessoal tenta conversar com ele e fala, pô, tá tudo bem com você, Mateuzinho, o que aconteceu? E mais uma vez o André Ramalho tem que salvar a pátria, manda pra escanteio, o Veiga vem pra cobrança. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor do Brasil, vem pra cobrança do escanteio novamente no campo de ataque, escanteio pro time do Palmeiras bater, Veiga vem pra cobrança, se posiciona pela esquerda, escanteio pro time do Verde bater, você ligado no microfone Bandeirantes, 1-0 Palmeiras, pressão do Verde agora, Veiga na bola, partiu, bateu, subiu Memphis de cabeça, tira, põe pra fora em lateral para o time do Palmeiras bater pela esquerda, campo de defesa, motopeças com qualidade e segurança, tem que ser Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para ser jogando, recolhe contigo no setor intermediário, já domina o time do Palmeiras pela esquerda, vem pra finta da marcação, Facundo, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, tenta o levantamento, volta a jogada, no campo
campo de defesa com Everton para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir 40 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, Palmeiras tem 1, Maurício, a 8h30 deste primeiro tempo. Corinthians 0, na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí. Alô, Pusóvio. Ulisses, amanhã teremos mais campeonato paulista em campo. A Portuguesa enfrenta a Inter de Limeira às 8h30 da noite no Pacaembu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro do Miramar, que prende para o time do Palmeiras, tenta ser jogando 1-0 para o time do Corinthians, você 1-0 para o time do Palmeiras contra o Corinthians. Verdão vence o jogo 1-0, Maurício fez o gol a 8h30, domínio do campo de defesa, sai jogando novamente Murilo tenta o levantamento para o comando de ataque, vem para o toque, ele vai no Coutinho, Facundo Torres, ele domina para o time do Palmeiras, vai para fintar, para a jogada para Piqueires abre o compasso, vai tentar o cruzamento dentro da grande área, voltou novamente para o domínio, Facundo domina, prende para o time do Palmeiras, abre a jogada para Murilo dançou para dentro da grande área, vem para tirar, Mateuzinho, errou o toque de cabeça, a bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras, Veiga livre para bater, Estevão tá livre pelo setor de esquerda, abriu jogada, soltou na direita, boa bola para Mike tem Rios mais atrás, dominou Mike, tentou o cruzamento, levantou, inverteu de esquerda para Piqueires de primeira, tira a zaga corintiana, vem para afastar o time do Corinthians, a bola volta pro fraco, Yuri Alberto, ele perde a bola, domina pelo campo de defesa, Yuri Alberto prende o lance, domina novamente no campo de defesa, recolhe contigo no setor intermediário, já prende o lance novamente, vem para o domínio de bola, já recolhe novamente o time do Palmeiras de pé em pé, vem pro toque de bola, Veiga para Mike domina pelo comando de ataque, vai pra pinta, abriu, jogada pra ponta, é pra Veiga, cruzou na boca do gol, passou no peito, Mateuzinho volta para o goleirão, domina no campo de defesa pra sair jogando o Hugo, ele bate à frente, rasga pra ninguém, o Yuri Alberto acho que não tem mais condição de jogo, né? Parece que tá mancando. É essa a impressão que dá, porque ele foi dar um pique ali. Aliás, o lançamento do Hugo foi interessante, mas o Yuri Alberto não acompanhou. Vamos ver se o Thales Magno pode pintar nesse Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. O Tenda Atacado tem as melhores ofertas e estratégias para você economizar nas compras da sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda, torcedora do Brasil. A bola volta contigo no campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras. Memphis dominou, soltou para Yuri Alberto, saiu na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol! Jogo pro Timão, numa metida do Memphis incrível no meio da zaga do time do Palmeiras, ele cortou pela direita, agora ele acertou o chute, a bola dá na bochecha, direita da rede, morre no fundo do gol, e depois da comemoração, Yuri Alberto vai lá e dá uma solada na bandeira de escanteio, e agora deve tomar cartão amarelo pelo estilo da comemoração, Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a torcida do Timão, agora um Palmeiras, um Corinthians, e o Veiga vai lá, o Maurício encostam nele, ficam batendo boca com o Yuri Alberto, 1-1, jogo empatado, também na Torres, também vai pra cima dele ali, 1-1, jogo empatado, gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a torcida do Corinthians. E aí, Ramiro? É aquilo, né? Ele pode começar o campeonato com suas dificuldades, que todo mundo já conhece, o próprio Yuri Alberto conhece, mas também ele sabe o caminho do gol e pode dar mais de 50% desse gol do Corinthians pro Memphis Depay, que foi inteligente, aproveitou o vacilo da zaga do Palmeiras, desarmou o atleta alviverde e viu o Yuri Alberto livre pela direita, mesmo quase escorregando. Yuri Alberto faz o primeiro dele na temporada, Ulisses. E aí, Pretzel? Olha, o Richard Rios era um dos melhores jogadores em campo. Ele dominava o meio de campo, trazendo a bola e armando. Ele perde a bola, perdeu a passada, perde para o Memphis. O Memphis é muito inteligente, é um excelente assistente. Deu a bola para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto errou o primeiro gol contra o Everton do outro lado, mas dessa vez ele não perdoou. Bateu cruzado, gol de centroavante, Quesada, 1-1, onde o Palmeiras era superior. É um jogo no detalhe, né, Pretz e Ulisses? É detalhe. O Rios realmente fazia uma grande partida. E ele tinha perdido esse gol. Agora o Memphis é incrível. Brincou com o Memphis. Que passe açucarado, não é?
E aí o Yuri de novo, fez né? esse golaço. Outra vez. O Memphis realmente é um jogador extraordinário. E que bom aí pro Yuri, né? Porque já estava chegando uma marca incômoda, né? De muitos jogos sem fazer gols. Mais 2. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem pro jogo, domina novamente Estevão. Recolheu pro time do Palmeiras, vai pra finta da marcação. Coronado marca, aperta no comando de ataque. Kaká vem pra cima, Coronado toca na bola, volta pra Hugo. Segura o goleiro do Corinthians pra sair jogando no campo de defesa. É bola no campo de retaguarda novamente pro toque de bola Disney Plus. Está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol e ao campeonato italiano no Disney Plus com transmissão da ESPN. A bola volta com o time do Corinthians. 1-1, você comigo na Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, empatado, derby no Allianz Parque. Que jogão de bola com defesas incríveis dos goleiros. Domina o time do Corinthians, tenta tocar do campo de defesa. Alguém chamou? Eu chamei. O Corinthians tem apenas 2 atletas em aquecimento e são 2 zagueiros, Félix Torres e Choca. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe o time do Corinthians do campo de defesa. Tenta o toque, curtindo no setor intermediário. Recolhe no campo de retaguarda para sair jogando. Domina o time corintiano para sair tocando no seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E já domina novamente no campo de retaguarda. Vem para finta. Tenta o toque de bola novamente o time do Corinthians com Alex Santana. Ele prende o lance e domina para o seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ele não toca a bola, volta o lance pela direita. 46:30. Ele deu 2 de acréscimo. Vamos a 47. Daqui a pouquinho tem intervalo. Bandeirantes e Ricardo Capriotti já dominou no campo de defesa para sair jogando, prende o lance e curtindo novamente o time do Corinthians. Vem com Memphis domina para o time corintiano. 1-1, tá empatado o jogo. Corinthians e Palmeiras e Corinthians num grande jogo. Domina pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola Coronado. Ele prende o lance, vai enfiar a jogada, soltou para Carrilho voltou para Coronado. Domina para o time do Corinthians, tentou passe para Memphis. Ergue o braço, Klaus, terminou o primeiro tempo no Allianz Parque. 1 pro time do Palmeiras, Maurício, 8:30. Yuri Alberto fez pro time do Corinthians. 1-1, empatado o jogo. Já pra você, tem todo o segundo tempo no microfone. Bandeirantes, tem emoção no derby. Ficou tudo pro segundo tempo. Alô, Capriotti. Vamos lá, Ulisses. Jogão, hein? Jogão de bola, que beleza, não é? Como é bom ver uma partida bem disputada, 2 times querendo o gol, buscando a vitória. Vamos lá, pro gramado do Allianz Parque, a reportagem Bandeirantes trabalhando com você, Pedro Ramiro. É com você, Bruno Migliozzi. E vou te falar, viu, Capril? O Abel Ferreira também gostou do primeiro tempo, porque ele sai aplaudindo, sai satisfeito com o que viu da equipe do Palmeiras, que é claro, com a bola no chão, foi melhor, criou mais chances ainda que tenha levado o empate nessa primeira etapa. O Abel vai pro vestiário, conversa rapidamente com os jogadores e a torcida ainda canta com o estádio lotado, ingressos esgotados, acreditando na vitória do Palmeiras no segundo tempo. E por aí, Pedro Ramiro? Do lado do Corinthians, o timão deve ter mudança nessa segunda etapa, porque realmente a zaga foi um grande problema e até por isso Félix Torres e João Pedro Choca fizeram um trabalho de aquecimento. Não sei se o André Ramalho também, por ter apresentado alguns sintomas ali de dores ao longo desta primeira etapa, não sei se ele vai deixar o Corinthians, que vai empatando por 1-1 por enquanto no derby que acontece no Allianz Parque. Capri. Vocês já voltam, reportagem Bandeirantes retorna em instantes para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião, vamos ouvir a dupla de craques, os comentários Bandeirantes com a assinatura deles. Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, que vão explicar para você como é que foi esse primeiro tempo do Allianz Parque. Vamos lá, Pretzel, vai Quesada, vai Pretzel. Olha, primeiro que foi um jogaço, hein? Melhor jogo do Campeonato Paulista, disparado. O derby tá entregando tudo. A escalação do Palmeiras, que até nos surpreendeu, a minha, o Quesada, com 3 zagueiros. Mas não é um time defensivo, não. É um time que empurrou o Corinthians o jogo inteiro. Amassou o Corinthians, deixou o Corinthians num curto espaço, embretado em determinados momentos. O Corinthians demorou para entrar no jogo. Então o Piquerez, quando tem a bola, é ponta, praticamente um ponta, faz um grande jogo. O Mike do outro lado também. O Estevão puxa a marcação do Hugo pro meio para confundir a defesa. E aí fica um bolo na defesa do Corinthians. E os 3 jogadores, Maurício, Facundo Torres e Estevão, numa mesma linha para tabelar. E até o Veiga chegando de trás. O Rios ficou como um homem de marcação, mas de armação também. Então o time do Palmeiras envolveu o Corinthians durante praticamente todo o primeiro tempo, mas não fez o segundo gol. Fez o primeiro com o Maurício aos 8 minutos, numa esticada do Piquerez, que o André Ramalho perdeu a bola pro kick do gramado. A velocidade da bola matou o André Ramalho e o Maurício, muito esperto nas costas, bateu na saída do Hugo Souza, fazendo 1-0. Depois o Palmeiras ainda criou 2, 3 oportunidades,
principalmente com o Estevão, na tabela com o Maurício, teve um chute também do Piquerez, uma falta ainda batida na bola parada que o Hugo Souza fez uma defesa que a barreira abriu, então o domínio era do Palmeiras. O Corinthians demorou para entrar no jogo, na questão do gramado também, acho que o Coronado, não sei se o Coronado já jogou alguma vez em gramado sintético, Corinthians com -1, o Coronado não fez nada a partida inteira, perdidaço, o Carrilho até entrar no jogo ali pelos 32, 33, na primeira bola que ele deu pro Yuri Alberto, ele estava também fora do jogo, melhorou quando ele foi pro meio e saiu da ponta direita. Memphis Depay, um bom assistente, e aí com a qualidade dele na perda do Richard Rios, antes que o Yuri Alberto perdesse aquele gol pelo lado esquerdo, na segunda oportunidade que ele teve, ele empatou o jogo aos 43 minutos na perda de bola do Richard Rios. O Rios pegou a bola sozinho, diga... Só pra pontuar, Pretzel, desculpa a interrupção, o Augusto Melo tá em um dos camarotes aqui do Allianz Parque, trocando ali provocações com torcedores do Palmeiras. Começaram a fazer cânticos o ofendendo, ele pediram pra aumentar o volume, fazendo graça o presidente do Corinthians num dos camarotes. Só pra terminar então, isso é lamentável do Augusto, mas só pra terminar nessa questão do Corinthians, o Yuri Alberto teve a bola pra empatar e empatou. Perdeu um gol, onde o Everton fechou muito bem o ângulo e depois empatou o jogo. E lembrando também, né, que essa da grande defesa do Everton na bola aérea com o André Ramalho, que foi mal defensivamente, mas quase tinha empatado o jogo também na defesaça do Everton. Pra mim, Quesada, o jogo entregou tudo que a gente imaginava, tudo que a gente esperava. A defesa do Corinthians realmente não foi legal, né? Essa linha defensiva de 4 aí, Pretzel, Capri, é algo que precisa ser estudado pela NASA. Falar que o Mateuzinho não está jogando bem também, isso é chover no molhado, por falar em chuva, né? Que caiu bastante aí na região do antigo Palestra Itália, do Allianz Parque. É chover no molhado. O Hugo é um lateral que não ataca, não avança e também não faz muito bem a marcação. E o Ramalho, que eu elogiava, dizia que era o melhor zagueiro do Corinthians e tal, parece que ele está sendo contaminado com esse companheiro chamado Kaká, que quase fez um golaço. Quase que ele faz um gol contra a própria meta do Corinthians, né? O Hugo Souza estava lá para salvar, inclusive o Hugo Souza consertando muitas pontinhos, né? Da defesa corintiana. Que barreira é essa? Que show da Xuxa é esse? Como é que os caras pulam na hora da batida, né? Um negócio tão infantil, tão juvenil. Aí o Hugo Souza realmente salvou o Corinthians de tomar 2-0, ficaria mais difícil, mas futebol é assim, né? A gente estava elogiando o Rios bobeou, o Memphis enfiou essa bola pro Yuri empatar o jogo, e o Piquerez, uma menção muito especial ao Piquerez, o Pretzel já falou aí, Capri, que lançamento incrível, que visão, né? Ele viu o Maurício esperto nas costas do Ramalho, Kaká chegou atrasado, e aí o Maurício de primeira, nem ajeitou, né? Já pegou de primeira, a bola quicou no gramado, mandou pro fundo da rede, abrindo o placar para a equipe do Palmeiras. Achei interessante, apesar dos 3 zagueiros, o Palmeiras atacou mais, porque também o Corinthians ficou com uma postura muito defensiva nesse primeiro tempo do jogo, placar bem aberto, 1-1, daqui a pouco volta o segundo tempo para ver se a gente apura algum vencedor ou se o jogo vai terminar empatado, Capri. Muito bem, Quesada, voltamos já com vocês também. Eu tava revendo aqui o lançamento do Piquerez, que espetáculo, né? Coisa linda, né? Piquerez. Não, demais. Esse rapaz joga bola, fez muita falta ao Palmeiras, na ausência dele por lesão, e o passe dele foi simplesmente fantástico. E o do Memphis assim, também, né? É bom lembrar, né? O lançamento, também. Os dois pro primeiro lance do Yuri, né? Que o Everton faz uma defesaça também ali no chute do Ramalho, né? E aí no outro, mesmo o Everton fazendo uma grande partida, nada podia fazer para impedir esse gol de empate do Corinthians. O Memphis e o Piquerez foram 2 assistentes maravilhosos nesse primeiro tempo da partida. Foram mesmo, e tomara que sigam assim no segundo tempo, tomara que o jogo siga bom, porque tivemos um primeiro tempo de gala no Allianz Parque. Atenção, 9h26, o intervalo inteligente Bandeirantes faz uma paradinha rapidíssima, é uma paradinha rápida mesmo, e a gente já volta com a Nina Galho, com o Bruno Puzov. Hoje é o Bruno Puzov atualizando o placar desta quinta-feira no Brasil e no mundo. Intervalo de jogo, 1 pro Palmeiras, 1 pro Corinthians, retornamos em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Por
inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Moto ou caminhão, se é Nakata tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa tá medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada. Pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada. 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura. Essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Você comigo na Bandeirantes, vem do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Amália ficou bem pro jogo, Palmeiras faz o gol, bateu! Maurício! Zaga do Corinthians, em cima do André Ramalho, Maurício, céu na cara do gol, no bico da pequena área pela esquerda. Volta com o time no campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras. Memphis dominou, soltou para Yuri Alberto, céu na cara do gol, vai fazer, bateu! Gol! Jogo pro Timão, numa metida do Memphis incrível no meio da zaga do time do Palmeiras, ele cortou pela direita, agora ele acertou
o chute, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, direita da rede, morre no fundo do gol, e depois da comemoração, o Yuri Alberto vai lá e dá uma solada na bandeira de escanteio, e agora deve tomar cartão amarelo pelo estilo da comemoração. Yuri Alberto, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Yuri Alberto, que você proporciona a torcida do Timão. Tá aí o Ulisses Costa e os 2 gols que fazem esse placar parcial do Allianz Parque, um pro Palmeiras, um pro Corinthians, e realmente essa comemoração do Yuri Alberto aí não caiu nas graças de nenhum torcedor presente no Allianz Parque, né? Os torcedores ficaram bravos ali. É algo que já havia acontecido anteriormente com o Luciano na Neoquímica Arena, num Corinthians e São Paulo aí há um tempo atrás, e que hoje o Yuri Alberto resolveu repetir. Claro que a gente vai falar disso aí no apito final, a gente vai analisar aí essa comemoração do Yuri Alberto no Allianz Parque. Eu já adianto aqui que eu não gosto, né? Assim como eu não havia gostado da comemoração do Luciano lá na Neoquímica Arena, também não gosto desse negócio de chutar pau de bandeira, né? Essa provocação que eu acho que não tem necessidade para um jogador de futebol. Fazer média com a torcida, mas tá tudo certo. Depois no apito final a gente vai falar muito disso. Nina Gagliotti, vamos lá, Nina. Nina, Bruno, eu não sei se eu tô com a Nina Gagliotti hoje aqui. A Nina tava comigo ontem, hoje tá o Bruno Puzóvio, né? Hoje é isso, Bruno. Hoje é você. É que é tanta gente boa e competente ao meu lado aqui e tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos lá então, Puzóvio, me conta aí o placar desta quinta-feira, o que tá rolando aí no futebol e o que já rolou também. Vamos lá. Vamos lá, Capri, também pelo Campeonato Paulista no estádio 1º de Maio, São Bernardo acaba de empatar a partida agora 1-1 contra o Novo Horizontino, 45 minutos do segundo tempo. Já em Campinas, o Guarani goleou o Água Santa 4-0 no placar no Brinco de Ouro da Princesa. Passando por outros estaduais pelo Cariocão, Volta Redonda e Maricá vão empatando por 1-1 e mais tarde, às 15:10 da noite, teremos Nova Iguaçu e Botafogo em campo no estádio Moça Bonita. Já pelo Campeonato Paranaense, o Furacão está vencendo o São Joséense por 3-1 no placar, inclusive um gol marcado por Allan Kardec, aquele mesmo. Agora falando sobre o futebol internacional, mais cedo pela Copa da Liga Inglesa, o Liverpool goleou o Tottenham por 4-0 e avançou para a final da competição. Agora vai enfrentar o Newcastle, que ontem eliminou o Arsenal por 2-0. Ainda na Europa, pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha, mais uma goleada, o Barcelona passeou fora de casa contra o Valência, 5-0 no placar. Inclusive o sorteio das semifinais acontecerá na quinta-feira que vem. Além do Barça, Atlético de Madrid, Real Sociedad e Real Madrid estão classificados, Capri. Valeu, Bruno Puzóvio aí de olho em tudo que acontece no esporte. Quem voltou aí? Corinthians e Palmeiras já voltaram e o Corinthians vai mudar. Sai o 80, Alex Santana para a entrada do 47, Choca entra com a 47 no timão, vai ser um volante. Palmeiras é o mesmo. Então vamos voltar para o segundo tempo. Leandro Quesada e Alexandre Pretzel analisam essa mudança ao longo da segunda etapa, porque ele está de volta. Solta a voz e vem Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola novamente o time do Palmeiras. É na rola, deixa na rolar. Ulisses Costa. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui no microfone da Bandeirantes, o microfone de maior tradição, torrado esportivo no Brasil. E do menino toque, ele para, tenta descer novamente o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de esquerda, tenta o toque, continua na intermediária, houve falta. O árbitro mandou seguir para a volta pelo comando de ataque, aperta novamente. Veiga dominou, girou, bateu pro gol, ela vai embora. Linha de fundo, tá parado o jogo, tá marcado o tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Em jogada que teve vantagem, porque houve falta no Piquerez, que tá com dores na perna esquerda. O Mateuzinho deu uma pegada nele, mas o Veiga no drible de corpo abre espaço, a finalização vai por cima. Tá empatado o jogo 1-1, Palmeiras já assusta. É o futebol da Bandeirantes para você. Bautec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Bautec impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola volta no toque, ele para, tenta descer novamente. O time do Palmeiras não consegue pelo campo de defesa. Vem para o lançamento à frente, vem para o toque. Hugo tentou tirar o árbitro para o jogo. Tá sentindo o jogador do Palmeiras, tá marcada a falta. Cotovelada do Hugo em cima do Richard Rios. Eu falei, o Choca entrando como volante, na verdade são 3 zagueiros agora do Corinthians, né? 3 zagueiros mesmo. O Alex Santana tomou cartão e se inibiu no jogo. Eu teria posto o Charles, ele preferiu um zagueiro.
É o futebol da Bandeirantes pra você. Domina pelo campo de ataque, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, recolhe novamente, vem pra finta. Já prendeu no contigo no setor de meio de campo, domina novamente o time do Palmeiras, lançamento vai à frente. Recolheu o Estevam, dominou, balançou, pode soltar a bola na direita. Erra o passe de bola para a volta com o time do Corinthians. Tenta arrancar, Yuri Alberto dominou pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pra grande área. Pediu jogada no campo de defesa, faz o break. Vem cruzamento, ele demora pra passar, fica irritado, lance Memphis. A abertura vem para Coronado, Coronado domina e vai perder a bola. Recolhe novamente o time do Palmeiras, sai jogando de forma errada, lateral para o time do Corinthians bater. Manuel para o Timão cobrar. Abra Express transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É na conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. É bola no campo de ataque, domina novamente, vem Mateuzinho, domina para o time do Corinthians, vem para o toque, ele para Memphis, Memphis recolhe. Bico da grande área pelo setor de esquerda, Rios da sua marcação. Ele prende o lance, Rios vai para o cruzamento, Memphis, a bola vai embora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater aí. E aí faltou a inteligência do Memphis Depay, quis levar o jogo sozinho, 3 atletas do Palmeiras subiram em cima dele, ele se atrapalhou. Tiro de meta pro Verdão, 1-1. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Précio, gostou da alteração? Quesada, gostou da alteração do Corinthians? Eu colocaria o Charles, ele preferiu um terceiro zagueiro pra se igualar ao Palmeiras, Quesada. Eu colocaria o Thales Magno e colocaria o João Pedro na vaga de um dos zagueiros. Teria feito isso, mas claramente ele faz essa alteração para tentar segurar o ímpeto do Palmeiras, né? É o futebol da Bandeirantes para você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos. Sil tem que ser Sil, o mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. A bola volta com o time do Palmeiras, tenta descer no campo de ataque, vem com o Murilo. Murilo domina pelo campo de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, vem para tirar. Carrilho tira, tenta ligar pro Memphis, ligou errado. A bola volta no toque de bola com o time de Gomes. Gomes domina novamente pelo campo de defesa. Recolhe no comando de ataque, vem para a finta, tenta o toque de bola novamente. O time do Palmeiras aperta. Carrilho vai para cima da marcação, bola volta no campo de defesa para descer novamente o time do Verde. 1-1 é o placar do jogo, Palmeiras e Corinthians. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrela.bet.br. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, já prende o lance curtinho pelo setor de esquerda. Domina Veiga prende a jogada, recolhe pelo setor de esquerda, abriu jogada para o comando de ataque. Soltou o bom lance à frente, vem com o Murilo. Ele cruzou, agora gol, subiu Kaká de cabeça, tira. A bola volta para Estevam vai deixar sair em lateral para o Palmeiras bater. Manuel para o time do Verde cobrar pelo seu campo de ataque. Manuel pela direita do campo de ataque, vem para a cobrança Mike. 1-1 placar do jogo, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô Leonardo, obrigado pelo carinho da sintonia, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, Maurício Wagner. Alô Laureano Arantes, também ligado no microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de ataque, lateral para a equipe do Palmeiras bater, lateral cobrado dentro da grande área. Subiu no toque de bola, vem para afastar o time do Corinthians, vem dar um bico na bola, tira dali de qualquer maneira. Hugo, a bola falta com o time do Palmeiras no campo de defesa. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. A bola volta com o time do Corinthians, que está jogando pelo campo de defesa. 1-1, parte para a bola, bate à frente, tenta buscar o João Pedro. Ele tenta o toque de bola, a bola volta no setor intermediário, recolhe, vem Ranieri, ganha a jogada, tentou o passe de bola, recolhe Coutinho pelo setor de meio de campo. Domina o time do Palmeiras para sair jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 5 minutos de bola rolando, 5 minutos de bola rolando. Etapa final de jogo, segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Você confere. Palmeiras 1, Corinthians também 1 na Bandeirantes, é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, também pelo Campeonato Paulista, fim de jogo no estádio 1º de Maio. São Bernardo e Novo Horizontino empatam por 1-1, resultado bom para o Palmeiras, que se vencer encosta no Bernô no grupo D. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque, vem para o toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras com o Estevam. Estevam domina, abriu para Maurício, tentou toque de bola para Veiga. Veiga cruzou, levantou a boca no gol. Mateuzinho de cabeça vem para girar. A bola volta com o time do Palmeiras com o Piqueires. Ele recolhe pelo seu campo de defesa para sair jogando. Amortecedor com qualidade, líder de suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe pelo campo de
defesa, tenta a finta, tenta o toque novamente. Domina o time do Palmeiras, lançamento à frente. Bom domínio de bola, recolheu Venga, prendeu, vai pra finta, abriu jogada no comando de ataque pra Mike. Levou pra linha de fundo, fecha a porta em cima dele. Vem pra marcação, aperta o time do Corinthians, tenta tirar a bola. Vem pra ganhar o lance, tenta dar um bico na bola, corta dali de qualquer maneira. A zaga no time do Corinthians, bola volta, tenta o toque de bola. Yuri Alberto perdeu, ele perde o lance, bola volta para o comando, tenta o toque de bola. Coutinho na intermediária, Facundo Torres prende, abriu pro toque de bola. Coutinho na ponta, recolhe novamente o time com Maurício. Maurício cruzou na boca do gol, afasta a zaga corintiana. Hugo tira a jogada do time do Palmeiras. Uma blitz do Palmeiras nesse momento no jogo. Recolhe pelo setor de esquerda, vem pro toque de bola. Mike domina pela direita do campo de ataque, ameaça o cruzamento. Abriu jogada para Estevam vem para a marcação dele. O Kaká toca parcialmente na bola, mas o Estevam consegue o drible, tentou bater pro gol. É tiro de meta. Bola explode no Estevam, sai para a linha de fundo. É tiro de meta pro Corinthians bater. Fica na bronca a torcida do Palmeiras, mas realmente pega por último no Estevam. Jovem atacante, 17 anos, não evita a saída. Tiro de meta, Corinthians. É tiro de meta para o time do Corinthians bater. Domina pelo campo de defesa, vem para o toque de bola. Coutinho no setor intermediário. Recolhe pelo campo de defesa, domina novamente no campo de retaguarda, tenta partir. Domina pelo campo de defesa, arranca novamente o time do Corinthians, vem para o toque de bola. Coutinho no setor intermediário. Ele prende o lance curto pelo setor intermediário, vai para o toque de bola. Recolhe o time do Corinthians, vem com Memphis. Memphis domina, balança em frente à marcação no primeiro, volta a jogar para Coronado. Coronado prende para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Domina Coronado, pode descer pelo comando de ataque, prefere voltar a jogar até André Ramalho. André Ramalho domina para o time do Corinthians, enfia a jogada por toque de bola de Yuri Alberto Giru, passe errado, a bola perde o lance, a bola volta com o Palmeiras para ser jogando no campo de defesa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda. A bola volta para Memphis domina para o time do Corinthians, ganha a jogada depois do toque de bola de Kaká, já recolhe pelo campo de defesa, está jogando Pedro, domina novamente com toque de bola de Coronado por toque Coutinho de Pedro recolhe pela direita para Mateuzinho domina para o time do Corinthians, tentou a devolução para Pedro, toma o toca, Carrilho no chão, falta para o Corinthians. Toque nas costas do Carrilho, ali o Murilo na marcação individual, inclusive o Palmeiras aperta a todo instante a saída de bola corintiana, o Carrilho peruano leva melhor, tem bola o Corinthians no campo de defesa. Aldélia, Luciana Souza, Emerson Sabino ligados no microfone, o Bandeirantes, Mariceu Oliveira, Dilson Luiz, alô Ailton, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Ailton judô, a bola volta no toque, ele para recolhe do campo de defesa novamente, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, abertura para Memphis solta a jogada pelo setor de esquerda, enfiou para Coronado, desceu, vem para finta na marcação, prendeu o Coronado, vai pro drible, fica no chão, e o árbitro tá marcando falta para o Corinthians bater pela esquerda, falta do Rios. Eu não tive a impressão de falta, viu, Ulisses? Apesar do árbitro ter marcado, o Coronado me parece ter se jogado no lance no lado esquerdo de campo. O árbitro dá a falta, Coronado fica sem opção de passe, bola pro time do Corinthians, lado esquerdo. Tá parado o jogo, falta pro time do Corinthians, Coronado caído ainda, hein? Você ligado na Bandeirantes, torcedor brasileiro, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. É falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta, o time corintiano vem Memphis para a cobrança de falta para o time do Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança, Memphis vem para o levantamento para o time do Corinthians, 1-1, tá empatado o jogo, Memphis vem para a bola, vai para o levantamento à frente do comando de ataque, Memphis, ele vai tentar o toque de bola, você ligado na Bandeirantes, é falta para o time do Corinthians bater, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro, é falta para o Corinthians, Memphis partiu, perna direita, direto pro gol, pega bem, segura o Everton, goleirão do Verdão, que faz 400 jogos hoje com a camisa do Palmeiras. Sobe Verdão. E vem pro jogo, João Pedro escorregou, a bola volta pela direita, vem pro toque de bola, domina novamente, vai pra finta, Facundo Torres, pisa na bola, ele domina, vem pro toque de bola, Coutinho pra Maurício, pra Facundo, ele tenta o toque de bola, Coutinho pra Piquerez enfiou linda a bola pra Maurício, cruzou, vem pra tirar, Mateuzinho, ele põe pra linha de fundo, escanteio, esquerda pro time do Palmeiras, batera. E funciona de novo, lado esquerdo de ataque do Palmeiras, na ultrapassagem, Mateuzinho, João Pedro, todo mundo na saudade, depois se recupera o Kaká, faz o corte. Novo escanteio, Palmeiras, Estevam na cobrança.
Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maria Helena Sacardi, curtindo o som. Bandeirantes Nelson Miyamoto, obrigado pela audiência. James Lima, escanteio Verdão. Estevão da bola, partiu, bateu o escanteio. Vem Memphis de cabeça para tirar para o time do Corinthians. Ele tira, toca de cabeça na bola, lateral para o time do Corinthians, bater pelo setor de direita do campo de ataque. Lateral para o time do Palmeiras, bater pelo comando de ataque pela direita. Vem para a marcação, Estevão tenta o toque de bola, vem para tirar Mateuzinho. É novo lateral para o time do Corinthians, bater pelo seu campo de defesa. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Valtec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Valtec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. A bola já volta no toque de bola, recolhe o Coutinho, Mike. Ele domina para o time do Palmeiras, vai para o toque de bola para Maurício. Maurício para Mike. Mike recolhe pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola. Maurício Marques em Santos, ligado na Bandeirantes 1-1, tá empatado o derby. A bola volta, Coutinho novamente no setor intermediário. Já recolhe, tenta ser jogando o time do Palmeiras. Abertura na sua zaga central com Naves. Naves prende o lance pela direita do campo de ataque, deu bola para Mike. Mike dominou para o time do Palmeiras, vem para o cruzamento, soltou na entrada da grande área. A bola sobrou para Piquerez, pegou mal. Bate mal, ela sobe demais, viaja, vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Thiago Cabral tá em Viçosa, Minas Gerais, na Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Maxiliano de Paula Machado, obrigado pela audiência. Alô, Ludinei Pereira, ligada no microfone Bandeirantes. Marco Antônio também curtiu o Sandão Bandeirantes. Maria Helena Scardi, a bola volta no toque de bola, recolhe o time do Palmeiras para sair jogando. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 12 minutos de bola rolando, 12 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. O melhor campeonato regional do Brasil, bola volta, Veiga, entrada da área, vai bater pro gol, Hugo pega! Continua pra você, Palmeiras 1, Corinthians também 1. Na Bandeirantes, quem fala é você, diz aí, alô, alô, Pusóvio. Ulisses passando pelo grupo A do Paulistão, o Corinthians mesmo com empate é líder com 19 pontos, seguido pelo Mirassol com 15, Inter de Limeira com 5 e o Lanterna Botafogo com apenas 4 pontos somados. Futebol da Bandeirantes pra você. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Pretzel, Quesada, falam. 13 jogados, 1-1, Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Corinthians muito retraído agora com os 3 zagueiros, meio de campo mais fechado. Essa bola que o Carrilho deu agora perde pro Richard Rios, ele chutou mal. Corinthians pode mexer o Thales Magno no Coronado. Eu faria isso, Quesada. Eu já teria feito isso desde o início do jogo, mas o técnico do Corinthians ele é muito medroso, Bidu, né? Muito medroso, incrível. Agora, o Corinthians não tem meio campo. O Corinthians não tem meio campo, perdeu o meio campo. É um negócio realmente impressionante que o Corinthians está fazendo. É o futebol da Bandeirantes, obrigado, torcedor. Aniversário do Thiago Tartilas, ligado na Bandeirantes. O Barney, obrigado, Rodrigão. Forte abraço pra você, curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras, não consegue, afasta o time do Corinthians da esquerda, vem pra tirar. Ranieri dá um pico na bola, na quica, sai lateral para a equipe do Corinthians. O Palmeiras bater pela direita, pois não. Isso que o Pretzel falava, o Memphis reclamava demais, que o Corinthians recuou muito. Bidu, daqui a pouco vai entrar, imagino que no lugar do Hugo. E vem pro jogo, tenta descer o time do Palmeiras, vem pra afastar a zaga do Corinthians, volta pra Memphis, Memphis domina para o time Corinthians, ligou, é pra Carrilho, tenta o levantamento, não dominou. A Marcela tá ligada no microfone da Bandeiras. Dona Eliana, obrigado pela audiência, seu Marcelo, a Marcela em Uberaba, ligados no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. A bola já volta, Big Dog também curtindo o sonsaço na Bandeirantes, obrigado pela audiência. Domina Mike, prende para o time do Palmeiras, ele vem pra finta, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe a jogada, balança em frente à marcação do primeiro, tentou o toque, soltou da esquerda, vem pro domínio, tenta descer o time do Palmeiras, vai pro toque de bola contigo na intermediária, levantamento à frente, brigou, ganhou Facundo Torres na vontade, cruzou, deu pra trás, mas a bola saiu. O Bandeira tá marcando impedimento na saída de bola em lateral pra equipe do Corinthians bater pela direita, campo de defesa. Lateral pra equipe do Corinthians, o Torres reclama demais e também o estádio do Allianz Parque, mas de fato a bola já tinha saído. O Mateuzinho é quem vai cobrar pelo campo de defesa do Timão, tá empatado o jogo, Allianz Parque 1-1. Vai mexer o Corinthians, ele pede em marcação, mas ganha ofensividade com o Bidu, hein? É verdade, deixa o gramado 46 Hugo, entra o 21 Bidu, que é um lateral mais ofensivo.
E aí, Prétio, e aí, Quesada? O Bidu é titular, né? Ele botou o Hugo hoje pra tentar fechar o lado direito e o Hugo não fechou. Tá tomando um banho de novo, cansou, é claro. E aí entra o Matheus Bidu, né, Quesada, pra dar uma nova dinâmica e quem sabe atacar um pouquinho mais. Ele espelhou, né? No segundo tempo, o técnico do Corinthians, Ulisses, espelhou o que o Abel fez do outro lado com a linha de 3. Só que a diferença é que o Piquerez ataca e o Mike também, né? E o Corinthians tem 2 laterais que até então não atacaram nada. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi junta pelo setor de esquerda, cá para ataque, Bidu já partiu, vem pro toque de bola, Yuri Alberto, toma falta! E o Naves vai tocar cartão amarelo no jogo, não, o árbitro vai dar vermelho pro Yuri Alberto, é isso? Rapaz. Por simulação. Ele tem o amarelo e agora toma o vermelho o Yuri Alberto. Tá tomando cartão vermelho. Tinha amarelo, simulou. E agora toma o vermelho no jogo, Yuri Alberto. Por ter simulado uma falta, Yuri Alberto. Tá expulso de jogo, Yuri Alberto. E aí? E o próprio Yuri aceita. E o Ramon olha pro Yuri e fala assim, pô, por quê? O Yuri realmente adiantou demais a bola na passagem do Bidu. Ele já tinha tomado o cartão amarelo por aquela besteira de dar uma voadora em cima da bandeira do time do Palmeiras, da bandeirinha. Agora toma o segundo amarelo. Tá expulso o Yuri Alberto. É o futebol da Bandeirantes. Quesada, Prétio, Corinthians com 10 em campo. Ele dá um mergulho, o Naves nem vai nele, ó. Ele dá um mergulho, aí ele pediu amarelo. Alguns árbitros não expulsariam, deixariam o jogo correr. O Klaus resolveu expulsar. Besteira do Yuri, Caçado. Não dá pra discutir, não é pra simular, tá? Agora que faça isso em todos os jogos o Klaus, né? Eu acho legal, acho que tem que dar amarelo pro jogador que simula mesmo. Agora não pode ser 2 pesos, 2 medidas, né? Tá certinho. Tchau, Yuri. É o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, recolhe Coutinho novamente. Domínio do campo de ataque, você ligado na Bandeirantes. Recolhe no campo de defesa, domínio do campo de retaguarda, vem pro toque de bola, vem pro toque Coutinho. Recolhe pelo comando de ataque, vai pra finta. Tenta o toque pelo comando de ataque, levantamento foi feito na boca do gol. Domina novamente no campo de ataque, recolhe novamente o time do Palmeiras. Tenta descer pelo setor de esquerda, você ligado no microfone Bandeirantes. Cruzamento na boca do gol. Vem pra afastar, vem pra tirar o perigo de qualquer maneira, João Pedro. Yuri expulso de jogo a 16 minutos de bola rolando. A 16 de bola rolando do segundo tempo de jogo. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de ataque, vem pra finta. Domínio no campo de defesa, vem pro toque de bola, aperta novamente o time do Palmeiras. Recolhe novamente no campo de ataque, afasta a zaga do Corinthians, vem pra tirar dali. E o Bandeira deu saída de bola, escanteio pro Palmeiras bater. E tinha saído mesmo. Quando a bola pinga na corte, ali no corte do Mateuzinho, já tinha saído. O João Pedro tenta afastar, mas tem escanteio. O Rafael Veiga se aproxima para cobrar. E o Ramon Dias batendo boca com quem? Com o Luiz Cláudio de Oliveira, é isso? Luiz Flávio de Oliveira. E eu não sei não se o árbitro do Klaus vem aqui dar um cartão amarelo, porque realmente bate boca forte entre o argentino e o Luiz Flávio de Oliveira. É o futebol da Bandeirantes pra você. Se posiciona no toque de bola contigo novamente. Recolhe pelo comando de ataque. Você ligado no microfone Bandeirantes. Levantamento na grande área. O toque de cabeça vai pra fora. Tiro de meta pro time do Corinthians bater. Tiro de meta pro time do Corinthians bater. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. E tá caído o jogador corintiano. Tá caído o jogador do Corinthians, me parece que é o Kaká, não é o Kaká não, o Kaká tá fazendo ali o auxílio, é o Ranieri, viu, que tá jogado na grande área, ele disputou essa bola de cabeça com o Gustavo Gomes, leva pior na queda e vai se levantando, ganhando um tempinho ali o Ranieri, mas já tá de pé o volante do Timão. Olha, a expulsão do Yuri Alberto, é claro que o critério, ele pode ser discutível, né, porque o Klaus poderia deixar o jogo seguir e não fazer nada, mas ele simulou. Simulação é passível de cartão? Sempre foi. Alguns árbitros deixam passar, outros não. Tá vendo já muito debate aí que o Klaus tá prejudicando o Corinthians. Mas o Yuri pagou pra ver. Já tinha amarelo e pagou pra ver. E o amarelo primeiro dele. E o amarelo primeiro dele, só pra gente lembrar, né? Foi aquela comemoração do gol que ele chuta a bandeirinha. O jogador sabe que não pode fazer isso, porque é passível do amarelo, entendeu? Às vezes falta um pouquinho de cerebelo também.
pro jogador entender o que tá na regra do jogo, né? Os caras não estudam isso. E aí prejudica o time, não é? Muito, inclusive. É o futebol da Bandeirantes para você. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano do Disney Plus com transmissão da ESPN. Do time do Palmeiras, o tempo não para. Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando para você conferir segundo tempo de jogo. Girando o placar do Paulistão. Continua pra você. Palmeiras 1, Corinthians também 1 na Bandeirantes. É você, diz aí. Alô, alô, Pusóvio. Ulisses, nessa quinta-feira o Fluminense estendeu o contrato de Germán Cano por mais uma temporada. O atacante passa a ter vínculo com o clube carioca até o final de 2026. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes pra você. Vai mexer o Corinthians. Thales Magno, imagino que ele vai tirar o Coronado. Vamos ver. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. O time do Palmeiras vem para o toque de bola. O Corinthians se fecha no campo de defesa. Abertura para Mike. Mike tenta o cruzamento, levantando a boca do gol. A bola sobrou no peito do Piquerez. Vai para o toque de bola, soltou o Coutinho na intermediária. Afasta a zaga. A Corintiana vem para tirar do meio do campo de defesa. O time do Palmeiras para ser jogando. Venha vibrar com preço baixo. A qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. Tá na sua vida, tá no Tenda. Se posiciona no campo de defesa. Curtindo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa. Vem para frente em cima da marcação. Você ligado no microfone de Bandeirantes com Mike. Mike prendeu pelo setor de direita. Tenta o levantamento. Recolhe no comando de ataque. Vai para finta. Domina no campo de defesa. Vem para o toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. Vai para o toque. Recolhe o time do Palmeiras. Abertura na zaga central. Vai para o domínio. Naves. Ele tenta o cruzamento. Errou. Levantamento vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere 22 minutos de bola rolando, 22 minutos de bola rolando. Etapa para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Paulistão. Continua para você, continua para você, continua. Um Verdão, um Timão, 1-1. Jogo tá empatado na Bandeirantes. É você, ô Pusóvio. Ulisses, mais cedo, o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, de 38 anos, foi anunciado pelo Monterrey do México, contrato válido por uma temporada. É o futebol da Bandeirantes pra você. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola. Nossa, Maurício. Tentou bater de longe, pôs pra fora, tiro de meta. Coisa feia, hein? Coisa feia, Ulisses, que fez agora o Maurício, porque tinha espaço. Tinha o Estevão passando de um lado, o Facundo do outro. Foi fominho o Maurício, agora vai trocar o Corinthians. Mexe o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes, pois não. Vai mudar o Corinthians. Sai o 19, Carrilho. Atenção, vai sair o Carrilho pra entrada do 37, Rian. Rian vai entrar com a 37. Ele também vai tirar. Vai entrar o 43, Thales Magno, ele vai tirar o Coronado. Sai o 77, Coronado, e entra o 43, Thales Magno. Os dois, e aí, Pretzel, e aí, Quesada? Não jogaram nada. O Coronado já deveria ter saído no intervalo. E o Carrilho muito mal, Quesada. É, realmente, esse meio campo. Só o Ranieri se salvou um pouquinho. Alex Santana, partida ruim, já foi embora há um tempo. Carrilho mal. Coronado, que partida, hein? Olha, tem muita gente na internet falando que o Coronado só joga jogo pequeno, hein? Eu tô começando a acreditar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente. Recolhe no campo intermediário para descer novamente o time do Palmeiras. A abertura vem para esquerda, campo de defesa. Esquerda para o time do Palmeiras descer. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na cada. Estamos com 25, vamos chegar a 25 de bola rolando. Domínio do time do Palmeiras, vem para finta. Aperta na marcação, Ria. A bola já volta com o time do Palmeiras com toque de bola de Mike. Mike abriu para Estevão pela direita. Kaká sai para sua marcação. Recolhe Estevão. Que linda a bola do Estevão. Domínio do campo de ataque. Deu Kaká. Vem para rasgar para o time do Corinthians. Dá um bico na bola. Afasta. Corta. Tira o perigo dali. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 1-1 é o placar do jogo. Você ligado no microfone Bandeirantes. Corinthians com 10 em campo desde os 16 minutos. Pouca inteligência do Yuri Alberto foi expulso. Porque o cara já tem amarelo. Porque eles tomam a bandeira. Aí o que o cara faz? O cara pega e simula uma falta como se o Naves tivesse pego dele, sabendo que é um importante dizer que tem VAR no jogo.
Quer dizer, não adianta se simular que não vai resolver. Hein, Pretzel, hein, Quesada? Sem dúvida, um erro tremendo. Agora, o Palmeiras tem posse de bola, tem um jogador a mais, mas o Hugo Souza só fez uma defesa no segundo tempo, um chute do Veiga. E o Abel não tira o terceiro zagueiro, pode tirar o zagueiro e botar um meio atacante, ele não faz isso. Agora é o Abel que tá muito conservador, Quesada. Você comigo, torcedor Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Piqueires dominou, bateu pro gol. Hugo pega, pois não, Quesada. É isso aí, jogando em casa, até acho que não deveria ter entrado com os 3 zagueiros, mas enfim, né? O Abel sempre tem um plano, né? Sempre tem um plano. É o futebol da Bandeirantes. E o Rony tá em casa, ouvindo a Bandeirantes e assistindo o jogo. O Rony não joga nesse time? Vocês estão de brincadeira, essa diretoria do Palmeiras, pô, desvalorizar um cara desses, pô. E aí, Quesada, o que você acha sobre esse fato do Pretzel? Olha, se eu falar que sim, metade vai estar comigo, a outra metade vai xingar até minha mãe, né? Mas é o futebol, esse é o Leandro Quesada e Quesadinha. Tá certo, aí tá parado o jogo, lateral para a equipe do Palmeiras bater no seu campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos com 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando, chegando a 27 do segundo tempo, girando o placar do Paulistão. Continua pra você, Palmeiras tem um Maurício, um pro Corinthians e o Yuri Alberto. Na Bandeirantes é você. E aí, Pozóvio? Ulisses passando pelo grupo D do Paulistão, o São Bernardo que mais cedo empatou com o Novo Horizontino é líder com 16 pontos. Logo atrás o Palmeiras com 12, a Ponte Preta com os mesmos 12 e o Lanterna Velo Clube com apenas 5 pontos somados. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa, tá parado o jogo, marcada a falta para o time do Corinthians, bater no campo de retaguarda, só lateral para o Timão bater. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. E domina o Bidu, vem pro toque de bola para o time corintiano, já sai no meio de campo, abertura vem para Thales Magno, ele domina para o time do Corinthians, vai para a finta, recolhe a jogada, gira no meio de campo para Ranieri domina, tem Bidu partindo pelo setor de esquerda, que para ataque em velocidade. Rios correu atrás dele, vem pro toque, Rios na dividida, mas o Bandeira já marcava impedimento do Bidu. Demorou demais para marcar esse impedimento do Bandeira, porque estava claramente à frente o Bidu. Corinthians tenta atacar, por enquanto vai empatando 1-1. Lenin, a Lobo ligado no microfone Bandeirantes, vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, domina novamente o time do Verde, vem Palmeiras, Veiga, ele domina pelo comando de ataque, vai pra finta, abriu pra Estevam domina pro time do Palmeiras, gira, tenta o toque de bola, voltou novamente, recolheu o time do Palmeiras, Maurício prendeu, abriu na esquerda novamente com Fernando Torres domina, Facundo Torres, me desculpem, domina, tenta o passe, ele para a bola, volta para Memphis, ele domina para o time corintiano, sai jogando pelo seu campo de defesa, o time do Corinthians prende, recolheu novamente, Mateuzinho para sair pro jogo, é bola pro time corintiano, lançamento à frente no campo de ataque, completamente errado, pediu Memphis à frente, bateu errado na bola o João Pedro. Palmeiras não sabe o que fazer com a bola, tira o Naves ou um zagueiro, pode tirar o Murilo também, põe o Thales na área contra Kaká e André Ramalho e recua um pouquinho o Maurício para chutar de fora da área. O Abel tá parado, vai ficar com 3 zagueiros, ponto gigantesco do Corinthians até o momento. Thales, Luiz e Marcos Rocha. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, e dominou o time do Palmeiras, levantamento no boca do gol, sai pra pegar, segura o goleiro corintiano Hugo Souza, e aí a confusão do Maurício, que chegou empurrando e acabou fazendo falta pro Corinthians bater, que era tudo que o Corinthians queria. O Maurício agora perdeu a cabeça porque ele queria pressionar o Hugo Souza, o João Pedro não deixou, ficou no meio do caminho. Ali o Maurício perdeu a linha, saiu empurrando o João Pedro, que não levou na bronca, não quis arrumar briga, fica só na discussão, mas esquentadinho o Maurício agora. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, vem com o Bidu, ele prende pelo setor de esquerda, cabra ataque, Thales pede, Bidu domina para o time corintiano, vai para a finta, escapa na marcação, no primeiro deu para Thales, recolhe para o time do Corinthians, tenta o drible em cima do marcador, abriu para Memphis, dominou de fora da área, girou, bateu pro gol, em cima do Gomes, a bola explodiu, o Gomes caiu, ela volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário, prende o lance, tenta descer o time do Corinthians, você ligado no microfone Bandeirantes novamente, recolhe pelo comando de ataque, alô, delegado Ayrton Santi ligado no microfone Bandeirantes, delegado também Ameliano Matarazzo
Abraço, obrigado pelo carinho da sintonia. Grande Cassiano. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo no campo de defesa. Domínio do campo da retaguarda. Prazer jogando. Alô, Emerson França. Ataca a loira. Com a patroa ligado no microfone Bandeirantes. Grande Emerson França. Domínio do campo de retaguarda. Recolhe novamente no campo de defesa. O time do Palmeiras tenta descer pela direita do campo de ataque. A bola foi junta para Naves. Naves domina pelo setor intermediário. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ele abre o lance para Piquerez. Piquerez tenta o domínio já pelo comando de ataque. Volta o lance pelo comando, aperta a zaga do time do Corinthians. Bola volta no comando Rios. Ganha o lance, abriu pelo setor de esquerda do campo de ataque. Vai para o toque de bola. Já soltou na direita, tenta o cruzamento. O time do Palmeiras chega. É com perigo, toque na trave. Voltou o Estevam, vai fazer, bateu para fora. Impressionante, o Mike cabeceou na trave, a bola voltou pro Estevam, ele encheu o pé e mandou pra fora. Oh, que coisa, Miliose. Era a chance do Palmeiras na partida, incrível o que o Mike faz, e agora vai ser substituído, ainda sem acreditar no gol que ele perde. Na verdade, sobe muito bem, ganha na zaga do Corinthians, tudo isso para colocar a bola no pé da trave. O Hugo, paralisado, só viu a tocar na trave e consegue deixar o jogo empatado. Agora troca o Palmeiras, vamos lá, em 3 vezes. Saem Facundo Torres 17, Mike 12 e Naves 34. Entram 2, Marcos Rocha, também o 39 Thales e 31 Luigi. Mexe 3 vezes o Abel. Muito bem, e aí repetidas as alterações do Palmeiras. Ele foi embora, o Facundo Torres saiu e voltou. Confusão ali no Palmeiras e agora tem uma correção. O Facundo fica, quem sai é o Maurício. A plaquinha estava errada, então vamos lá. Saem Maurício do Palmeiras, também o Naves, além do Mike. Os 3 deixam o campo. Entram 2, Marcos Rocha, 39 Thales, atacante, e o também atacante 31 Luigi. Agora o Palmeiras fica com 4 atacantes. Ele demorou para tirar o terceiro zagueiro, né? O Palmeiras estava sem ideias. Essa bola do Mike, o Mike mereceu o gol. O Mike jogou muita bola, saiu muito cansado para a entrada do Marcos Rocha, mas cansado, o Palmeiras demorou, sem alternativas, sem ideias, e o Abel ficou muito conservador. Olha, eu sou fã do Abel, mas às vezes o Abel parece que comeu um bacalhau, e o bacalhau, não sei, mexeu com o cérebro dele, como ele demora para mudar as coisas. Não é a melhor versão, vamos combinar, do professor, né? Nossa, não, que isso, o Abel voando não era assim. Tá demorando muito para fazer a leitura do jogo. Agora o Palmeiras volta no tradicional 4-2-4, hein? Uma invenção para esse final de segundo tempo. A bola volta com o time do Corinthians, vem Pitu, prende para o time corintiano do campo de defesa, tenta o toque de bola, vem para afastar. Dá um bico na bola, Luigi, põe para fora, lateral para o Timão bater e mexe o Palmeiras de novo. Veiga vai embora. Mais uma mexida, o Rafael Veiga sai com a 23, entra mais um moleque da base, o Figueiredo, camisa 38. E aí, Pretzel? Ele podia ter mexido tudo de uma vez, claro, né? Demorou pra mexer. Queimou uma alteração aí. Não, se o Corinthians ganhar esse jogo, vai ser a maior vaia contra o Abel Ferreira no estádio. Se o Corinthians fizer um gol com 10 homens em campo, né? O Palmeiras domina o jogo, mas não cria muita coisa. Cabeceio do Mike na trave foi a grande chance do segundo tempo. A bola volta no toque, ele fala com toque contigo na intermediária, vem pro domínio, o time do Palmeiras tenta descer, Estevam dá o tapa contigo na intermediária, Bidu vem na marcação, Estevam tocou, afasta, Bidu põe pra fora, vai pra escanteio pro time do Palmeiras bater na direita. Bem agora o Bidu na marcação, cerrada, não deixa o Estevam respirar, primeiro no empurrão e depois no carrinho, ele tira a bola pra escanteio, o Palmeiras vai cobrar. Escanteio para o time do Palmeiras, a zaga do Corinthians deu bobeira, voltou para Estevam, cruzou, levantou no gol, toque de cabeça, vai para fora. Ele entrou no jogo, o Figueiredo meteu a bola para fora, tiro de meta para o Corinthians bater. Moleque apareceu bem, ganha na zaga do Corinthians e coloca cabeceio com direção, mas ela vai um pouco por cima, desperdiça a chance. Corinthians respira, vai se segurando, tá 1-1. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pois não? As redes sociais estão discutindo pra caramba essa expulsão do Yuri, e eles estão relembrando em 2015, quando o Klaus expulsou o Cássio no Campeonato Paulista por cera, com essa expulsão que foi muito criticada pela torcida do Corinthians. A torcida corintiana tá brava com a expulsão. Pode dar o amarelo, mas ninguém dá. Essa é a verdade. Por simulação. A não ser quando é um pênalti, tentativa. Mas na linha lateral do campo é difícil dar, né? Manda seguir o jogo e acabou. Se não desse, não ia acontecer nada. A gente não ia comentar se não desse.
A bola volta com o time do Palmeiras, tenta o cruzamento da área, vem André Ramalho para tirar para o time do Corinthians. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem pro jogo, tentou Estevam, cruzou muito mal. Péssimo cruzamento dele, tiro de meta para o Corinthians bater, tiro de meta para o Corinthians cobrar, o tempo não para, Bandeirantes marca. 35 e 30 de bola rolando para você conferir, é o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Paulista. Você confere. Palmeiras 1, Corinthians também 1 na Bandeirantes. Quem vem aí é você. Alô, Pozófio. Ulisses, o lateral esquerdo, Wendel, que foi apresentado pelo São Paulo nesta quinta-feira, já está no bid da CBF e pode estrear pelo tricolor. Seu contrato é válido até dezembro de 2027. É o futebol da Bandeirantes para você. E do time do Corinthians põe para fora a bola. Klaus, eu vou dizer uma coisa, hein? Palmeiras apertava, ele ia parar, ele pôs o apito na boca e caiu de mau jeito o jogador do Corinthians. Ele tinha que parar o jogo. Aí ele não parou o jogo. Ele deixou seguir. Ele ia apitar para parar, ele mandou seguir, velho. Que o Palmeiras apertava. A bola era do Corinthians, né? Raniel. Mas chegou tirando ali. A zaga corintiana põe para fora novamente o jogador João Pedro Choca, que para mim tem que ser titular do Corinthians, hein? Agora eu vou dizer, hein? Esse Figueiredo entrou e já meteu uma bola de cabeça. O Palmeiras tem uma base invejável, hein? Tem, mas tu olha pro banco também, não tem um cara que mude o jogo, né? Como o Estevam, por exemplo, que tá tentando resolver sozinho e acabou cansando. E o Rony tá em casa. Tá, um abraço, Rony, tá nos ouvindo, ganha 1.600.000 por mês, 1.700.000, né? E não joga. Não, é uma gestão de elenco assim maravilhosa. Ah, mas ele vai ser negociado, sim, mas ele não poderia estar jogando? Não dá pra entender esse tipo de coisa, né? Público e renda. É o futebol da Bandeirantes, pois não? Vamos lá, com público de 32.029 presentes para uma renda de R$2.711.706. Trocou o Corinthians. Mudou o Corinthians, saiu 14 Ranielli e entrou 8 Charles. É o futebol da Bandeirantes, domina novamente, tenta descer o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, aperta na marcação, vem pro toque para o time do Corinthians, aperta, a bola volta, Bidu vai em cima de Estevam, domina Estevam, vem pra finta na marcação, abriu jogada para Figueiredo domina para Gomes já prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, recolhe pro time do Palmeiras, ele vem pra finta, abriu na ponta por bom Piquerez, domina pro time do Verdão, arma a jogada, Coutinho novamente com Naves prende o lance, recolhe no toque de bola, Coutinho novamente, domina o time do Palmeiras para ser jogando, lançou pelo setor de esquerda, abriu pro toque de bola, Coutinho no comando de ataque, aperta o time do Verde, lançamento, vem à frente na grande área, a bola escorada para Estevam, desceu para a linha de fundo, tentou o passe, vem Thales Magno para tirar para o time do Corinthians, dá um bico na bola e põe para fora em lateral para o Palmeiras bater para a direita. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar, fios e cabos elétricos Sil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É bola no campo de ataque, lateral para o time do Palmeiras bater para a direita, lateral cobrado, levantamento na grande área, subiu o Kaká de cabeça, Thales tenta o domínio para o time do Corinthians, tenta o toque de bola, Coutinho novamente, Estevam foi tocar, afasta Bidu, a bola volta com o time do Palmeiras com o Rios, ele é bom jogador o Rios, mas está sentindo a cabeça, domina no campo de defesa, recolhe a jogada, ele cabeceou, Thales Magno, domina pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola, bom Piquerez, mudou muito o Palmeiras, aperta o time do Corinthians, Mateuzinho vai para cima, recolhe, domina, balança na marcação, tentou o toque de bola, houve a falta, Mateuzinho vem para pegar, tá parado o jogo, Facundo Torres está caindo. O Torres pediu a falta e o Mateuzinho atendeu. Ele dança em cima da bola, faz uma ginga por ali e toma de presente um carrinho do camisa 2 do Corinthians, que se cansa na marcação. Falta já cobrou o Palmeiras. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br e vem pro jogo. Coronado ganha pro time do Corinthians, abriu na direita, lançamento, vem à frente no comando de ataque, domina o time do Corinthians, tenta descer na ponta, 3-4 contra 1, perde a jogada, Thales Magno. O Mendes demorou demais para passar, armava um contragolpe perigoso o Corinthians. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br. Péssimo por enquanto placar pro Palmeiras, que precisa da vitória, hein?
E até um pouco desorganizado. Esse contra-ataque do Corinthians com a menos, hein, Quesada? 5 tiveram que correr pra marcar, porque senão tinha chance de gol. Como o Ulisses falou, né? Faltou o capricho do Memphis pra dar esse lançamento com mais qualidade pro Thales. Agora, se o Corinthians vencer esse jogo, vai ser na raça, porque o time é um Frankenstein em campo. É porque o Thales é o seguinte, ele ficou preocupado com o impedimento, ele ficou parando, brecando e vem Verdão, e vem Piquerez joga muito, hein, domínio do campo de ataque, vem pra afastar a zaga do Corinthians, Memphis vai pra cima da marcação, tira a bola, recolhe pro time corintiano, abre a jogada pra Charles, domina pro time corintiano, dá o tapa na bola, não parte, Thales Magnão, domina o Palmeiras pra ser o jogador do campo de defesa com o Everton, motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata é claro e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil, a bola volta para Estevam, tenta a finta, domina para o setor de esquerda, quebra ataque, vai para a finta na marcação, toca na bola, afasta, tira o perigo dali de qualquer maneira, tá parado o jogo, afasta a zaga do Corinthians, ela escanteio para o time do Palmeiras, bater pela direita. Na sequência o Hugo foi chutar essa bola para longe, acabou acertando aqui o câmera, né? Ficou na bronca a torcida do Palmeiras, ele pede desculpas, tem escanteio, Estevam vem cobrar. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, levantamento na boca do gol, Memphis vem de cabeça, tira, voltou, lindo lance, bola batida, afasta a zaga do Corinthians, o Palmeiras perde pênalti, o time do Palmeiras perde pênalti, o árbitro tá dando escanteio pro time do Palmeiras bater, time do Palmeiras ficou pedindo toque na área. Na finalização rasteira de fora da área, o André Ramalho se joga na bola para interceptar, pega na perna, mas depois ele cai em cima da bola. O André Ramalho tá falando, olha, não peguei no braço, mas tem um bolinho gigantesco. Gomes, capitão do Palmeiras, cobrando a revisão do VAR. Muito bem, você ligado no futebol da Bandeirantes, Quesada, Pretzel. Bate na perna do jogador Ramalho e depois na mão. Então, ela bate, é o mesmo critério, né, Quesada, do pênalti a favor do Santos ontem, que tá errado. É bola no campo de ataque, se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Palmeiras em cima. Em cima do árbitro do jogo, Klaus. Ontem o Matheus Candançan, tu e o Capriotti achamos, e o Milhose achamos que ele errou no pênalti a favor do Santos, que a bola bate na ponta do pé do jogador do Botafogo e bate no braço dele. O Ramalho acontece a mesma coisa, ela bate na perna do André Ramalho e bate no braço. Pelo critério de ontem, pênalti. Pelo critério que a gente entende, isso pra mim não é pênalti. E é isso que o árbitro tá explicando. Na hora que aconteceu, os jogadores do Palmeiras foram pra cima e ele faz justamente esse gesto que a gente tá explicando, que a bola primeiro bate na perna e depois, na sequência, explode no braço. O Botafogo foi prejudicado ontem. Essa é a conclusão. Mudou. Pois não. Sai o Piquerez, camisa 22, a última mexida do Abel. Vem o 43, Benedetti. Tem 1,97 m o garoto. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o time do Palmeiras, bater o levantamento do Benedetti, de cabeça deu para trás, a bola sobrou, tentou o toque de cabeça, afasta, a zaga corintiana tenta descer, é com o Mateuzinho de cabeça, tocou, fica no chão, o árbitro tá marcando a falta e jogou a bola no chão, Facundo Torres pela marcação do árbitro. Irritado o uruguaio que deu uma trombada nas costas. Olha, o Abel aponta pro árbitro pedindo pênalti no jogo lá atrás, e agora ele vai bater boca. E o Mateuzinho tá fora de campo, caído. O Abel que tá pendurado, agora vai pra cima da arbitragem, reclamando bastante, mas o Klaus nem olhou, né? Já ouviu do árbitro de vídeo, na verdade a árbitra Daiane Muniz, que não foi nada, então sem motivo pra reclamação, tem lateral pro Corinthians. O Abel abandonou a área técnica, tinha que ter tomado o amarelo. Ele foi até onde tá uma bola ali, ó, uma distância do quê? De uns 10 metros. Saiu da área técnica, tem que tomar o amarelo. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor do Brasil. É bola no campo de defesa. Chegamos a 44 minutos. 1-1. Tá empatado o jogo. O Verdão tenta descer. O Corinthians tenta responder com 10 em campo. Vem na marcação. Charles. A bola volta para Mateuzinho. Domina pela direita do campo de defesa. Para o time do Corinthians. Sérgio Janine. Ele prende o lance. Recolhe no campo de retaguarda. Sai jogando no toque de bola curta pelo setor intermediário. Jarba. A jogada continua novamente. João Pedro tenta o toque de bola. Levanta para o comando de ataque. O Memphis já tá pregado no jogo. Domínio do campo de defesa. O time do Palmeiras
Palmeiras tenta descer, são 3 do Corinthians à frente. Lançamento à frente, vem para subir Kaká. Ele sobe de cabeça, ganha o lance e volta do toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Palmeiras, tenta descer pelo setor de esquerda. Lançamento vem do toque de bola, vem para tocar da bola, ganha o time do Corinthians com Charles. Ele prende a jogada, mas toca pro lado errado, arma contra golpe pro time do Palmeiras. Abertura para Estevam. Estevam dominou bem pra finta, tá na área, outro drible, tentou o toque de bola, pênalti! Penalidade máxima pro Palmeiras, o árbitro tá marcando em cima de Estevam! E foi o Matheus Bidu que dormiu no ponto, cochilou na velocidade do Estevam, ele passa por um marcador e na vez do Bidu dar o bote, ele acaba derrubando o atacante do Palmeiras dentro da área. Reclamam muito os jogadores do Timão. Hugo se prepara porque tem pênalti o Palmeiras para cobrar. O Tenda Atacadista escalou as melhores ofertas para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com oportunidades, campeã está na sua vida, está no Tenda. Pênalti pro Verde numa jogada individual do Estevam Pretzel. Fominha jovem, não interessa. Não interessa, pênalti bem marcado. O Bidu acaba se atrapalhando e faz a alavanca pra mim, Quesada. Foi o Rian o último a tocar, tá? Mas é o seguinte, o Kaká quase fez o pênalti, o Bidu poderia ter feito o pênalti. Eu não vou culpar o Rian, tá? É a jogada magistral desse moleque dourado aí do Palmeiras, né? Que vai jogar no Chelsea. E aí é o seguinte, sistema defensivo do Corinthians é uma peneira. Que coisa incrível. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem comigo no YouTube. Mais 6. Rádio Bandeirantes Oficial. Quantos? 6 minutos de acréscimo, Gustavo Gomes na bola. Agora o erro do Charles. Gomes vem pra cobrança, pois não. O erro do Charles, o Charles tinha a bola dominada. Ele perdeu pro gramado, se atrapalhou com o kick da bola no gramado e deu a bola aqui pro Estevam na ponta. Pedro Albano ligado no microfone Bandeirantes, tem pênalti o time do Palmeiras. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista ao Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano do Disney Plus, com transmissão da ESPN. Quem vem para a cobrança? Estevam Gomes passa a bola para o garoto de 17 anos. Estevam vem para a cobrança, se posiciona para a cobrança, tá no meio do gol, o goleiro que defende pênalti, Hugo Souza, mas tá lá o craque de ouro do Palmeiras, Estevam, que bate bem demais. É pênalti pro Palmeiras, 46 minutos, segundo tempo de jogo, 1-1 o jogo, momento decisivo do clássico. Estevam para a cobrança, ele vai partir para a bola, Hugo no gol, Estevam partiu, bateu, o gol! Hugo espetacular, o goleiro do Corinthians, eu disse, ele é pegador de pênalti, Hugo! O herói do Timão no jogo, Hugo, que defesa, a melhor contratação dos últimos anos do Corinthians. Hugo faz uma defesa espetacular, ele é herói do Timão no jogo, Ramiro! Impressionante, são 6 pênaltis defendidos desde que chegou ao Corinthians, e agora o segundo seguido, já havia defendido contra a equipe do Botafogo, aliás do Novo Horizontino. Hugo salva o Timão. É bola para o time do Palmeiras, tenta descer, vem Verdão no ataque, lançamento na grande área, sobe a zaga do Corinthians, vem Memphis para tirar, ele dá um pico na bola, corta, tira o perigo, Thales Magno vai correr atrás, Rios tenta chegar na bola, Thales Magno tenta chegar, não consegue, bola volta com toque de bola para o time do Palmeiras, sair jogando, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, que jogo no Allianz Parque, Corinthians com 10 desde os 16 do segundo tempo, Yuri Alberto expulso por simulação e tomou amarelo porque chutou a bandeirinha aqui do Allianz Parque, a bola volta no toque de bola, tenta descer novamente, recolhe novamente o time do Palmeiras pela direita do campo de ataque, abertura para Figueiredo prende o lance, vem Verdão, domina no campo de ataque, Palmeiras não desiste, abertura para Estevam, dominou, girou, soltou, jogada, entrada da área, vem cruzamento na boca do gol, o toque para dentro da área, afasta a zaga do Corinthians, escanteio direita pro time do Palmeiras, do Corinthians, do Palmeiras bater. Tá voltando o escanteio, Estevam dentro da área, ganha de novo e já cobra rapidinho. E vem pra cobrança, vem pra tirar a zaga do Corinthians, tira o perigo, afasta o perigo, 49 mais 2 minutos de jogo, o Palmeiras pressiona, quer o gol, o Palmeiras pressiona, quer o gol da vitória, levantamento, vem na grande área, dominou Estevam, balançou em cima do Bidu, Bidu vem, tira pro time do Corinthians, ganha a jogada pelo seu campo de defesa, abriu pra Thales Magno recolhe a jogada, tenta o levantamento à frente, recolheu o Bidu, vem pra finta, tenta o toque de bola, ganha lateral, o time do Palmeiras, lateral foi cobrado pelo comando de ataque, vai pra finta, recolhe no comando do drible,
vem pro jogo o time do Palmeiras, bateu pro gol, Hugo pega o goleiro do Timão, defesaço, goleiro do Corinthians de novo. Pra consagrar uma grande noite de Hugo, hoje com a faixa de capitão, tá fazendo por merecer, mais uma belíssima defesa, salvando o Corinthians de novo, tá 1-1. A melhor contratação do Corinthians, da gestão Augusto Melo, na minha opinião, Hugo Souza, goleiraço. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Levanta Hugo, bate à frente. A bola sobe. Vem para tirar a zaga do time do Palmeiras. Ganha a jogada contigo no campo de defesa. Thales Magno vai para cima da marcação. Bola volta de cabeça para o Everton. 50 minutos, mais 1 minuto de jogo. Você na Bandeirantes comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E vem verde, vem Palmeiras. Dominou Palmeiras pela direita no campo de ataque. Verdão prendeu jogada cotinha com Marcos Rocha. Ele prendeu o lance, arma a jogada pelo setor de esquerdo, o Corinthians todo fechado, domínio do campo de defesa, prendeu jogada curtinha novamente, Facundo Torres voltou jogada no comando, abriu para Naves, ele já prendeu o lance, tenta o levantamento, Luiz para Thales pede dentro da grande área, Estevam vai para a finta, vai pro drible, ele domina pro time do Palmeiras, solta a jogada na entrada da grande área para Figueiredo, abriu para Marcos Rocha, ameaça o cruzamento, inverte a jogada pelo setor de direita, levantamento foi feito à frente, Charles vem para marcação, tenta ganhar pro time do Corinthians, não ganha, volta o time do Palmeiras, cruzamento vem na grande área, afasta Bidu contra o gol, põe para escanteio pro Palmeiras bater, o jogo é eletrizante, você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, vem torcedor do Brasil, vive nessa emoção, se posiciona para cobrança, escanteio pro time do Palmeiras bater, escanteio pro Palmeiras cobrar, levantamento vem na grande área, subiu de cabeça, Ramalho para tirar, quando ergue o braço o árbitro e termina o jogo no Allianz Parque. Corinthians com homem a menos empata com o time do Palmeiras num jogo heróico do Timão. Um pro Corinthians, um pro Palmeiras. Maurício fez pro time do Palmeiras, pro Corinthians, e o Yuri Alberto descontou. Na Bandeirantes vem o apito final. Vem Ricardo Capriotti. É do jeito que eu gosto, viu, Ulisses? É depois de um jogaço como esse, de um Palmeiras e Corinthians épico, mais um na história desses gigantes do futebol brasileiro. Terminou empatado, mas poderia ter tido vitória para qualquer um dos lados. Jogaço de bola no Allianz Parque. Reportagem Bandeirantes trabalhando. Vamos lá, Pedro Ramiro, vai Bruno Migliozzi. No momento em que o Hugo se vira para a torcida do Palmeiras para dar aquela provocada, fala, eu sou o cara, e aí vai provocando e recebe pelo menos 8 copos d'água arremessados em direção ao jogador do Corinthians, que é claro, tá cheio de moral, salva o Corinthians, defende o pênalti, e o Palmeiras agora vai com todos os jogadores, consolando o Estevão, de 17 anos, teve a chance no jogo, bateu no cantinho, o Hugo pegou, e fim de jogo 1-1, Abel Ferreira rapidamente foi pro vestiário. Por aí, Ramiro. Impressionante a atuação do Hugo, que agora é contido, obviamente, pelos atletas do Palmeiras e do próprio Corinthians, dizendo calma, e também é bastante celebrado. Olha, o Hugo, desde que chegou ao Corinthians, defendeu 6 pênaltis. 6 pênaltis. É o segundo pênalti consecutivo que ele defende. Já havia defendido contra a equipe do Novo Horizontino e mais uma vez salva. E custou só 7 milhões de reais ao Corinthians. 7 milhões de reais das últimas contratações, a mais barata e, como o Pretzel pontuava, a melhor. Corinthians que volta a campo no domingo diante do São Bernardo. Capri. Muito bom, vocês voltam já daqui a pouquinho no apito final, lá da área de entrevistas do Allianz Parque, ouvindo todos os personagens possíveis desse jogaço de bola, desse empate por 1-1 entre Palmeiras e Corinthians. E claro que no apito final que está chegando a gente vai falar muito da análise do Pretzel e do Quesada desse jogo e as notas, o gabarito, as notas de Palmeiras e Corinthians para você, torcedor palmeirense, para você, corintiano, depois dessa partidaça do Allianz Parque. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, jogou, brilhou. E aí, Leandro Quesada, quem foi o melhor em campo, Quesada? Palmeiras tinha a chance de matar o Corinthians nesse finalzinho, né? Não dá pra colocar outro jogador que não seja Hugo.
Hugo, o salvador da pátria corintiana. O Corinthians hoje, na realidade, venceu o Palmeiras no Allianz. Não foi empate, não. Foi vitória com essa defesa. Mas se o Estevão tivesse feito o gol de pênalti, você ia votar no Estevão, né? Mas é lógico, né? É isso. Gol é gol e defesa de pênalti é defesa de pênalti. Tem um tamanho, entendeu? No momento crucial da partida. Muita gente vai dizer que o jogador do Palmeiras bateu mal, não é? Ele não bateu tanto assim no canto. Quando tem um goleiro desse tamanho do outro lado, você tem que tirar o máximo, entendeu, Capri? E não tirou. E aí o Hugo foi lá e fez essa defesaça. Alexandre Pretzel, melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Pretzel. Eu respeito o critério do Quesada, foi o lance do jogo, né? Se eu tivesse que votar no lance do jogo, eu votaria no pênalti. Mas o melhor em campo pra mim foi o Piquerez. Então, pra mim, o craque foi o Piquerez. A nota do Hugo vai ser a mais alta do Corinthians pra mim. Mas o Piquerez, pra mim, foi o melhor em campo. Fez um partidaço também. Bom, temos um voto pro Piquerez, um voto para o Hugo. Ulisses Costa, desempata aí, Ulisses, vai! Cadê o Ulisses? Hugo, esquece. Ó, no primeiro tempo, teve uma falta batida, e acho que foi até pelo Piquerez que bate bem. O Piquerez é um jogador sensacional. Mas teve uma falta batida, cara. Foi do Rios, a barreira do Corinthians abriu. A bola passou no meio da barreira, ele foi no cantinho pegar. E aí pega o pênalti do menino de ouro do Palmeiras, que se Estevam joga muito, embora hoje não tenha ido muito bem, mas joga muito, é um menino fora de série. E pega o pênalti. O Hugo é o melhor em campo. Hugo Souza, o craque. O nome dele tá em tudo quanto é lugar de placa aqui. O craque do jogo, Hugo Souza, viu? Tá em tudo quanto é placa aqui do Allianz Parque, imagina. Hugo Souza, o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. De Palmeiras 1, Corinthians também 1. E agora sim, o apito final vem aí. Não saiam daí porque nós vamos falar bastante desse jogaço de bola. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus tá com o melhor do futebol. Sil, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Você comigo na Bandeirantes, vem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Amália ficou bem pro jogo, o Palmeiras vai ser o gol, bateu! Maurício! Zaga do Corinthians, em cima do André Ramalho, Maurício, céu na cara do gol, no bico da pequena área pela esquerda, encheu o pé e meteu no fundo da rede, Maurício, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção, Maurício, que você proporciona a torcida do Verdão, agora Palmeiras 1, Corinthians 0. Volta com o time do campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras. Memphis dominou, soltou para o Alberto, céu na cara do gol, vai fazer, bateu! Do Corinthians! Yuri Alberto para empatar o
jogo pro Timão. Numa metida do Memphis incrível no meio da zaga do time do Palmeiras. Ele cortou pela direita, agora ele acertou o chute. A bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, direita da rede, morre no fundo do gol. E depois da comemoração, o Yuri Alberto vai lá e dá uma solada na bandeira de escanteio. E agora deve tomar cartão amarelo pelo é pênalti pro Palmeiras. 46 minutos, segundo tempo de jogo, 1-1 o jogo. Momento decisivo do clássico. Estevão pra cobrança, ele vai partir pra bola. Hugo no gol, Estevão partiu, bateu. O gol! O gol! O gol! Hugo espetacular, o goleiro do Corinthians, eu disse, ele é pegador de pênalti. Hugo! O herói do Timão no jogo. Hugo, que defesa! A melhor contratação dos últimos anos do Corinthians. Hugo faz uma defesa espetacular. Ele é herói do Timão no jogo. Ramiro! Tá aí Ulisses Costa e os 2 gols e a defesa, os lances capitais desta partida, desse empate no Allianz Parque entre Palmeiras e Corinthians por 1-1. E agora no apito final, você já sabe, não é? Agora, meu amigo, no apito final, nós vamos falar bastante desse jogão. Já vem a reportagem Bandeirantes, lá da área de entrevistas do Allianz Parque, trazendo todos os personagens que fizeram esse jogo no estádio palmeirense. E agora, a opinião Bandeirantes e Leandro Quesada do Alexandre Pretzel, porque aqui é assim, tem opinião em dose dupla, de 2 craques, para deixar você sabendo de tudo, todos os detalhes, tudo que rolou em campo e por que nós tivemos esse empate no Allianz Parque. E olha, é o seguinte, hein, atenção, antes de ouvirmos aqui Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada, deixa eu só saber lá do Bruno Migliozzi e também do Pedro Ramiro, qual é a situação, onde é que vocês estão e qual a expectativa e a perspectiva de ouvirmos os personagens dessa partida. Vamos lá, Migliozzi, vai, Ramiro! Já estamos aqui, Cabri, posicionados na zona mista do Palmeiras. A tendência é que, naturalmente, como tem 2 salas diferentes, tem a chance de ocorrer ao mesmo tempo. Mas o Ramon Dias é um pouco mais ligeiro que o Abel Ferreira. Estamos posicionados no aguardo dos personagens desse empate 1-1. E é isso, viu, Capri? A gente tá de olho porque, obviamente, o Ramon Dias vai com um pouco mais de velocidade. O Corinthians conseguiu um resultado importante e quer já ir embora logo, né? Porque volta a campo no domingo e vem numa sequência complicada, porque jogou na segunda-feira, joga agora na quinta-feira, nessa quinta-feira, joga no domingo e tem um clássico diante do Santos na Neoquímica Arena. Santos de Neymar semana que vem, Capri. É isso aí, então assim que tivermos condições, prioridade para vocês. Agora é hora de opinião, vamos ouvir Alexandre Pretzel e Leandro Quesada explicando aqui pro ouvinte Bandeirantes como foi esse placar, como foi o jogo, o empate por 1-1 no Allianz Parque. Vamos lá, rapaziada! Pois vai, Pretzel! Vamos lá, Pretzel! Vamos lá então, olha, vamos fazer um debate então, acho que é interessante também. Primeiro que foi um jogaço, né? Jogaço, entregou tudo que eu esperava, sem dúvida. E um ponto ganho heróico do Corinthians contra 2 perdidos do Palmeiras, pelo que foi o jogo. Acho que isso tá correto, né? O Palmeiras, aliás, está 4 pontos atrás do São Bernardo. O São Bernardo empatou. Palmeiras está 4 pontos e ainda não tem a primeira colocação garantida nem encaminhada, porque não vai enfrentar o São Bernardo. Então a Ponte Preta também tem 12 pontos, igualado ao Palmeiras. E o Corinthians, com 8 jogos, hoje tem a melhor campanha da primeira fase. Primeiro que eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo onde o Palmeiras realmente dominou o jogo, a gente falou sobre isso. O Corinthians teve o gol do Yuri Alberto, teve um lance perdido pelo Yuri Alberto antes, quando estava 1-0 para o Palmeiras, mas o Hugo Souza fez uma defesa num chute do Piquerez, que a bola passou por baixo. O Piquerez perdeu um gol chutando uma bola que passou raspando a trave. O Estevão criou 2 oportunidades em jogadas individuais, embate e rebate dentro da área. O Palmeiras dominou totalmente com o esquema de jogo, com 3 zagueiros, né, com o Rios jogando como um homem de posicionamento, mais o Maurício e o Veiga como meias, Estevão e Torres na frente, mas o Maurício também mais adiantado que o Veiga, né, jogando praticamente como falso 9. Ele até marcou o gol aos 8 minutos no grande lançamento do Piquerez. O Piquerez
com a bola no pé, praticamente um ponta pela esquerda e o Mike um ponta pela direita. E o Corinthians não entendeu muito o jogo. Acho que o gramado também atrapalhou. Mas não é desculpa, né, Preto? Não sei se o Coronado já jogou em sintético alguma vez, mas ele estava todo atrapalhado. O próprio Carrilho também muito mal. A pior atuação do Carrilho que eu vi com a camisa do Corinthians. Então o Palmeiras dominou o meio-campo, dominou as laterais, empurrou o Corinthians para o seu campo e 1-0 ficou barato até o empate do gol do Yuri Alberto, uma falha do Rios que estava jogando bem, onde o Memphis Depay serve o Yuri Alberto e ele empata o jogo aos 43 da primeira etapa. Aí nós chegamos no segundo tempo, onde no intervalo, e acho que foi bem, porque o Alex Santana tomou um cartão a 15 do primeiro tempo e acabou se inibindo de novo. O Ramon Dias coloca o zagueiro João Pedro Choca e tira o Alex Santana. E fica igual ao time do Palmeiras, só que defensivamente, praticamente jogando por um contra-ataque, por uma bola. Ainda assim o Palmeiras continuou dominando, posse de bola, vitória na segunda bola, vitórias pessoais do Facundo Torres em cima do Mateuzinho, que jogo horroroso do Mateuzinho. O Estevão, que apesar de ser fominha em vários lances, sempre deu muito trabalho pro Hugo, tanto que o Hugo foi substituído pelo Matheus Bilu. Então o Palmeiras ficou empurrando o Corinthians, mas assim não tinha nenhuma chance clara, não tinha nada absoluto. Tanto é que foi só um chute do Veiga de fora da área, um chute fraco, que o Hugo Souza acabou defendendo. Aí nós temos o lance que é bem discutível, que é a expulsão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é expulso aos 16 do segundo tempo. O amarelo para o Yuri Alberto foi depois da comemoração do gol na primeira etapa, porque ele chuta a bandeirinha. Um gesto ruim para mim. Um amarelo bem aplicado, ponto. Aí ele simula numa jogada individual contra o Naves. O Naves não faz nada, o Naves levanta os braços e o Yuri Alberto se atira. Nem escorregou, ele se atira. Alguns árbitros deixariam passar, porque a bola já estava sob domínio do jogador do Palmeiras. Um outro jogador que chegou, acho que foi o Rios. Alguns deixariam passar, o Klaus não. Então o Yuri Alberto pagou para ver. E quando o jogador ele faz isso, ele corre o risco de ser expulso, já que ele já tinha o amarelo. E aí aconteceu. Ah, mas o Klaus expulsou o Cássio não sei quando por ser. Expulsou, aqui mesmo no Allianz Parque também. Então é o seguinte, ó, se o Klaus é um árbitro rigoroso dessa maneira, não dá pra você bater de frente contra ele. O Yuri Alberto pagou pra ver e foi expulso. E aí o jogo ficou meia linha, né? Meia linha porque o Abel ficou com o Palmeiras totalmente com a posse de bola, dono do jogo. Corinthians não tinha saída, não tinha velocidade de contra-ataque. Ramon Dias acho que demorou pra colocar o Thales Magni pra tirar o Coronado. Demorou pra tirar o Carrilho também. Os dois saíram aos 24 do segundo tempo. E o Abel Ferreira foi mal no jogo. Ele foi bem na escalação inicial, com o domínio do primeiro tempo, mas mal na hora das mudanças. Demorou para mexer e para tirar o zagueiro. Ele fez tudo isso a partir dos 31, 32 do segundo tempo. E ainda assim, teve a chance para ganhar o jogo com o pênalti a favor do time do Palmeiras. O primeiro pênalti reclamado, Quesada e Capriotti, a bola bate na perna do André Ramalho e bate no braço dele. Isso não é pênalti. Então ontem o Botafogo foi prejudicado porque o Matheus Candanção ontem deu um pênalti a favor do Santos no mesmo lance, mesmo lance igualzinho, a bola batendo na perna do jogador do Botafogo e pegando no braço. O Matheus Candanção deu pênalti, o Rafael Klaus não deu. Quem acertou? Quem acertou foi o Klaus, nesse primeiro lance. No segundo lance, o Estevão faz uma jogada espetacular que é digna de um menino que vai ser realmente um jogador excelente. Porque ele estava tendo algumas dificuldades, estava sendo fominha, estava chutando algumas bolas de maneira equivocada, mas quando ele precisou e carregou a bola, driblou 3 jogadores e foi brecado pelo Rio. Pênalti bem marcado. E aí ele cobra o pênalti com aquela passadinha, né? Aquela paradinha, e o Hugo Souza faz uma defesa espetacular aos 47 minutos. E aí o jogo falou. Apesar do time do Palmeiras ter um jogador a mais, antes o Mike tinha cabeçado uma bola na trave, a pressão foi total, o Corinthians foi heróico. Heróico porque sai com um ponto gigantesco, apesar de todas as dificuldades, de vários jogadores terem atuado mal do ponto de vista individual, mas o resultado foi o que melhor aconteceu para o Corinthians, que tem o Hugo Souza, na minha concepção, a melhor contratação da gestão Augusto Melo. E o Palmeiras, eu até brinquei, Quesada e Capriotti, o Rony está em casa, nos ouvindo. Não interessa que a Leila já tenha dito que o ciclo dele acabou. É um erro tremendo com um jogador que tem história no Palmeiras e que nesse elenco do Palmeiras, que ainda é um elenco bom, mas nada de espetacular, ele poderia estar jogando hoje como titular ou no mínimo no banco para ser uma opção para o segundo tempo. E aí o Abel foi atrás da molecada, encheu o time de moleques, que é bom revelar e é bom colocar para jogar, mas esses ainda não estão prontos para resolver um jogo do tamanho de um derby entre Palmeiras e Corinthians. Então, em linhas gerais, para mim, Quesada e Capriotti, foi um ponto gigantesco ganho pelo Corinthians, 2 perdidos pelo Palmeiras, e vai um pouquinho na conta do Abel Ferreira por demorar e ser muito conservador para tentar ganhar o jogo. De novo, ele mudou só
aos 31 e 32 do segundo tempo. Quesada e Capriotti. Fala, Quesada. Hoje nós tivemos um vencedor, né? Esse vencedor foi o Corinthians, não há dúvida. O Corinthians tem que levantar a mão pro céu e agradecer esse resultado, porque tudo conspirou contra o Corinthians. Tudo, absolutamente tudo, né? Primeiro, uma escalação que eu não gostei, que eu achei errada do técnico corintiano. Covarde em alguns momentos da partida, não é? Uma escalação de uma zaga que não funciona, não adianta. Eu não consigo lembrar de um jogo bom envolvendo Kaká e Ramalho. São zagueiros que não se completam. Ao contrário, o Kaká manda para baixo o Ramalho. O Ramalho não é tão ruim assim, né, gente? Ano passado ele fechou o ano muito bem. E parece que quando ele tem o Kaká do lado, eu não sei se ele não se dá bem com o Kaká, qual é o problema, mas é um negócio incrível. Eles não se dão bem, é um negócio incrível. O lance do primeiro gol, que é um lançamento do Piquerez sem marcação nenhuma, nas costas do Ramalho, é uma coisa infanto-juvenil. Se você for amanhã ao treino do Corinthians, dar o sub alguma coisa, sub 8, sub 7, nenhum garoto da base, da pré-base, vai cometer o erro que o Corinthians fez na marcação. É um negócio realmente, estamos falando de um time profissional, né? De um dos maiores times do Brasil, de um dos elencos, se não for o terceiro, é o quarto elenco mais caro do Brasil. Então, isso passa pela qualidade do jogador, é verdade, mas passa principalmente pela escalação e pelo trabalho do técnico. A gente tá batendo nessa tecla já há um tempão. O Kaká não tem condições de ser titular da equipe do Corinthians. Hoje perdeu-se a chance, em jogos anteriores, de formatar a zaga com o Ramalho e o João Pedro, que até entrou bem no jogo. Tá jovem ainda, precisa ser lapidado, mas só de olhar, sem estatística, tá, galerinha da estatística? Vamos só no olhar, tá? De conhecer futebol. O João Pedro tecnicamente, o João Pedro Tchoca, é um zagueiro melhor tecnicamente se comparado ao Kaká. Então, para mim, esse foi o primeiro erro. O segundo erro, quando se escala o Hugo, Capriotti, você faz o quê? Qual é o sinal que você dá pro adversário? Pode vir para cima, porque o Hugo não ataca. Se você tem o Bidu, ainda o Bidu consegue fazer umas 3, 4 jogadas atacando. E aí você, obviamente, fazendo isso, você vai levar algum tipo de perigo ao adversário. Então hoje o Corinthians fez um convite ao Palmeiras, né? Embora não fosse o anfitrião, ele foi à casa do Palmeiras e falou: eu tô na sua casa aqui, mas você pode fazer o que você quiser. Se quiser pisar na minha cabeça, pode, que eu deixo. Então, eu acho que essa coisa da covardia do Corinthians também ajudou muito essa formatação do Palmeiras com 3 zagueiros, liberando os 2 laterais. O Piquerez de um lado, que fez uma partidaça, para mim o melhor jogador do Palmeiras, não foi melhor que o Hugo, mas foi o melhor jogador do Palmeiras, e o Mike, que é um cara cascudo, né, que desenvolve muito bem o ataque. Mas, Capri, para não estender muito, né, tem tanta coisa para falar, tem infantilidade de um jogador que não conhece a regra, como o Yuri, né, que precisa conhecer a regra. Ele atrapalhou os planos do Corinthians. O Corinthians poderia ter pensado em algo maior hoje contra o Palmeiras. Um Coronado, aqui na internet alguém escreveu e eu achei engraçado: Coronado só joga jogo pequeno, hein? Não vi um grande jogo do Coronado contra time grande. Olha, não sou eu que estou falando, hein? A história do Coronado até agora no Corinthians tem sido assim. O Memphis se resumiu a 2 passes só pro Yuri, nada mais. E as alterações todas que foram feitas, tanto de um lado do outro, não surtiram efeito. Ou seja, o Ramon não é o melhor técnico em atividade no Brasil, ao contrário, acho que nem deveria ser o técnico do Corinthians. E a versão do Abel, nesses quase 5 anos, disparada, é a pior versão do técnico Abel. Tem escalado mal o time e na hora da alteração tem feito também algumas bobagens, ou seja, o resultado para o Palmeiras poderia ter sido diferente se o técnico Abel hoje tivesse tido uma postura diferente no segundo tempo, fazendo alterações que ele não conseguiu fazer, Capri. Muito bem, aí Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, opinião em dose dupla aqui no apito final da Bandeirantes. Depois desse empate, ó, já tem o gabarito, hein? Quero saber a nota de vocês já. Tô curioso pra saber a nota de o Capri. Yuri Alberto. Quero saber já o que é que vocês vão falar sobre Yuri Alberto. Daqui a pouquinho. Diga, Pretzel. Capri, só uma observação, né? O Palmeiras terminou o jogo com um zagueiro de centroavante, né? Que
foi o Benedetti, né? Porque que ele é alto. O Abel colocou ele lá pra cabecear uma bola, tirou o Piquerez. Pode, se dá certo ele vira gênio, claro, se ele faz o gol. Mas olha só, o Palmeiras tem 40 milhões de euros guardados para as contratações. E o banco era um banco hoje bem nota... Se é o Gilson Kleina que faz isso, seria arregaçado pela torcida do Palmeiras. Exatamente, se é o Gilson Kleina que faz isso, é um treinador brasileiro. Então assim, eu sou fã do Abel Ferreira, mas tá demais. Tá demais, certo? Então o Palmeiras tem 40 milhões de euros guardados para contratações e não contrata um grande centroavante. É incompetente para contratar. E eu falei do Rony um pouco de propósito. Eu sei que o Rony anda fora dos planos, que eu já acho um absurdo. Acho até que a torcida do Palmeiras ela é muito ingrata com o Rony, pega no pé muito do que o Rony joga nesse elenco aí, cara. O Rony joga. Tem contrato e tudo. Ah, mas tá esperando propósito, sim, tá em casa. Poderia estar aqui pelo menos para ajudar, que eu sei que ele ajudaria se fosse profissional. Então é o seguinte, ó. Também chama atenção. O time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras é um elenco bem normal para esse início de temporada e acho que a campanha do Paulistão, que é a pior da era Abel, ela comprova isso, Capri. Vamos ver aí, porque eu acho que nessa questão aí tem um pouquinho de provocação do Abel também, sabe? O Abel já cansou de pedir reforço, já cansou de pedir um centroavante, não é atendido. Então ele fala, ó, quer saber de uma coisa? Já que é pra avacalhar, vamos botar um zagueiro de centroavante e vamos ver se alguém acorda aí e presta atenção. Mas é fato, né? O Palmeiras já há muito tempo não tem essa peça, não tem um centroavante. O Abel reclama constantemente disso e hoje ele tentou improvisar com um zagueiro aí, jogando com um homem a mais, já que o Yuri Alberto foi expulso, mas não deu certo, quase deu certo, né? Aliás, pra vocês, o pênalti marcado aí em cima do Estevão, foi pênalti, Quesada? Foi pênalti. O Estevão passa pelo Kaká, ainda fora da área. Kaká ficou sem fazer absolutamente nada, sem reação. Aí ele dribla o Bidu, já dentro da área, aí o Rian chega. Aí o Rian não tinha o que fazer, né? Ali ou derruba ou o Estevão faz o gol, né? No final das contas deu certo, da né? área. Eu achei que o Rian foi pouco inteligente, viu, Quesada? O Estevão tava driblando pra fora da área, ele não tava indo em direção ao gol. Eu achei que ele tinha que ter recolhido a perna ali, o Rian. Mas não teve jeito. Ali ele já chega no contrapé, né, Capri? Ali ele já chega pra consertar um erro que não é dele. Inclusive o Charles perde a bola e aí pega a defesa do Corinthians de calça curta. E aí não tem jeito, né? O que eu tô dizendo é o seguinte, a gente poderia culpar o Kaká, poderia culpar o Bidu, mas o azar que o Rian foi o último a estar ali no combate, entendeu? Poderia ter evitado, sim, o Charles poderia, né, ter evitado, né, perder a bola, que não se perde uma bola assim num clássico, né? Foi pênalti, Pretzel? Pênalti claro a favor do Palmeiras. O outro não foi, o do André Ramalho acertou o Klaus. Ramon Dias falando, vamos ouvir o treinador Ferreira corintiano, também. vai Pedro Ramiro. Vamos lá, vamos ouvir o Ramon Dias e o Emiliano também, para a gente começar a coletiva agora. Alô? Agora sim, vamos lá. Vamos lá, gente. Boa noite a todos, vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Ramon Dias e do auxiliar técnico Emiliano Dias. Ramon, Emiliano, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. O Corinthians só não levou gol nesse Campeonato Paulista em 2 jogos. E contra o time da Ponte Preta, também agora contra o Novo Horizontino. E foi justamente quando tinha um modelo de zaga diferente, inclusive com o João Pedro Tchoca titular. Isso não deixa um recado para vocês? O que talvez o Kaká tenha que o Tchoca não tem? Acho que la rotación existe y va a seguir existiendo. La posibilidad la van a tener todo y cuando sea la hora de la verdad y se decidirá quién está mejor y jugará el que está mejor. Choca jugó el otro día, ahora jugó Félix también, ahora le toca a Kaká y André. Y después más a frente ahí se va a ver quién realmente briga por un lugar. Pero estamos contentos con todo, ¿sí? No nos gusta tomar gol, mas somos un time que generalmente cuando a gente toma gol es porque está en campo adversario, hay mucho espacio y no es fácil. Pero ainda tenemos que seguir melhorando. Ramon, Emiliano, na base de comparação,
os clássicos, né? Do grau de exigência. No jogo contra o São Paulo, um gramado pesado, e o Igor Coronado é um cara muito clássico, um cara de toque de bola e acabou não jogando bem. Hoje também, gramado pesado, o Igor Coronado se apresentou abaixo do esperado. Há uma preocupação na armação de jogadas e hoje vocês sentem mais falta do Bidon ou do Garro nessa questão de reconfiguração da defesa para o ataque? A mí me encantan los dos. Me gustan los dos jugadores. Por algo Bidona está en la selección y está disputando un torneo increíble. Y Garro sabemos que fue el año pasado determinante en todo, de mitad de cancha para adelante. Su forma de jugar, su actitud salió. Ustedes mismos votaron que es el mejor jugador de la liga. Ustedes lo votaron, así que son dos jugadores muy importantes. No, Coronado, lo que pasa es que venimos jugando una reiteración de partidos que se hace muy difícil en lo físico, mantener ese nivel. Hemos cambiado mucho debido a la cantidad de partidos. Nosotros venimos a jugar de hace 2 días y tenemos un partido más que los demás. Entonces el esfuerzo y el desgaste es importante. Pero sí que estamos consiguiendo resultados, más allá que hoy no se jugó como queremos nosotros, como quiere el grupo. Tenemos que mejorar, pero los resultados están a la vista, estamos contentos, tenemos que seguir mejorando. Viene una instancia final muy importante para nosotros, para poder llegar bien a la Libertadores, a la pre-Libertadores, así que estamos contentos, tenemos que seguir mejorando, el equipo tiene que mejorar. Pero estamos en un camino que siempre dijimos que hay partidos que van a ser difíciles para nosotros, porque el último también fue muy difícil, nos crearon mucho más situaciones que hoy, el partido pasado, y lo pudimos ganar. También Hugo atajó un penal y hoy también atajó otro penal, así que estamos contentos, nos gusta ganar, pero bueno, el fútbol es así. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Dentre esses blocos que vocês montaram, hoje uma mudança chamou a atenção. O Hugo no lugar do Matheus Bidu pela lateral esquerda. Queria que vocês explicassem essa ideia, se há algum problema físico com o Bidu, descanso, e se foi uma opção técnica, por que dela nesse clássico hoje contra o Palmeiras? Acho que fue una escolha más que nada también por lo que habíamos feito el juego en casa, que después cuando fez en casa que jugamos contra Palmeiras y el mano a mano de los duelos él ganó muy bien, entonces quisimos dar esa posibilidad a él. Mas están los dos compitiendo por un lugar, tem mucho juego por encima, nós falamos que suena feita la palabra, mas no tem titulares, no tem una base sí, mas después la troca va a existir y va a seguir existiendo siempre. Cuando tenemos que atacar un poco más ese Bidú, cuando tenemos que defender un poco más ese Hugo, esa escolha, acho que hoy pudimos contrarrestar bastante bien ahí por la ala derecha deles, que es donde más atacan, y precisábamos de eso. Ramon Emiliano, boa noite, José Edgar do GE. Hoje o Corinthians mais uma vez, né, acabou terminando um clássico com 10 homens em campo, né, e os cartões do Yuri Alberto foram por questões muito pontuais, né, o primeiro por, né, dar uma voadora na bandeirinha de escanteio ali, né, na comemoração do gol, e o segundo, né, por simular uma falta segundo a avaliação da arbitragem. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação desses dois lances, se vocês acharam justas as punições do Yuri Alberto e o nível da arbitragem do Rafael Claus, se vocês saíram satisfeitos com o nível que o árbitro, né, guió el juego de hoy, el clásico contra Palmeiras. Sí, es una lástima que haya sido amonestado en la primera, no por el juego, ni por simulación, ni nada. Yo creo que en esas cosas tenemos que crecer como grupo, tenemos que crecer como jugador, y por ahí en la segunda hay una acción que hace muy fuerte, casi solo, va la pelota para adentro, y el árbitro, con la experiencia que se está jugando en un clásico, recibe la pelota, la recibe Palmeiras y no hace continuar, porque podía haber hecho continuar y no sucedía automáticamente nada. Pero bueno, son decisiones arbitrales. Eso nos complicó, porque en un clásico es difícil jugar con 10, pero bueno, el equipo lo pudo sobrellevar y no nos gusta siempre ganar, pero bueno, hay que mejorar muchísimo.
Boa noite, Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Queria que vocês explicassem a entrada do João Pedro Choca. Era espelhar o sistema de jogo do Palmeiras. A estratégia acabou não dando tão certo assim porque o Yuri é expulso. Qual era a ideia principal com a entrada de 3 zagueiros? Ele foi expulso por el sistema? Você me acaba de perguntar isso. Você acha que foi expulso por el sistema? A intenção do sistema... Não, você falou que por culpa do sistema deu a expulsão. A ideia do sistema dentro do jogo a partir Não deu certo porque está expulsado. Claro que não. Você perguntou isso? A ideia do sistema com a entrada do João Pedro, 3 zagueiros, era espelhar o Palmeiras? No, queríamos atacarlo más por fuera. Queríamos atacarlo, hacer un juego mucho más amplio, porque los laterales por ahí estaban un poco abajo, que no, y sabemos que somos forches cuando vamos de un lado para el otro, viramos de un lado para el otro y somos profundos. Y bueno, la expulsión no acabó derrumbando todo lo que a gente había planeado, mas no costamos de empatar. Los clásicos siempre intentamos ganar, sobre todo por... Mas cuando você no encuentra, está con 10, tirar un punto y seguir con la ventaja esa de 4 puntos, somos 4 y 6. 4 de estar también la tabla para nosotros nos favorece el empate, así que no estamos contentos claramente, porque a gente le cuesta ganar, mas lastimosamente la expulsión nos condicionó mucho en el juego. Boa noite, Ramon. Entendi mal. Boa noite, Ramon. Boa noite, Emiliano. Gabriel Braga, da agência Ultimão. Eu gostaria que vocês falassem sobre a importância de ter um goleiro da qualidade do Hugo, novamente garantindo pontos ao Corinthians, isso é muito importante. E pegando um gancho sobre o Rodrigo Garro, o Corinthians voltou a anunciar imagens, vídeos do jogador treinando com o grupo. Vocês pensam que a partir do jogo contra o São Bernardo já dá para começar a contar com ele de novo? Obrigado. Sí. Bueno, Hugo sabemos la calidad de arquero que es. Desde el primer minuto que llegó, lo conocíamos, lo vimos por video y le dimos la titularidad. Y la verdad, él está respondiendo muy bien y hay arqueros que tenemos que están en muy buen nivel, pero el nivel de él es realmente increíble. Es uno de los líderes del equipo, asumiendo mucha responsabilidad y respondiendo de la mejor manera. Y después Garro hoy sabemos que está trabajando, está bien, toda la gente de Corinthians le tengo que decir que está bien. No quisimos arriesgar hoy porque es un pasto completamente distinto, es sintético, se hace mucho más dinámico, pero está recuperando, estamos contentos del trabajo que está haciendo y se está recuperando. En los próximos partidos seguramente se va a comenzar a jugar. Ramon, Emiliano, boa noite. Henrique Filhote da Rádio Cracknet 17. Primeiramente, parabéns pelo resultado com um jogador a menos. E até aproveitando para falar sobre isso, a gente viu muitas funções diferentes hoje entre o Memphis e o Igor Coronado. Eu queria que vocês explicassem um pouco do que foi pedido para cada um deles, até porque o Igor recuava muito e o Memphis aparecia na função dele com um camisa 10 hoje. Sí, acho que la troca no ya también la hacíamos con Garro y con Memphis también, para no fixar también y que yo que siempre de Costa el camisa 10 sería, o como vos fala, no falamos enganche, para que no jogue siempre de Costa y encuentre los espacios para poder recibir. Entonces muchas veces no intentamos hacer esas trocas y hoy Igor, para mi punto de vista, tácticamente hizo un juego perfecto. Tengo que parabenizar a él porque muchas veces él no está en la función de él y ahí también quiso pedir la bola, quiso jugar. Es complicado jugar siempre en este estadio sintético, mas sí, hacemos esa función ya del año pasado, de las trocas ahí de posición para poder liberar y que no siempre fique fixo con uno. Emiliano, Ramon, Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão. Chama a atenção que já 2 vezes vocês falaram, precisamos melhorar muitíssimo, né? E o Corinthians vem de uma sequência com uma derrota só, um empate hoje e várias vitórias, líder geral. Que avaliação do que precisa melhorar o Corinthians? Eu imagino que você não vai entrar em detalhes, mas que setores o Corinthians precisa melhorar nessa campanha? Já são 8 jogos. Obrigado. Seguramente el equipo va a ser completamente diferente cuando tengamos la posibilidad de recuperar. Es fundamental la recuperación de los jugadores. Los jugadores no son máquinas. No se juega en el único país que se juega es acá cada 2 días, cada 3 días.
y la cantidad de partidos. Es el único país que se juega tantos partidos y eso, y más en el arranque, en el inicio de la temporada, donde el jugador no está entrenado, no está físicamente bien, necesita adaptarse a otro ritmo. Hay equipos que están entrenando hace 3 meses para este torneo solamente, así que se hace completamente difícil. Nosotros, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir encontrando los espacios y el equipo se va a poder recuperar. Si ustedes vieron, nosotros nunca, desde que está este torneo, nunca armamos 2 veces el equipo de la misma manera. Nunca. Eso no se puede. No se puede porque hay que entrenar, hay que trabajar, hay que prepararse, hay algunos lesionados, algunos que se están recuperando. Eso para nosotros dos es una experiencia nueva, porque nunca jugamos tantos partidos sin el tiempo de recuperación. Está el torneo, lo vamos a jugar, pero sí va a seguir existiendo esos cambios porque los jugadores no son máquinas, no existen. No queremos tampoco en este tramo que haya lesiones, porque me parece que vamos a jugar nosotros, Corinthians, vamos a jugar uno de los torneos más importantes, que es la Libertadores, para seguir en la Libertadores. Y ese es uno de los objetivos nuestros. Más allá que ahora estamos preparándonos, estamos jugando, estamos primero, está bien, pero los objetivos que tenemos, que tiene el club, ¿o me equivoco? Es seguir a la Libertadores, donde se juega internacionalmente, donde hay muchos prestigios, en lo económico sirve, así que vamos a apuntar a eso. Y esperemos que esto pase rápido para que podamos já competir a nível internacional. Muito bem, aí o Ramon Dias, o técnico do Corinthians, falando aqui no apito final, e nós vamos para o outro lado agora. Vamos ouvir o Abel Ferreira imediatamente, o técnico do Palmeiras, e já o Leandro Chiesade e o Alexandre Pretzel analisam aí as declarações dos 2 treinadores. E daqui a pouquinho também o gabarito do jogo, as notas de Palmeiras 1, Corinthians também 1. Vamos lá, fala Abel Ferreira! Gabriele Simoni, eu gostaria que você explicasse a escolha pelo Figueiredo, que ainda não tinha jogado, na vaga do Veiga. Obrigada. Obrigado pela objetividade da pergunta. Olha, porque nós tínhamos no banco o Emiliano e não era isso que nós queríamos. Tínhamos o Aníbal e não era isso que nós queríamos. Queríamos um jogador que pudesse jogar na meia direita e poder chegar à área e poder fazer remates. Eu acho que ele ainda fez 1 ou 2 remates. E jogou porque a equipa precisava, na minha opinião, de um jogador como ele. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, me parece que essa história de time 1 e time 2, por enquanto, acabou. Mas os testes continuam. Você está fazendo testes, você experimentou esse ataque que não tem um homem de referência ali, né? Que tem 2 pontas jogando um pouco mais por dentro, tem 2 meias ali, o Maurício e o Veiga. No primeiro teste acho que deu muito certo, foi um bom volume de jogo, 18 finalizações, 4 gols marcados, e nesse segundo teste também imprimiu ali um bom volume de jogo, mas não conseguiu ser tão efetivo, né? A partir desses testes, o que você acha que é um ajuste que pode fazer com que esse ataque, além de imprimir um volume de jogo assim, consiga ser efetivo e transformar esse volume em vitórias? Olha, eu vou-te falar não em cima do resultado, porque acho que hoje merecemos largamente ganhar o jogo, mas o futebol é mesmo assim, e alguém me disse que o resultado toma conta dele, não é? O penalti não quis entrar, a bola no poste não quis entrar. Na primeira parte produzimos o suficiente para sair com outro jogo, portanto, com outro tipo de resultado para o intervalo. Acho que isso foi evidente pela forma como o Corinthians reagiu àquilo que não conseguiu controlar na primeira parte, a substituição que fez. A segunda parte foi ataque contra defesa, mas o futebol é mesmo assim. Eu muito contente com a dinâmica da equipa, muito contente com a intensidade da equipa. Como te disse, o Paulista para mim este ano vai ser para eu fazer aquilo que eu entendo que é o melhor para a equipa e fazer as experiências que temos que fazer, a continuar a afinar a máquina. Hoje pessoalmente, como te disse, gostei muito do jogo, mas infelizmente nós não conseguimos ganhar, e o futebol é isto, e aceitamos e seguimos já para o próximo. Abel, boa noite. Você citou um pouquinho, já que gostou da partida coletivamente do Palmeiras nesse jogo de hoje.
É um resultado que vai mais para conta de erros individuais, a falha no primeiro gol do Corinthians, depois o pênalti desperdiçado pelo Estevão também, vai mais na conta desses erros individuais do que uma atuação ruim coletivamente do time do Corinthians. E falando só do segundo tempo, principalmente depois que o Palmeiras fica com um homem a mais em campo, qual foi o encaixe, e aí já numa mexida também do Ramon Dias, quase que espelhando o time do Palmeiras, colocando 3 zagueiros, qual foi a dificuldade que o Palmeiras teve para lidar com esse encaixe no segundo tempo, apesar das chances criadas? Obrigado. Não, nós não tivemos dificuldade, eles só nos paravam. Fizemos 18 finalizações, eles só nos pararam no último terço, nós não conseguimos fazer golo, a bola bateu na barra, tivemos, como te disse, um penalti, fizemos, eu disse aos jogadores no final, estou orgulhoso com aquilo que vocês fizeram, estou orgulhoso pela dinâmica da equipa, estou orgulhoso pela intensidade da equipa, mas o futebol é assim mesmo, não... Eu sei que vocês aqui gostam de encontrar aqui quando ganhamos todos, quando perdemos todos, erros fazem parte, mas não foi só os nossos jogadores que erraram, teve alguém dentro do campo que errou feio, as imagens podem-vos mostrar isso com clareza, mas de facto hoje não deveríamos e merecíamos ter ganho, mas não ganhamos. Sobre a invasão de área na cobrança? Eu acho que foi claro naquilo que eu disse. As bem. imagens são muito claras. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se a televisão era outra, percebem? Porque às vezes eu até fico com medo que eu esteja a ver uma coisa e os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi. Tudo bem, Abel? Boa noite. Só antes uma observação, eu não estive em Campinas, né, e você disse que eu teria o acusado, né, de ter falta de fome. Eu só quero dizer que eu estou aqui para perguntar, e foi uma indagação, tá? Foi uma e eu estou aqui para responder. Perfeito. Você pode perguntar o que quiser e eu respondo o que eu quiser, certo? Perfeito, mas uma pergunta assim como eu vou fazer agora, a pergunta que é curiosidade, porque, né, o Palmeiras, talvez o jogo hoje, e você se incomoda com a gente perguntando sobre o 9, mas talvez seja o jogo que faltou hoje, né, bola cruzada de um lado para o outro. E aí até, né, o Benedetti termina o jogo como um homem de área ali. E na sua opinião, escancarou um pouco mais essa questão toda e como que você tem lidado, né, com essa situação, ainda mais num jogo tão grande como esse, que tá claro que faltava essa peça para o time hoje? Mas é a tua opinião que faltava essa peça, é isso? Hoje acho que sim. Pronto. Olha, eu acho que só faltou o penalti do Estevão ter entrado, não faltou mais nada. Abel, Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes, ainda nessa questão, só para atualizar o torcedor, o Flaco apresentou alguma melhora na parte física nessa semana, mais uma vez ele ficou de fora do banco de reservas. Isso me permite, como foi a sua conversa com o Estevão, porque ele apareceu bem abalado depois de ter perdido o pênalti, os jogadores consolaram, como é que foi a conversa com esse jogador que é muito jovem? Olha, boa pergunta. Primeiro, agradecer todo o apoio e o carinho dos nossos torcedores. Acredito, se eles estiverem connosco como estiveram hoje, do princípio até o último segundo, e a acarinhar o Estevão e toda a equipa, não pode ser só o Estevão, senão depois os outros também ficam com ciúmes, né? Porque é muito bonito chegar ao final de um jogo e o Estevão falha ele, e já falharam os melhores do mundo, né? Não é o único que falha, e portanto acontece. Tem do outro lado também um adversário, um goleiro que pega bem penaltis, adivinhou, defendeu. Como te disse, não deixaram o Estevão fazer a recarga, que a recarga vinha para ele porque houve uma invasão da área, isso é nítido e as regras são para se cumprir, mas de qualquer das maneiras o carinho da nossa torcida, acho que hoje foi espetacular. Agradecer-lhes esse mesmo carinho, é essa energia que nós precisamos da parte deles, como foi hoje, todos juntos. Em relação ao Flaco, ele já sabe quais são os critérios para jogar na equipa, e nós esperamos que ele continue e como mostre no treino o quanto quer jogar nesta equipa. Abel. Muito bem, aí está o Abel Ferreira, o treinador palmeirense, depois da pergunta do Bruno Milhões, elogiado aí pelo Abel Ferreira, hein? O Abel gosta das perguntas do Bruno Milhões, né? Atenção, do outro lado lá, Pedro Ramiro, qual é a situação aí, Ramiro? Ainda estão falando por aqui o Ramon e o Emiliano Dias. Ainda estão acompanhando a coletiva dos dois.
Então tá bom, já te chamo daqui a pouquinho. Então vamos lá, com o Pretzel e o Quesada. O Quesada, do que você ouviu, tudo do que você ouviu aí dos dois treinadores, o que é que você destaca aí? Gostou das explicações? Foram convincentes os técnicos aí, Quesada? É muita conversinha, né, Capri? Sempre na defensiva. Também achei. Na maior parte das respostas, né? Assim, os técnicos, a relação mudou, né, Capri? Vamos falar a verdade. Os técnicos, eles não querem ser questionados sobre as coisas erradas que eles fazem. Né? Eles não gostam. Né? Não gostam. Você vê a entrevista aí, 2 boas entrevistas eu achei, tecnicamente falando como jornalista, né? Mas os caras fogem de todos os jeitos, né? Todos os jeitos. E aí só respondem aquilo que interessam, né? O Abel até que tá um pouco mais mansinho hoje, hein? Achei meio paz e amor o Abel, hein? Não deu tantas patadas hoje, né? Agora o Ramon, eu indicaria um negócio pra ele, um curso de português, tá? Porque é inacreditável a dificuldade que ele tem pra entender a nossa língua portuguesa, hein? Ele não se esforça nem um pouquinho pra falar uma palavra em português. Na realidade é o seguinte, ele é muito esperto, ele é inteligente, o Ramon. O Ramon, ele só responde, ele só entende aquilo que é interessante pra ele responder, entendeu? Ele entende tudo. Quando interessa pra ele o assunto, ele responde. Quando não interessa, ele fala, como? Não lo entendo, hein? Realmente é uma... Mas enfim, explicações. Acho que os dois poderiam ter feito mais hoje. O Abel, não é, Pretzel? E o seu Ramon Dias também. Agora, o Pretzel, o Abel tá pedindo uma coisa aí, voltar o pênalti por invasão da grande área, algo que não acontece desde a última falta marcada, quando um goleiro demorou mais de 6 segundos para repor a bola em jogo. Ou seja, nunca, né? Não vai voltar. Não adianta. Teria que voltar? Teria. Mas ninguém volta. É igual a regra dos 6 segundos lá. Ninguém marca também. Tá na regra, mas não vale. Mas quando alguém voltar, não vai ser culpado. Também concorda comigo? Aí claro. Não pode ser culpado se alguém voltar. Como o Klaus expulsou por simulação hoje também. Exatamente. Teria que ter marcado? Teria, mas ninguém marca. Né? Ninguém marca. Todo mundo erra? Deveriam não errar? Sim, claro, né? É a regra. Mas ele está reclamando de algo que não acontece. É uma ilusão achar que alguém vai voltar um pênalti porque invadiram a grande área. Infelizmente, essa é a realidade. É igual a dos 6 segundos do goleiro, né? Todo goleiro fica lá no mínimo o dobro com a bola retida e ninguém marca nada. Porque os árbitros não têm coragem de marcar o que precisa ser marcado, né? Isso é fato. Agora o Abel reclamou hoje de algo que não vai conseguir, infelizmente. É assim, não é? A regra não é cumprida. Muito bom, atenção. Quesada, eu tô vendo você tirar a nota aí. Tirar a nota do Hugo Souza. Por que o senhor tá tirando meio ponto do Hugo Souza aí? Não, eu não tô tirando meio ponto dele não, Capri. Não tirei não, eu acho que foi... O cara salvar o Corinthians da derrota. Hoje o corintiano pode dormir aí feliz pelo resultado, não pelo futebol, tá? Mas foi um resultadaço. O Corinthians era pra ter perdido o jogo hoje. E não tô falando só desse lance do Hugo na batida do Estevão, não. O Corinthians se livrou de uma derrota. Então o Hugo realmente monstro, né? Monstro. A vinda desse cara mudou a história do Corinthians, né? Dele e do Garro, principalmente, né? É isso aí. Vira herói, fazendo uma grande defesa, marcando o seu nome na história desse clássico. E aí, Bruno Migliozzi? Onde é que você tá, Bruno? Capri, eu tô na zona mista, no aguardo de Piquerez. Daqui a pouco ele aparece por aqui pra falar com a gente. Tá atendendo veículos televisivos, em instantes fala na Rádio Bandeirantes. Ô Capri. Bom, hein? Muito bom o Piquerez, hein? Diga lá, ô Ramiro. Eu comentei em off aqui com o Emiliano e com o Ramon Dias, e até com o Fabio Soldado, da reclamação do Abel, né? Que ele disse, 12 homens, meus jogadores erraram bastante, mas teve um homem especial que errou mais, não sei o quê. Eles deram risada, falando, mais? Eles estão reclamando de mais do que a gente pode reclamar? Então fica aquele toma lá da cá. Tá bom. É isso, né? Uns reclamam de um lado, outros ironizam do outro e tá tudo certo. Vai passar alguém por aí, ô Ramiro? Algum jogador relevante? Vai passar. O Hugo Souza, por exemplo, vai falar. Deve passar. Deve falar. A gente tá aguardando. Tá toda a imprensa concentrada aqui na zona mista. É meio confusa essa zona mista
do Palmeiras, não tão confusa quanto a do Corinthians, mas é um pouco confusa. Tem mídia do Palmeiras junto com a mídia do Corinthians, que cobre o Corinthians, então tá uma grande mistura aqui. A gente tá de olho nessa situação. Por enquanto, ninguém do Corinthians passou. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos, rapidinho, um intervalo rápido aqui, eu já volto com todos vocês pra gente ouvir depois mais personagens desse empate por 1-1 entre Palmeiras e Corinthians e ouvirmos o gabarito, as notas de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada pra esse empate do Allianz Parque. Tudo isso no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já volta rapidinho, marca aí 2 minutinhos, a gente já volta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O carnaval já chegou no Bazar Gerando Falcões. Vem garantir o seu look de arrasar na avenida. Roupas, acessórios e calçados com descontos imperdíveis. Visite nossas lojas no Shopping Center Norte, Shopping Light, Estação Eucaliptos, Estação Campo Limpo, Poá, ou acesse nossa loja online em www.bazargerandofalcões.com. Apoio Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Campeonato Carioca é na Band TV. Aqui a bola rola e você não perde nenhum lance. Neste domingo, o Botafogo enfrenta o Madureira às 4 da tarde. Entre em campo e faça essa tabelinha com a gente. Botafogo e Madureira para todo o Brasil. Neste domingo, 4 da tarde, ao vivo. Campeonato Carioca é na Band TV. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Campeonato Carioca é na Band TV. Quarta é dia de clássico. O Flamengo enfrenta o Botafogo às 9:30 da noite. Entre em campo e faça essa tabelinha com a gente. Flamengo e Botafogo para todo o Brasil. Nesta quarta, 9:30 da noite, ao vivo. Campeonato Carioca é na Band TV. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h22, apito final da Bandeirantes. Depois de Palmeiras 1, Corinthians também 1. Outros jogos desta noite do Paulista. Bruno Puzóvio, conta pra gente aí, Puzóvio. Vamos lá, Capri. Mais cedo tivemos um empate entre São Bernardo e Novo Horizontino no estádio 1º de maio, 1-1 no placar. Em Campinas, o Guarani goleou a Água Santa por 4-0, inclusive os 4 gols no primeiro tempo, atualizando só outros estaduais pelo Cariocão. O Volta Redonda virou e venceu o Maricá 2-1 e agora tem bola rolando no estádio Moça Bonita para Nova Iguaçu 0, Botafogo também 0, inclusive Savarino acaba de perder um pênalti, bela defesa do goleiro Lucas do Nova Iguaçu. Vamos ouvir Piquerez, jogadoraço, jogou muito hoje. Vamos lá, uruguaio falando, vai, Bruno Migliosi. Bora para encontrar o jogador da lateral esquerda. Em que patamar você se vê hoje nessa disputa por posição? Eu tento fazer meu melhor. Faz 6 meses que estou fora do campo, agora estou voltando. Ainda não estou 100% fisicamente, mas aos poucos estar à disposição do treinador, e eu estou no patamar do que o treinador escolha e precise. Se ele me precisa dentro do campo, eu vou, e se me precisa fora também.
O Abel falou muito sobre a torcida na última coletiva e hoje a torcida esteve presente, foi a sua volta. O que faltou para o Palmeiras ganhar? Porque a torcida apoiou durante todo o jogo. Sim, primeiro que nada, agradecer isso porque sentimos o apoio deles, muito importante para nós. E o que faltou, eu acho que foi um pouquinho de eficácia. Eles, no segundo tempo, quando o Yuri foi expulso, se fecharam bem e a gente não conseguiu entrar no gol deles, então eu acho que é algo que temos que melhorar. Qual que muda para... O Palmeiras terminou Benedetti como camisa 9. Você, como um dos veteranos e responsáveis por colocar a bola na área, como você enxerga essa carência que o Palmeiras vive na posição de centroavante? É uma referência que para a gente que acostuma cruzar é um pouquinho mais fácil para nós ter uma referência dentro da área, mas temos que nos acostumar. O futebol é muito didático, não podemos jogar sempre com a mesma formação e o professor está escalando uma formação e a gente tem que se acostumar a isso e dar o melhor. Piquerez, sobre a formação, jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, o que muda na sua posição? Você pode subir mais liberdade? O que você prefere no esquema do Palmeiras? Jogar com 3 zagueiros ou 2, talvez dá um pouquinho mais de liberdade ao lateral que faz a banda toda, mas dependendo do jogo, o treinador tenta escalar e a posição, a formação é melhor para o jogo e nada, é isso. Eu me sinto bem, tanto com linha de 4 como com linha de 3 ou de 5, como falam vocês, e nada, é isso. Aí, Capri, palavra do Piquerez passando na zona mista aqui do Allianz Parque. Muito bom, mas ele rende mais... Eu não sou crítico de pergunta, mas perguntar que se ele está disputando posição, não. Você é crítico. Não é disputar a posição, o Piquerez é o dono da posição. Sim, fácil, né? Com sobra, né? Com muita sobra. Mas ele joga melhor quando atua com 3 zagueiros o Palmeiras e ele pode avançar mais, ou joga melhor quando o Palmeiras toma mais cuidados defensivos, Pretzel? Não, eu prefiro ele como lateral. Hoje ele jogou solto, mas eu ainda prefiro ele como lateral. Acho até que ele poderia ter avançado ainda mais na diagonal no segundo tempo. É que o Palmeiras ficou muito estanque, né? O Palmeiras aceitou a marcação do Corinthians com 3 zagueiros e ficou alçando bola na área de maneira aleatória. Quase deu certo o cabeceio do Mike, mas ali o Abel já tinha tirado um zagueiro. Então eu prefiro o Piquerez como lateral esquerdo numa linha de 4. E você, Quesada? Eu acho que ele rende bem de qualquer maneira. Agora, ele está voltando aí de um processo de recuperação, né? Então não dá para exigir muito. Quando o Piquerez estiver com aquele tal do ritmo, chamado ritmo de jogo, você não tem a dúvida que ele vai ser um dos principais jogadores da equipe do Palmeiras. Agora, eu já vi jogos do Palmeiras com 2 zagueiros só e o Piquerez fazendo muito bem essa função, né? De marcar sem a bola, recompor e de atacar também, né? Acho que isso também passa por um processo de preparação física, não é? Quando ele estiver no chamado auge da temporada, que eu não sei quando é que vai acontecer, né? Vamos ficar atento, mas hoje realmente a inteligência do passe para encontrar o Maurício foi qualquer coisa, porque é uma fração de segundos ali, né? A defesa do Corinthians dá uma bobeada, ele dá um lançamento preciso e o Maurício entra nas costas do Ramalho para fazer o primeiro gol, o único gol do Palmeiras na partida. Muito bom. Pedro Ramiro, qual é a situação aí, Ramiro? O que está acontecendo aí? Corinthians está aí ainda? Já foi? Como é que é? Por enquanto nada, viu, Capri? Estamos aguardando. Nenhum jogador do Corinthians passou por aqui e o assessor Thiago Maranhão entrou há pouco ali para tentar puxar algum atleta. Ele acabou respondendo que não sabia também quem ia falar e tudo mais, mas a gente está aguardando aqui a passagem de algum jogador do Corinthians. Ô Ramiro, oi. Houve reclamação da comissão técnica sobre o pênalti a favor do Palmeiras, porque os corintianos estão mandando imagens para nós, né, que não houve toque no Estevão. Eu discordo totalmente. Eu acho que o Rian, ele corre o risco, ele bloqueia a queda do Estevão para tentar tirar a perna depois. Olha, não pra mim foi pênalti. Sim, pra mim foi pênalti. Eu acho que o Ramon e o Emiliano tiveram a mesma impressão que você. Eles não costumam falar de arbitragem, tá? É raro a gente ver os dois falando de arbitragem. E eles, até depois em off, acabaram nem falando nada, nem reclamando desse pênalti. Acho que no fim, até o resultado sai quase que numa vitória pros dois, com um jogador a menos. Mas foi pênalti, né? Houve o toque no Estevão. Apesar de achar que a jogada não teria uma conclusão feliz do Estevão, porque ele corta tirando da grande área, ele não vai em direção ao gol, né? Ele sai da grande área.
Eu acho que não iria acontecer nada mais relevante ali. Mas houve o toque, o Rian acertou o Estevão e foi pênalti. Pra mim foi pênalti. Tem a imagem no YouTube, ó. Muita gente diz, Caprotti, ó, que o Estevão agora na imagem, ele se atira na perna do Rian. Eu discordo, o Rian tá com a perna parada, mas levanta e bloqueia o Estevão. Então pra mim ele correu o risco e isso pra mim é pênalti. Pela imagem que eu vi da transmissão, a gente tá mostrando no nosso YouTube aí, não é? A gente tá mostrando no YouTube, deixa eu ver aqui, tem aí, corta. Tem a perna do Rian tá lá na frente, tá bloqueando a passagem do... Isso, exatamente. Do Estevão. Tá à frente, tá bloqueando a passagem dele. Então, ele não tinha como passar ali com uma perna ali à frente dele. Então, pênalti, pra mim foi pênalti. Aliás, ele não só tá bloqueando, ele leva a perna em direção à perna do Estevão. Olha lá, pênalti, foi pênalti, não tem o que discutir aí não. Você tá com alguma dúvida aí, Quesada, ou pra você foi pênalti também? Eu tô na dúvida com essas pessoas que não conseguem enxergar o óbvio, né? Porque, putz, isso daí não é pênalti, eu não sei o que é, pô. Muita agora, reclamação, nossa. É duro, ser comentarista de futebol é muito difícil, né? Quando o lance é pro meu time, aí é desse jeito. Quando é do outro lado, entendeu? Por a expulsão do Yuri, expulsão, gente. Todo mundo sabe que não pode chutar bandeirinha, amarelo. Todo mundo sabe que está na regra que não pode ficar cavando falta, né? Simulação. Amarelo. Agora a gente vai ter que ficar atento para ver se nos próximos jogos o critério de outros árbitros é o mesmo. Se eles seguirão o que está no papel, na regra. E se o árbitro de hoje, o Rafael Klaus, também em outros jogos vai tomar a mesma decisão quando acontecerem lances parecidos, né? Tanto na simulação como no chute na bandeirinha. Agora a gente não pode ficar brigando contra a regra. Eu acho que é muito importante a gente parar de ficar brigando com a regra. Senão cada um inventa a sua própria regra. Imagine no trânsito, se cada um tiver a sua regra. Inclusive tem no trânsito, cada um tem sua regra, né? A gente passa o farol vermelho, breca no verde. As pessoas precisam começar a ser educadas também, né? Se bem que pedir educação em futebol, às vezes não. São duas coisas que não podem estarem na mesma frase, né, Gabriel? Agora nós tivemos uma falta de critério. Muita gente falando também, viu, Pretzel, mas o segundo cartão amarelo do Yuri Alberto foi por simulação fora da grande área. Ele nem estava na grande área. Mas a regra não fala que ele tem que ser expulso pela simulação só dentro da grande área. Ele tem que ser advertido dentro ou fora da grande área. Claro. Ele simulou... A simulação pode ser na bandeirinha de córner. Não adianta, simulação. E o Pretzel, Capri... desculpa, rapidinho só, Capri. A impressão, né? Até que o próprio Ramon Dias, ele ficou revoltado com o Yuri. Pô, por que, Yuri? Por que você fez isso? E o Yuri falou, me exaltei e tudo mais. Então não houve nem contestação do Corinthians, Capri. Sem dúvida. Agora, por falar em bandeirinha, e aí vocês aplaudem ou condenam o lance do primeiro cartão amarelo do Yuri Alberto, que fez o gol e foi lá chutar a bandeirinha do escanteio? Fala aí, Pretzel. Eu condeno, acho que isso é uma agressão, condeno. O futebol tá chato, nesse tipo de lance não. Você pegar e chutar, qual foi uma vez, na Copa de 66, o argentino Ratim foi expulso contra a Inglaterra e passou a mão na bandeira inglesa, foi considerado um ato ofensivo, um problema diplomático. Então, eu tô falando de 66. Aí tu pega e chuta uma bandeirinha, como o Luciano já fez de maneira equivocada, o Veiga já fez também, só que quando o Veiga fez, ele não levou amarelo. Aí é a falta de critério. Isso que o Quesada falou e que eu também sou contra. Tu tá perguntando da bandeirinha. Cartão amarelo para todos que fazem isso, na minha opinião. Falta de critério. Ontem um pênalti que não deveria ter sido marcado a favor do Santos. Foi o mesmo lance hoje aqui no André Ramalho, que não deveria ter sido marcado. Não foi. O Klaus acertou. O Matheus Candançan errou. Então também a falta de padrão e a falta de critério irrita bastante, mas eu não concordo com esse tipo de lance do Yuri Alberto. E você, Quesada? Eu daria o cartão, eu não acho legal. É que o jogador faz isso para ficar bem com a torcida, né? Inclusive o Kaká, ele faz aquilo tudo para ficar bem com a torcida. Ele não sacou ainda que se ele continuar jogando do jeito que ele está jogando, daqui a pouco ele vai ser escorraçado do Parque São Jorge. É que o jogador, ele tem um negócio na cabeça que ele acha que isso daí ele vai ganhar pontos com a torcida.
Tem um monte de gente, tem corintianos que reclamam aí da expulsão, mas eu tô vendo aqui, tô lendo um monte de corintiano que acha que ele prejudicou o time, né? E ele prejudicou o time mesmo, né? Porque o Yuri, até o final, de repente, o Corinthians poderia ter sonhado com alguma coisa, né? O time do Corinthians acaba quando o Yuri é expulso, simplesmente acaba. Diga, Milhose. Capri, o Palmeiras acaba de divulgar uma nota informando que vai entrar em contato com a Federação Paulista de Futebol para reclamar do árbitro Rafael Claus por conta dessa invasão. E o Palmeiras acredita que o pênalti desperdiçado tinha que ser cobrado de novo, porque um jogador do Corinthians já estava na grande área no momento do chute. Então, o Palmeiras cobrando a Federação e Rafael Claus. É pro forma, é jogar pra torcida também, né? Porque o que vai acontecer? Nada. Você acha que eles acham que vão marcar um outro jogo pro Palmeiras cobrar um pênalti novamente? Tá de brincadeira. Os dirigentes torcida, e né? Clubes não ajudam. De um lado reclama o Corinthians, aí o Palmeiras vai lá e não tem do que reclamar, reclama de alguma coisa também pra falar que todo mundo tá reclamando. O Palmeiras é o seguinte, ó. O Abel Ferreira é um baita técnico, mas o Palmeiras ou ganha, ou empata, ou é roubado. É isso. Essa é a regra para Abel Ferreira. É impressionante. Virou um clube antipático, uma diretoria silenciosa, certo? Sabe? Um clube vencedor, 40 milhões de euros no cofre, não consegue contratar um centroavante, não dá uma entrevista. Tudo tudo é fiscalizado, tudo sabe? Virou uma chatice o Palmeiras. Me desculpe, viu? É um clube espetacular, uma gestão gigantesco, que vem desde o Paulo Nobre, mas nessa questão de comunicação, péssimo. Queria só dar minha opinião aqui a respeito do lance do Yuri Alberto lá na bandeira de escanteio, porque assim como eu condenei o Luciano naquele momento que teve o mesmo gesto lá na Neoquímica Arena, chutando a bandeira do escanteio do Corinthians, eu também não concordo com o que fez o Yuri Alberto. Isso é uma bobagem, né? Você tem 300 mil tipos de comemoração. Você não precisa desrespeitar um símbolo adversário para comemorar um gol do seu time, né? Tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria num momento como esse. Não precisa jogar para a torcida, não é? E a gente está mostrando o Alexandre Marques, o nosso rei do switcher, sabe tudo na condução das nossas imagens do YouTube, está mostrando lá a invasão. Agora o chute na bandeirinha, não é? Obrigado, viu, Ale? Mas eu queria que você voltasse um pouquinho àquela imagem congelada da invasão do jogador do Corinthians no momento da cobrança da penalidade máxima, porque passou rapidinho ali e eu também não tinha visto e acho que muita gente da nossa audiência também não viu. Então só volta um pouquinho àquela imagem, Ale, da invasão da grande área, que aparentemente aconteceu mesmo, né? Teve a invasão da grande área, mas... você lamenta, né? Lamenta, porque os árbitros erram todo o jogo, erram toda a bola. Tá congelada aí a imagem e eu só não vou conseguir identificar o jogador. É o Choca. O que está mais avançado é o João Pedro Choca. O outro eu não consigo identificar. Choca, né? É ele que invadiu. Acho que o outro é o Rian, hein? Acho que o outro é o Rian, que é Bidu vai passar aqui. Rian, né? Rian e o João Pedro Choca. Quem vai passar aí, Ramiro? Bidu tá falando, vamos ouvir? Vamos embora. Bora. Tem que ser respeitada. Como eu expliquei ali um pouquinho antes, sabemos que em clássico um lance ali interpretativo ali do Yuri é um pouco delicado, né? Eu acho que talvez amarelar, dar o segundo cartão para expulsão, ainda mais em clássico. Acho que uma atitude ali verbal, acho que ajudaria bastante, né? Mas fazer o quê? A atitude foi dele e temos que respeitar. O Ramon Dias disse na coletiva que optou por começar com o último clássico, ele se demonstrou ser um lateral mais defensivo e tudo mais. Você, na tua consideração, é um lateral mais ofensivo? Tô ali procurando melhorar cada dia que passa, tanto ofensivamente como defensivamente, mas o professor sabe também o que é melhor para a equipe. Se ele optou pelo Hugo, o Hugo também foi muito bem e quem ganha com isso é a equipe, né? E o professor sabe que é de melhor para a equipe no momento. Qual foram as orientações dele para você entrar ali no segundo tempo? Eu entrei ali na linha de 5, sabíamos que tinha um espaço ali para atacar. Felizmente teve a expulsão e acabou que tive que ficar um pouco mais recuado, mas ali conseguimos segurar o resultado. Como é que você vê a questão dos clássicos para o Corinthians, que ainda não conseguiu vencer nenhum e enfrenta o Santos com o Neymar e companhia? Eu acho que temos que ter paciência, eu acho que não somente visar os clássicos, né? Também visar a nossa pontuação no campeonato.
estamos muito bem, estamos na ponta da tabela. Sabemos que clássico é clássico, né? Todo clássico tem que ganhar, né? Eu acho que a torcida também tem esse peso que, pelo peso da camisa, nós sabemos que é muito importante ganhar um clássico. Felizmente tivemos uma derrota, um empate, só que também não descartar o trabalho de toda a equipe, né? Tá sendo feita e graças a Deus conseguimos aí conquistar uma pontuação muito boa no campeonato. Ô Bidu, o Yuri Alberto deu aquela voadora na bandeirinha do Palmeiras. O elenco aprova essa atitude? A comemoração dele tem que ser respeitada, né? Um momento ali de comemoração, cada um tem sua comemoração. Estamos aqui para apoiar. E ele foi feliz no gol, agradecer também ele pelo gol também que nos ajudou no empate. Em cima disso, da rotatividade dentro do elenco, né? Você e o Hugo alternando a lateral esquerda. Até que ponto atrapalha até o seu desempenho que terminou a temporada passada bem como titular do Corinthians? Acredito que não atrapalha nada, como havia dito, né? O professor sabe o que é melhor para a equipe e quem ganha com isso é o time, né? Então continuar trabalhando firme, tem que se preparar, né? Qualquer momento tem que estar preparado quando for acionado, né? Tá aí a palavra do Matheus Bidu, lateral. Daqui a pouco Hugo Souza, goleiro que chegou ao número 6 de pênaltis defendidos. O melhor em campo, craque estrela Bete Bandeirantes. Ele já tá falando aí, já tá naquela procissão ali, ô Ramiro? Ele tá com a mídia televisiva e daqui a pouco passa por aqui na Rádio Bandeirantes. Então tá bom. O Matheus Bidu, como já era esperado, não é, Pretzel e Quesada? Perguntado aí se aprova a comemoração do Yuri Alberto chutando a bandeirinha. É óbvio que ele vai passar um paninho ali pro companheiro dele, jamais vai condenar. Mas não dá pra chutar a bandeira, né? É uma atitude meio infantil aí, não é legal, né? Eu pelo menos não gosto. Ninguém vai criticar publicamente, mas você imagine uma final de campeonato, porque hoje é um jogo que não ia mudar o preço do dólar, vamos ser sinceros, não ia, né? Não ia, nem para um lado nem para o outro. O Palmeiras vai se classificar, o Corinthians está a pouquíssimos pontos, talvez até 2 pontos só da classificação oficial, dependendo do que a Inter fizer aí na próxima rodada, e o Botafogo também. Então a campanha do Corinthians é maravilhosa. Agora, imagine uma final de campeonato, perder um jogador como o Yuri, né? Yuri perdeu um gol feito hoje, é verdade, mas ele fez o gol também, né? Se ele estivesse em campo, talvez a história pudesse ser diferente. Talvez pudesse. Porque já é difícil enfrentar o Palmeiras no Allianz com 11. Hoje o Corinthians enfrentou o Palmeiras com 8 ou 9 jogadores, porque o Ramalho foi mal, o Kaká foi péssimo. O substituto do Garro, que é o Coronado, não jogou absolutamente nada. O Carrídio foi mal. E aí você perde de fato o Yuri, né? Então pode ter prejudicado o time, né? Hoje tudo bem, vai esquecer, fez o gol e tal, mas eu acho que o jogador tem que se preparar mentalmente para evitar esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que tem que levar mais a sério a profissão. Aliás, Bruno Puzóvio, atenção, Puzóvio, dá uma atualizada na classificação aí do Campeonato Paulista. Já completamos mais uma rodada, não é? Dá uma passadinha aí pelos 4 grupos, vamos saber como é que estão os números, quem tá na liderança e quais são os piores times aí do Paulistão. Vamos lá, Puzóvio. Vamos lá, Capri. No grupo A, o Corinthians é líder com 19 pontos, seguido pelo Mirassol, segundo colocado com 15. A Inter de Limeira, 2 jogos a menos, um contra o São Paulo e um jogo que vai enfrentar amanhã a Portuguesa. E o quarto colocado, o Botafogo de Ribeirão Preto, com apenas 4 pontos somados. No grupo B, o Guarani é líder com 10 pontos, seguido pelo Santos com 8, Portuguesa com 6 pontos e o Bragantino, quarto colocado, apenas 5 pontos. No grupo C, o São Paulo tem 13 pontos somados, segundo colocado Novo Horizontino com 10, Noroeste terceiro com 6 e o Água Santa, quarto colocado, apenas 4 pontos somados. No grupo D, o São Bernardo é líder com 16 pontos, Palmeiras segundo colocado 12 pontos, mesma pontuação da Ponte Preta, terceira colocada, também 12 pontos, e o quarto lanterna do grupo D, o Velo Clube, com apenas 5 pontos conquistados. Então o pior time é o Água Santa com 4 pontos, né? E depois o segundo pior time, o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto. Então também é isso. Então pontos. Hoje estariam rebaixados Água Santa e Botafogo de Ribeirão Preto, os piores times até aqui no Campeonato Paulista. 11h42. O Bruno Milhozzi, pelos lados do Palmeiras aí, qual é a situação? Já era, viu, Capri? Lados do Palmeiras, ninguém mais passa, já estão no ônibus voltando para suas casas. Piquerez foi o último a passar. Seu destaque final do Verdão, pode mandar aí, vai, Milhozzi.
Vamos lá então, Capri, o Palmeiras que volta a campo no próximo domingo em Brasília, no estádio Mané Garrincha contra o Água Santa, a partida às 4 da tarde. E o Abel Ferreira ficou, por isso aqui de levar um cartão amarelo que o suspenderia dessa partida, não aconteceu. Então Verdão completo pro jogo no próximo domingo, Capri. Quero ver o Abel Ferreira lá em Brasília reclamando dos políticos lá. Quero ver, senhor Abel Ferreira, o senhor reclamar lá, viu, dos deputados, senadores. Quero ver, senhor Abel Ferreira, quero ver o seu desempenho lá em Brasília. Tá bom, Milhose, grande abraço aí. Você ficou sozinho na sala aí, hein? Só tem você aí. Tá no banheiro. Já foi embora, né, o pessoal do Palmeiras, Capri. Sobrou só eu aqui. Um abraço. Tá no banheiro aí, né? Eu sei. Fala, Ramiro, chegou o Hugo Souza aí? Neneca ainda não chegou, ele tá ali falando com a mídia televisiva. Foi engraçado agora porque o Olavo, o assessor, falou: gente, é o último, o Hugo tem que ir embora, tem que ir rápido. Aí o Hugo falou assim: não, Olavo, calma, ainda tem mais tempo aqui pra falar. Hoje ele quer falar, óbvio, né? Resultado importante, né? Hoje ele tá com a corda toda, né? Deu aquela provocadinha no final do jogo na torcida. Imagina só como o rapaz não tá hoje, né? Hoje ele tá com toda a possibilidade, vai falar mesmo, né? E o Hugo é bastante intenso, para não dizer de outra forma, com relação a resultados. Ele gosta de comemorar, gosta daquela provocada, enfim. Mas é um jogador que, Capri, a gente fala aqui, né? O atleta que talvez tenha sido a melhor contratação da gestão Augusto Melo, ainda mais pelos valores, né? O Corinthians pagou 7 milhões de reais ao todo, se a gente for contar a multa e tudo mais, para que ele jogasse também contra o Flamengo. Então, um atleta que, no fim das contas, valeu a pena demais para o Corinthians contratar. E já tá tudo certo, já tá pago, já pagou tudo direitinho, Hugo, aí, porque o Corinthians tem um monte de dívida, não é? O Hugo Souza já tá tudo quitado, tá tudo em ordem já, o Ramiro? Sim, o Hugo foi um pagamento à vista, né? O Corinthians não parcelou, diferente, por exemplo, do Félix Torres, do Garro, que tem parcelas a serem pagas até o fim de 2025, por exemplo, fim do ano que vem. O Hugo não, o Hugo foi uma contratação à vista, tinha aquela treta toda de o Flamengo quer de tal jeito, o Corinthians quer de outro jeito, aí o Corinthians falou: quer saber? No último dia que eu posso, eu vou lá e pago à vista e tá tudo certo. Teve apoio da patrocinadora Master, né? Teve apoio também de um outro banco para que o Hugo fosse contratado de forma definitiva. É um goleiro que tem contrato até 2029. Aliás, o Corinthians divulgou que ele teria contrato até 2028, quando na verdade é até 2029. Ganhou um ano a mais o Hugo Souza. Resolveu rapidinho a vida do Corinthians, né? Depois da saída do Cássio, da saída do outro goleiro que estava aí no Corinthians, Carlos Miguel. O Carlos Miguel que abriu mão de ser ídolo corintiano para jogar na Premier League. Hugo Souza. E foi lá o Hugo Souza e ocupou o espaço. Então vamos ouvir o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos lá. Não venceu o primeiro clássico, hoje sai derrotado, empata, quem faz o gol é expulso, nos acréscimos, penalidade, bola na cal, defesa, e aí você escreve o final com um final feliz, depois ajoelha, agradece e depois acontece alguma coisinha também que o torcedor se pudesse contar esse último pedacinho do livro que foi escrito hoje aqui no Allianz, por favor. Bom, coletivamente falando, não fizemos um jogo que a gente queria, a gente não conseguiu impor nosso jogo, a gente não conseguiu ficar com a bola, a gente não conseguiu jogar como o Corinthians está acostumado a jogar. Mas dentro das circunstâncias do jogo, individualmente falando, acho que mais um capítulo na história que eu quero escrever dentro do clube, né? Eu quero colocar meu nome na história desse clube, já falei isso, já deixei claro. E acho que são momentos como esse que a gente mostra isso. E graças a Deus fui feliz em fazer a defesa e levar um ponto importante para casa. Nosso técnica da seleção, em parte, esteve aqui presente no Allianz Parque. Como é que você encara tudo isso sendo protagonista do Corinthians? Sua expectativa pela seleção? Eu tô focado no Corinthians. Eu acho que seleção é o professor Dorival que decide, e eu quero fazer meu trabalho, né, da melhor forma, e se as coisas acontecerem, vão acontecer conforme a vontade de Deus, e eu só quero ajudar o Corinthians, e se for da vontade de Deus de chegar à seleção, óbvio que eu quero também, mas eu estou focado aqui porque eu acredito que é o meu trabalho aqui que vai ajudar o clube e também me ajudar individualmente. Nós escolhemos hoje o craque Bandeirantes. Troca um pouco de lugar comigo na cadeira. Você se escolheria também o melhor do jogo? Cara,
Acho que sim, né? No contexto do jogo, fiz algumas defesas importantes, um pênalti defendido aos 93. Eu escolheria o Hugo hoje também como craque do jogo. Por favor, o Corinthians tem vai manter a frieza. uma sinergia muito grande com a torcida, esse elenco, né? Aí eu gostaria que você falasse a impressão que vocês deixaram hoje, né? Teve a comemoração do Yuri, teve uma provocaçãozinha ali no final, teve a defesa do pênalti. Você acha que vocês deixaram o torcedor satisfeito hoje? Acho que o torcedor nunca vai ficar satisfeito com o empate, né? A gente queria vitória, a gente não conseguiu jogar bem, a gente não conseguiu ser protagonista dentro do campo, porque eu acho que o nosso time é um time muito qualificado e busca sempre ser protagonista no jogo, ter a bola, jogar, empurrar o adversário para trás, empurrar lá eles. Não conseguimos fazer isso no jogo de hoje. Depois de uma expulsão do Yuri ali, a gente teve que se defender e a hora de botar o coração na chuteira, pesar a camisa, porque jogar com um a menos na pressão, do jeito que o jogo foi. E, bom, a demonstração que a gente deu pro torcedor, talvez a parte técnica não foi a melhor, mas entrega nunca vai faltar da nossa parte, garra nunca vai faltar da nossa parte, vontade de vencer nunca vai faltar. Eu acho que a impressão que fica é essa. E o Abel Ferreira reclamou muito da arbitragem no final do jogo. Eu queria saber o que vocês do Corinthians acharam da arbitragem nesse jogo. Eu prefiro não falar sobre a arbitragem, né? Falei o que tinha para falar. Acho que o lance do Yuri também é uma expulsão, um pouco rigorosa. Se houve mesmo a simulação do Yuri, era um lance que a bola estava lá na ponta do campo, não estava dentro da área. Mas ok, o juiz decidiu dessa forma e a gente segue o jogo assim. Cada um vai reclamar da forma que tiver que reclamar. Acho que o Abel reclamou ali de uma invasão e tudo mais. Cada um vai puxar pro seu lado, mas não há nulo feito. É um pênalti defendido aos 93 e isso é o que precisa ser lembrado hoje. Por gentileza, me fala um pouco da sua frieza e da concentração de ter pego o pênalti do Estevão, que é o principal jogador do Palmeiras nos últimos anos, num momento tão decisivo, e sair como protagonista no Clássico. Cara, felicidade por ter defendido o pênalti, principalmente por ter evitado a derrota da equipe. E o Estevão é um grande jogador, um dos destaques não só do Palmeiras, mas do Brasil, né, no último ano. Então, assim, é um garoto que é incrível o futebol dele. E como falei ali na outra entrevista, torço para que ele tenha uma carreira incrível, mas não contra o Corinthians. E hoje fui feliz em defender o pênalti dele e evitar a derrota do Corinthians. Tá aí, a palavra do Hugo Souza, goleiro, que se elegeu também, o craque Bandeirante. Já emenda aí o seu destaque final, por favor. Vamos lá, Pedro Ramiro. Vamos lá, Capri. O Corinthians chega agora a 19 pontos no Campeonato Paulista. Tem a melhor campanha, início da competição desde 2017. Consegue resultados importantes, só uma derrota até agora em 8 jogos e começa a planejar o próximo duelo. Domingo, contra o São Bernardo, Neoquímica Arena, e 2 voltas importantes. José Martínez e Rodrigo Garro. Capri. Valeu, Ramiro. Bom descanso. Até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, Ramiro. Valeu, Capri. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom, a reportagem Bandeirantes já liberada. Gabarito pronto aí, rapaziada? Vocês querem mais um tempo pra pensar aí? Não. Só se você quiser deixar pra amanhã, né, Capri? Não. Vai ficar amanhã, tarde, hein, chefe? Amanhã também já tá quase chegando amanhã, né? Faltam... então vamos. Vamos 9 minutinhos pro Michel Lopes sentar o dedo na vinheta. Ele tá ansioso aqui, viu? Tá, ele né? falou que gosta muito, principalmente quando a gente faz assim no pique, entendeu? Sem explicar muito, Ô, Pretzel, você tá meio moribundo aí, Pretzel. O que tá acontecendo aí? Tá com sono, Pretzel? Não, eu tô pronto, só aguardando o gabarito. Talvez a tua nota seja um debate. Hoje eu não quero a minha nota, não. Hoje eu vou... Não, hoje eu não quero a minha nota, não. Eu não vou fazer isso com a nossa audiência. Não vou permitir que o senhor faça isso com a nossa audiência. Então vamos começar, e atenção. Começamos pelo gabarito do Palmeiras ou do Corinthians, vocês escolhem aí. Não, eu vou escolher aqui. O mandante hoje vai começar o gabarito. Então pode subir o hino do Verdão, Michel. Gabarito do jogo. Verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, satisfeito que vem pela frente, e a dureza do prédio não guarda.
Nota do goleiro o Everton. Fala, Pretzel. Duas defesas, uma defesa espetacular e uma defesa importante. 7. Nota do goleiro Everton, Quesada. 7, fez uma grande partida. Defesas difíceis. É um goleiraço, né? Começou bem a temporada, eu acho. Estará na seleção em breve. Ele e o Hugo. 7. Gustavo Gomes. Vai, Quesada. 7. Pretzel. 6,5. Naves. Vai, Quesada. Não é uma nave assim, mas tá indo bem. 7. E pra você, 6. Pretzel? 6. O Thales entrou no lugar dele, Pretzel. Sem nota. Tocou na bola. Isso. Murilo, Quesada. Você viu que eu botei 7 em todo mundo. 7 Murilo também. 7 pro Murilo. E pra você, Pretzel? 6. Você viu que o Pretzel foi tudo 6, eu fui tudo 7. Então, 6,5, certo? Na média? Isso, tá bom. 6,5 no Gomes eu botei, que acho que ele foi um pouco melhor. Sabe por que o 6? Eu achei eles bem... Eles não tiveram muito trabalho hoje. Entendi. Bom, então a nota do Murilo. Murilo 7. Já foi. Mike? Mike, isso. Vai, Quesada. 7. E aí, Pretzel? 7,5. Achei que ele fez uma grande partida. Marcos Rocha entrou no lugar dele, Pretzel. Viu que só eu concordo com o Pretzel. O Pretzel nunca concorda com a minha nota, mas tudo bem. Que é isso? Sem nota. Sem nota o Marcos Rocha? Sim, fez nada. Foi um cruzamento. Mas dá uma nota pro cruzamento dele aí, como não fez nada. Um cruzamento? Qual é a nota por participação? Só pra eu entender. Que eu ainda tô entendendo ainda os critérios. Não, eu pra mim é sem nota, Quesada. Não tocou na bola, fez um cruzamento. Não, eu também acho, mas assim, mas não tem uma nota mínima só por participação? Por entrar em... Claro que tem. O rapaz foi pra concentração. Então passou vamos combinar uns 5, então. Entrou no ônibus, cinco. botou o uniforme, fardou, aqueceu, entrou em campo. Dá 5, tá bom, ótimo. Tá bom, então. Arranquei um 5 aí pra você, Marcos Rocha. Me agradeça depois. Richard Rios, vai, Quesada. O Rios tá indo tão bem, né? Tinha tudo pra tirar um 7, um 7,5. E aí ele perde a bola pro Memphis no lance do gol, né? O Memphis depois enfia a bola pro Yuri. 6,5 pro Rios. E pra você, Pretzel? Esse lance derruba a nota dele. 6 pra mim. Rafael Veiga, Quesada. 7. E pra você, Pretzel? 6. Figueiredo entrou no lugar dele, Pretzel. Olha, não tinha visto ainda, viu? 2 conclusões a gol, rápido. Gostei, viu? 6. E aí, Quesada? 6,5 pro presidente. Maurício, Quesada. Maurício 7,4. Fez o gol, foi bem. E ajudou a criar algumas coisas legais aí pelo lado do Palmeiras. Meio subestimado, eu acho, viu? Nota do Maurício, Pretzel. 7. Acho que foi a melhor partida que eu vi do Maurício no Palmeiras, viu? Eu acho que foi o melhor jogo. O Guarani jogo. Ele jogou bem também. Contra o Guarani. Parece que tá melhorando o Maurício aí, hein? Parece que ele tá deslanchando bate bem na finalmente. Bola. Fazedor de gols. Bate bem na bola. Agora o Luigi entrou no lugar dele. Na verdade, esse rapaz chama Luigi, né? Porque tem um GH ali, mas ele é chamado de Luigi. Fala aí, Quesada. Quando o pai e a mãe chegaram lá pra fazer, né, a documentação, falaram Luigi e quem escreveu errado, entendeu? E aí ficou assim, né? Nota por participação 5. E aí, Pretzel? Sem nota. O senhor tem uma pedra no lugar do coração aí. Rapaz se desdobrou no aquecimento. Eu vi ele aquecendo, não parava de dar pique ali. Pegou o rodo, puxou a água. Deu uma nota. Puxou a água, pilotou o trator. E o senhor não dá nota pra ele. Tá de brincadeira. Nota pra equipe de limpeza, 9. Não, 10. Pique. Não, peraí. Dá já. O Estevão. Vai, Pretzel. O Estevão errou o pênalti, mas fez toda a jogada, né? É um jogador importantíssimo, apesar do erro do pênalti, 7 pra ele. E você, Quesada? 7,1. Facundo Torres, Pretzel.
6,5. E você, Quesada? Acompanha o Pretzel, 6,5. Nota de Piquerez, Pretzel. 8. E pra você, Quesada? Respeitando o Pretzel, eu acho muito alto o 8, né? Um 7,9 tá bom. Tá bom. E o Benedetti, que entrou no lugar dele, Quesada? Olha, pode ser um centroavante em alguns momentos, viu? Sem nota. Tem futuro, 1,98 m, jogava basquete, resolveu ser zagueiro. Tem talento o Benedetti, hein? E o nome também ajuda, né? Benedetti, hein? Vai jogar na Itália, na Roma. Um abraço ao meu amigo chefe Benedetti. O Benedetti. Grande santista e grande cozinheiro, grande chefe de cozinha, grande Benedetti. E pra você, o Benedetti, Pretzel? Sem nota. Pro chefe. Malvado. Para um chefe, nota 8 para ele pela cozinha. Tá, o chefe é nota 10 pro chefe. A paeja que o chefe faz é brincadeira, rapaz. Que espetáculo, viu? Nota do Abel Ferreira. Tá falando muito. Na pior versão dele nesses quase 5 anos de Palmeiras. Nota 5,5. E aí, Pretzel? 5 pra mim. Hoje ele demorou pra mexer. Ele não tem autocrítica, né? Demorou pra mexer hoje. Muito bem, pode mudar o hino aí, Michel Lopes. Sobe o hino do Timão. Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. Atenção, vamos lá para o gabarito do Corinthians, começando pela nota. Rapaz, eu vou te falar, viu? Essas chuvas, elas só causam problema. Nota do Mateuzinho, vai, Pretzel. O número da camisa dele, 2. Ah, pera aí, você tá de brincadeira. Como é que o senhor vai dar nota 2 pro rapaz? 2, número da camisa dele. Vai, Quesada, me ajuda aí, que hoje o Pretzel está com uma pedra no coração hoje. Eu não vou dar nenhuma nota maior do que a do Pretzel para nenhum jogador do Corinthians. Só o Hugo. Aí o Hugo eu já tenho a nota dele preparada. Pretzel botou 2. Você não vai fazer isso com o Mateuzinho. 2, tá bom. Não, como não, Quesada? 2. André Ramalho. Vai, Pretzel. 3. André Ramalho. 3. Perdeu pro gramado no gol do Maurício. A bola deu uma quicada, ele tá todo perdido. Mas ele não é mau zagueiro. Sabe que no segundo tempo ele ainda tirou umas bolas aéreas, né? 5 pro André Ramalho. E você, Quesada? Falei que ia dar nota, já quebrou, não vou fazer mais isso. Nota 3 pra ele. Um dos piores jogos, ou se não o pior jogo do Ramalho com a camisa do Corinthians. Mas tem explicação, né? O companheiro. Então vai, dá a nota do companheiro aí. Nossa. Nota do Kaká. Era a menor nota de todas, né? Mas vou de 2. O Kaká quase fez um gol, né? Vamos falar a verdade, contra. Mas... mais um, né? Ele faria, né? Mal posicionado, facilmente driblado. Foi ele o primeiro a dar o combate no Estevão. Ali era pra fazer a falta, entendeu? Falar, deixa eu fazer a falta aqui, pensando nos companheiros, porque se esse moleque bom de bola invadir a área, alguém vai derrubar dentro da área, entendeu? Então o zagueiro tem que ter essa esperteza também. 2 pro KKK. E você, Pretzel? 3. Nossa. Meu Deus. Hugo! Vai, Quesada. Eu não entendi ainda o que o Hugo faz bem, sabe? Se ele ataca bem ou defende bem. Eu não vi ele fazer nada por enquanto, né? Nem atacar bem, nem defender bem. Uma crítica muito construtiva, tá? E respeitosa. 3. Pra você, Pretzel. Bom, o Duílio Monteiro Alves deve saber o que o Hugo faz bem, né, o Quesada? Mas 3 pro Hugo. Nota de Matheus Bidu, que entrou no lugar do Hugo, Pretzel. Entrou bem. E tá melhorando. Cresceu com o Ramon Dias. 5 pro Bidu. Pra você, Quesada. Tem opção sem nota?
São sem nota. Tem. São sem nota. Tá bom. Ranieri Pretzel. Ranieri 4. Saiu pra entrada do... não, Ranieri, você, Quesada. Nota do Ranieri. 4. E o Charles, que entrou no lugar dele? 3. E errou no lance do pênalti. Né? Ele que dá a bola pro Estevão, ele se atrapalha com o gramado. 3 pro Charles. Carrilho. Vai, Pretzel. Pior jogo do Carrilho que eu vi. 4. Vai, Quesada. Carrilho tá caindo de produção, hein? Sou fã dele, mas não voltou legal não, hein? Fez um tempo bom só contra o São Paulo, não tá legal não. 4. E o Rian? 4 pro Carrillo. E o Rian, Quesada? Fez o pênalti, 4. E aí, Pretzel? Também, fez o pênalti. Qual a nota dele? 4 também. 4. Alex Santana, Pretzel? 5. E aí, Quesada? Não pode tomar amarelo. Se tomar amarelo, ele para de jogar. Sem confiança, né? Foi assim no clássico com o São Paulo também. Depois foi substituído. 5. Ele foi embora para a entrada do João Pedro Choca, Quesada. Eu gosto do Choca. Eu acho que deveria, o João Pedro, né? Eu acho que deveria ser o companheiro de zaga do Ramalho. Entrou bem. Dentro daquilo que é possível, né? Vou dar uma nota 6 de incentivo pro João Pedro. E para você, Pretzel? Eu acho que vale o 6, até porque ele entrou numa fria. Depois o Yuri Alberto foi expulso e o Corinthians ficou muito defensivo. Então, os zagueiros apareceram mais no jogo. 6. Igor Coronado, Pretzel. 3. Nossa. E aí, Quesada? Igor Coronado deu um passe pro Memphis e depois o Memphis passou pro Yuri naquele gol perdido pelo Yuri. Foi o único lance do Coronado no jogo. Sinceramente, não vi o Coronado fazer um grande jogo contra um grande time, hein? Aqui na internet a rapaziada, que os corintianos escrevendo, só joga partida pequena, tá começando a ficar com essa marca, né? 3 pra ele. Pior assim, né? Não tenho nada contra o salário de ninguém, mas pensando no custo-benefício, 2 milhões pro Coronado é um assinte, né? É vergonhoso. E isso aí tá na conta da atual gestão, porque foi a atual gestão que trouxe o rapaz pagando esse salário. É isso aí. Acreditaram que o rapaz fez a carreira internacional dele. Fez aí a carreira dele fora. Foi uma carreira internacional. O Corinthians é praticamente o primeiro time dele aqui no Brasil. Tudo bem, vamos apostar no Coronado? Vamos trazer o cara aí que tava lá no Oriente Médio. Mas... Capri, esse valor, tá louco. Com todo respeito à carreira dele, Capri Pretzel, olha só. Jogou no Milton Keynes da Inglaterra, no Grasshopper da Suíça, Floriana de Malta, Trapani da Itália, Al Sharjah dos Emirados e Al Ittihad da Arábia. Olha, vou falar, hein? Se ele tivesse jogado no Barcelona, no City, no Real Madrid, ele estaria recebendo acho que uns 5 milhões de reais por mês no Corinthians. Não, o Al Ittihad, o último time dele, foi o melhor desses todos aí que você falou. O melhor time foi o Al Ittihad que ele jogou, o último. E é tão bom que os caras liberaram ele, né? Thales Magno entrou no lugar dele, Pretzel. Jogou sozinho na frente, né? Com a expulsão ainda do Yuri, 5. Um lutador. E pra você, Quesada? Estão queimando o Thales no time. A gente fala depois disso amanhã, tá? Se vocês lembrarem, porque eu vou acabar esquecendo. O tratamento que essa dupla Padre e Irro dá ao Thales é um negócio vergonhoso. O moleque começou bem, o melhor jogador na média no ano aí. Titular, bota de titular, entendeu? Nota 5. Não gostam dele, não. Nota 5 de apoio, mas aí é difícil, né? Vai queimando o jogador, né? Nota do Memphis, Pretzel. O Memphis participou pouco do jogo, mas quando caiu a bola pra ele, ele colocou o Yuri Alberto 2 vezes na cara do gol. 6,5. Pra você, Quesada. Ele não é o cara pra construir o jogo, né? O jogo tem que ser construído e aí nesse terço final ele resolve toda a parada. Deu 2 passes incríveis pro Yuri, né? Hoje ele poderia ter saído com 2 assistências. Sai só com uma porque o Yuri perdeu o outro gol. 6,5. Yuri Alberto, Pretzel.
Pô, aí tem o critério, eu sempre dou 7 pro cara que faz gol, né? Ele fez o gol, 7, mas foi expulso de forma juvenil. Então eu vou tirar um ponto dele, 6. E aí, Quesada? Ele se prejudicou a nota, prejudicou o time, né? Que com o Yuri em campo, o Corinthians poderia ter sonhado com algo maior, né? 5,5 para ele. E finalmente a nota do goleiro Hugo Souza. Só voltando aqui no Yuri Alberto, né? Eu não consigo definir o Yuri Alberto, sabe? Tenho dificuldade. Porque tem vez que ele é bestial. E tem vez que ele é uma besta. Com todo o respeito, né? Eu confesso que eu não consigo definir o Yuri Alberto. É incrível, né? Quando você vai definir ele, quando você vai ficar bravo com o Yuri Alberto, não é possível, ele vai lá e faz uma partida brilhante, maravilhosa. Aí na outra ele vai e faz uma bobagem. Hoje ele brilhou e fez bobagem, tudo junto numa partida só, né? Eu confesso que sigo sem conseguir definir Yuri Alberto, centroavante do Corinthians. Se ele é um gênio ou se ele não passa de um jogador mediano. Derruba comentarista. Ele é isso. Ele vai lá, faz o gol, aí cala a sua boca, cala a minha boca, cala a boca do comentarista, né? E do torcedor também. Quando você está elogiando, ele fica 9 jogos sem fazer gol. Realmente é complicado. E aí eu até perguntei durante a transmissão, né? Qual é o verdadeiro, né? Quem é Yuri Alberto? Vamos lá então para fechar a nota do Hugo Souza. Pretzel. 8. E aí, Quesada? 9. Muito bom. Ô Pretzel, o senhor tá muito macambuzo hoje, viu? Não. Tô concentrado aqui. Tô vendo algumas coisas, algumas mensagens, muitos comentários. O senhor tá macambuzo hoje porque tomou chuva para chegar no Allianz Parque. Não, eu não tomei. Cheguei aqui, tava um calor, o sol, e aí fechou o tempo de uma maneira gigantesca. Então... Tens medo de trovão? Eu? Não. Tá bom, então vamos lá. Meu apelido era Thor do carnaval. Sensacional. Muito bom. O humor inglês, anglo-saxão do Pretzel de Baixo. O Thor Tupiniquim, qual a nota do Rafael Klaus? Olha, os lances capitais. Expulsão do Yuri Alberto. Pra mim ele acertou. Mas ninguém expulsa. Mas não é uma regra, ele expulsou. Ele cumpriu a regra que ele entendeu uma simulação. E o lance do pênalti, pra mim, pênalti. Inverteu uma outra coisa assim, mas assim, ó, a torcida do Corinthians não quer ver ele pintado de verde, né? Então estão acusando que ele é palmeirense. Mas pra mim eu dou uma nota 6,5 pro Klaus. E pra você, Quesada? Poderia ter mandado o pênalti voltar pela invasão. Sabe, é aquela história. Jogar em cima da arbitragem também é muito fácil, viu, Capri? Sim. Enfim, e a gente faz todo dia isso, né? Não a gente aqui. A gente do futebol, né? É sempre a mesma desculpa, né? Na dúvida, vamos atirar pro árbitro, entendeu? É isso. Quanto que eu presto de nota aí? 6,5. 6,5. Tá bom pra ele. 6,5 tá bom. Muito bem. O Thor do Minuano. Até logo mais aí no Esporte em Debate, hein? Logo mais. Estaremos afiados no Esporte em Debate, sem dúvida. Aliás, alô Michel Lopes, manda aí pro Pretzel, porque hoje é sexta-feira, o quê, hein, Michel? Coisa linda! Não entendi, Michel. Coisa linda! Sexta-feira o quê? Coisa linda! Valeu, Pretzel, bom descanso. Sexta-feira, coisa linda pra você. Ninguém disse sextou. Isso é uma chatice também, quem criou esse termo também. Sextou. Um abraço, senhor. Sempre uma honra. Um abraço. Tchau, Pretzel. Ok, Lelê. Bom descanso aí, até logo mais, hein? Abraço pra você, Capri. Abraço pra todos. E aí eu vi um comentário em cima da vinheta. Por favor, Michel, pode outra vez a vinheta só? Coisa linda! Assim, pra quem tá de folga. Eu ouvi isso aqui dentro. A rapaziada não perde, hein, Capri? Não perde a chance, né? Mas sexta-feira é coisa linda de qualquer jeito. Com folga, sem folga. Sexta-feira tem
Cansada, bom descanso e até a próxima, hein? Valeu, Capri, grande abraço. Até logo mais, 7h30. Daqui a pouco estaremos juntos aí. Tô vendo mais você do que a minha mulher. Tchau. Abraço. Tchau, Quesada. Tchau. Puzóvio, 13 minutos da sexta-feira, coisa linda. Acabou, hein, Puzóvio? Ah, acabou. Vou falar que nem o Quesada, tô vendo mais vocês do que minha família, inclusive. Que bom, graças a Deus. Ainda bem, pô, claro, exatamente, vai reclamar. Aliás, Puzóvio, domingo o que é que tem na Rua Javari, hein? Ah, tem um joguinho do Juventus São José, estaremos lá com muito canole. Joguinho não, como joguinho? Tem um jogaço. Juventus e São José, clássico da Série A2. Estaremos adoraria ir à Rua Javari no domingo, viu? Que espetáculo. E faz tempo que eu tô armando aí pra ir na Rua Javari, ver um jogo domingo. Tem coisa mais raiz no futebol paulista do que Rua Javari, domingo, 10 da manhã, Juventus em campo? Ah, não tem. É raiz total. Eu preciso ir um dia lá pra ver um jogo do Juventus na Rua Javari. O Juventus é o meu segundo time. Depois do Esporte Clube Osasco Paulista, o Clube Atlético Juventus é o meu time do coração. Eu amo o Juventus. Tá bom, Puzóvio, um abraço pra você, viu? Valeu, Capri, um abração, um bom descanso a todos. Você também gosta do Juventus, né? Ah, meu time do coração. O segundo também, né? O segundo. Primeiro a gente não fala. Sociedade Esportiva Jornalismo. Jornalismo. É isso mesmo. Parabéns, viu, Puzóvio? Grande abraço a você, bom descanso e até logo mais estaremos juntos aí no Esporte em Debate, tá bom? Valeu, Capri, um abração. Michel Lopes na mesa de som, Beto Rebeck na central técnica, Alexandre Marques no switcher, timaço técnico Bandeirantes, comandado por Paulo Marcelo Mamone na supervisão e Jean-Pierre Vandresen na direção. Jean-Pierre, que moleza, curtindo férias. 7 de fevereiro, Jean em férias. Eu queria uma vida como essa, uma vida com férias em fevereiro. Tá bom, minha gente, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A Rádio Bandeirantes volta a falar em esporte ao longo da programação. Ao meio-dia tem a nossa área com Elia Júnior, depois o resenha com Pedro Martelli, Paulo do Vale, a Gabriela Santos, Bruno Puzóvio, Nina Gagliotti e depois tem os donos da bola, hoje sem o craque Neto. O Neto tomou um banho hoje para comemorar o pênalti defendido pelo Hugo. Então ele está de licença nessa sexta-feira. Não estará trabalhando, licença depois de tomar um banho, se molhar e ficar gripado. E à noite, às 7h30, o Esporte em Debate comigo, Alexandre Pretzel, João Paulo Capelanes e o Leandro Quesada. Tenham todos uma excelente sexta-feira, coisa linda. Coisa linda! Isso, boa, Michel, boa, é isso aí. Uma sexta-feira espetacular para você que vai descansar, vai dormir, uma boa noite. Para quem tá aí trabalhando, tá circulando pela cidade, um ótimo dia, uma excelente sexta. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.